Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite pra você, agora 7h04. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje já era Marcelo Cossato.
Tudo bem aí? Excelente noite de quarta-feira, 22 de julho de 2026. As emoções do Campeonato Brasileiro Série B tá na tela para você que está acompanhando a gente no YouTube Futebol Interior. Operário e Ponte Preta é o pré-jogo que está no ar para você. Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. Nesta noite de quarta-feira, meio de semana, a Macaca vai a campo encarar a equipe do Operário. Fantasma e Macaca, Operário e Ponte Preta. O Fantasma quer assustar a Ponte Preta, mas a Ponte Preta ultimamente não está se assustando com mais nada. A bola rola daqui a pouquinho, 7h30 da noite. E é claro, você vai se ligar aqui no microfone do portal Futebol Interior. Eu sou o Marcelo Corsato, comigo o Frank Francisco. Na mesa de som, o Felipe Marques, Carlos Corsato. Daqui a pouquinho para trazer para você também muita informação no intervalo e também no fim de jogo na nossa transmissão. Jornada esportiva que tem um oferecimento de Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. É isso aí, site então para maiores de 18 anos, tá? Hiper X Cap, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hiper X Cap, restaurante do Dadá, diz que entregas pelo WhatsApp 19 99788 3821. Placar ao vivo, Futebol Interior, o mais completo. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 1171, mesa de áudio, mesa de vídeo, a cargo do nosso Felipe Marques, o FM, aqui do portal Futebol Interior. Direção executiva Elcio Paiola, Arthur Eugênio. Direção comercial é do Roberto Marconi. A coordenação artística é do Carlos Corsato. Vamos juntos nessa noite de quarta-feira para mais uma noitada de futebol de Série B para você. 7 da noite, mais 7 minutos. Vamos falar da Macaquinha, é isso. A Ponte Preta pegando o Operário e Ponte Preta. E é claro, você se ligando aqui no portal Futebol Interior. Aliás, Ponte já escalada, hein? Vinícius, novidade no gol, na vaga do Guilherme Viana. Júlio Palácios, Lucas Cunha, Márcio Silva, Diego Porfírio. Léo Gomes, também novidade. O Danilo Barcelos, capitão. E o Kevson, Elvis e Brandão. Lembrando que o Márcio Silva volta depois de cumprir suspensão automática. Algumas mudanças nesse time da Ponte Preta, que não vence há 12 jogos, são 11 derrotas. E por incrível que pareça, ainda não é lanterna da Série B, porque o América já jogou e perdeu de novo. Cara do céu, América do céu. Que fase, hein? Que fase. Daqui a pouco eu vou passar no placar ao vivo do portal Futebol Interior para trazer tudo para você dessa rodada. Bom, o time do Operário de Luizinho Lopes, que a Ponte já tentou contratar em outras oportunidades aí, hein? Escalado, pronto, definido, tem Wagner, Maguinho, ex-Ponte Preta, Klaus Miranda e o Gabriel Feliciano, o Matheus Trindade, o Vinícius Diniz e o Capitão Bosquilha, Berto, Ailon e Pablo. Bom, Pablo tá de volta depois de cumprir suspensão automática contra o Sport. O Bosquilha foi poupado no jogo contra o Sport, também volta. Que fase da Ponte, hein? Os dois melhores jogadores do Operário não jogaram contra o Sport, estão de volta hoje. Ai, não é fácil não. Que fase da Macaquinha. Você que está no YouTube, Futebol Interior, aproveita para compartilhar a transmissão, dá o like, se tocar no seu coração, dá o joinha também. À vontade, viu, para interagir, participar com a gente nessa transmissão, nessa noite de quarta-feira. Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. E comigo nessa transmissão, o nosso Frank Francisco aqui no Futebol Interior. Você sempre de carona com ele. Frank Francisco. 7h09. Fala, Frank. Tudo bem? Boa noite. Macaquinho em campo mais uma vez para fechar aí o primeiro turno. Essa Série B malvada, nefasta para Macaca, hein, Frank? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Felipe. Boa noite, nação Ponte Pretana. Marcelo, mais um momento aí. A gente não pode iludir, né, Marcelo? Eu tava aqui até em off falando isso para você. É uma tristeza, é um eita após de eita na Ponte, que coisa tenebrosa, né? Vou pagar o transfer ban. Tem 12 jogadores aguardando. Marcelo, é triste.
não tem mais o que a gente falar, né? E hoje, infelizmente, eu não vou iludir, não. Qual a possibilidade da Ponte perder hoje, Marcelo? 0 a 10. 11. Marcelão, olha, realmente é por aí. O meu coração Ponte Pretano e o seu, tenho certeza, e o do torcedor é o mesmo. Que a Ponte, a gente tem esperança que aconteça um milagre, ou se outros preferirem, um aborto da natureza, e a Ponte ganha essa partida. Mas a lógica, torcedor, infelizmente é mais uma derrota. E hoje ainda um único atacante. As mudanças hoje na Ponte realmente... E assim, eu não tenho nem como criticar o Márcio Zanardi. Marcelo, quantas partidas são com ele? 6? 6, né? E nenhuma vitória, gente. Nenhuma vitória. Então, não tem nem como a gente querer que seja diferente. Entendo o que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo um 3-5-2, Marcelo. Provavelmente ele vai dar uma liberdadezinha pro Kevson, deixar o Elvis um pouquinho mais à frente e o Brandão brigando lá no meio da área. E torcer para que uma bola sobre e a Ponte faça, né? Então é isso, infelizmente. E não tem muito o que dizer. Você olha pro banco também, Marcelo, vai por quem? Você brincou aqui comigo, né? Se tirar ele, nós vamos um pouquinho de centroavante. Brandão? Centroavante não tem, mas O tem o Baianinho? Miguel, tem o Baianinho, né? Tem o Rodriguinho. O Miguel, ele até não foi, assim, um espetáculo na partida passada, mas eu não teria tirado, Marcelo. Eu também não. Eu não teria tirado ele. Quer ver outro jogador que estava ali no banco que eu não teria tirado? O Juan, ele é muito jovem, tem que dar cancha pro jogador. Não adianta botar um jogo não foi bem, eu tiro. O Diego Leão, a mesma coisa. O menino não tá indo mal. Que diante dos zagueiros que estão aí, gente, de boa. Como o Marcelo falou, jogo passado eu também tirei o chapéu. Sérgio Palácios, ok. Não foi um espetáculo, mas foi ok. Podia tirar o Lucas Cunha e deixar o Leão, né? Outra coisa, Marcelo, eu não consigo entender, gente. Eu gostaria de saber o porquê que o Gustavo Teles não tem vaga no meio de campo da Ponte Preta. Uma coisa que eu gostei aqui do Márcio Zanardi, ele trocou o goleiro. Isso, o Marcelo não tinha como. O menino aqui, o Guilherme Viana, infelizmente, e foi queimado, né? A verdade é essa. A gente tem que dar os parabéns para quem planejou, para quem bolou todo esse esquema. Mas assim, vamos falar a verdade, o grande responsável é quem administra a Ponte Preta. Pegaram esse menino e os dois, hein? Que o Vinícius vai jogar hoje, vamos torcer para dar tudo certo. Mas é uma bucha, gente. Eles estão num lugar, eles estão ocupando a camisa de simplesmente, para mim, Marcelo, não sei se você pensa igual, o melhor goleiro do Brasil na Série B, o Diogo Silva. Sim. Só isso. Também acho. Vamos lá, aqui no nosso YouTube Futebol Interior, já registrando aqui a rapaziada que tá junto com a gente, chegando já o Cláudio Michelon, boa noite, jogadores de Master do 15, prestigiando a transmissão. Hoje tem 15, a Copa Paulista, né? Mas fica com a gente aqui, viu? O Frank meteu um like também, o 6, o meu foi o 4, o Concertos Charles Brasil diz que vai ser vitória 2-0, o Silvio Seik fala que é o like 10, a derrota é quase certa, então bora jogar pra frente. Não é o que o time promete aqui, pelo menos pela escalação. Ele fala em cima dele. Está certo que com o Brandão de homem-gol é difícil. Roberto Zappins, boa noite, Marcelo. E equipe número 1, hoje vamos ganhar. O Marcelo Borges, boa noite, nobre amigos. Grande Frank, sempre aqui prestigiando a melhor equipe. Já vou assistir a minha chape. Só passei para mandar um abraço para vocês. Tem chape pela Série A. Joel Silva, tamo junto. Boa, Joel. Obrigado, você que tá junto com a gente. YouTube, chega mais. YouTube Futebol Interior e YouTube Futebol Interior. Bom, eu tenho intervalo para pagar, né? No pré-jogo. Então, depois do intervalo, eu vou falar rapidinho dos bastidores, tá? Dessa ideia aí de Marco Chedi, ligando para colegas de imprensa para falar que estaria disposto a ajudar a Ponte Preta. Aí o Marco Eberlin já falou hoje que não conversou com ele, que ele é um parceiro, mas que no momento não, estão preocupados com a SAF. A gente vai falar já sobre isso e sobre o time também. Já vou destacar também aqui, mais do campeonato. O Frank falou, aqui, só para não deixar o ouvinte sem informação, né? A Ponte perde para o Cuiabá no dia 9 de junho. 2-1, o técnico ainda era o Edson Boaro, né? Aí, o Márcio Zanardi, ele chega para a 13ª rodada. Perde para o Juventude 3-0, tá? Então, um jogo. O segundo jogo do Zanardi em casa contra o Novo Horizontino, 2-0, 14ª rodada.
15ª rodada, terceiro jogo, perde para o Atlético Goianiense fora de casa por 2-0. O quarto jogo ele perde para o Fortaleza fora de casa por 2-0 também. Na 17ª rodada, o quinto jogo dele, ele perde em casa para o Criciúma por 2-1. 18ª rodada, perde em casa para o Goiás pelo placar de 2-1. Então são 6 jogos, 6 derrotinhas, meia dúzia de derrotas para o Márcio Zanardi, que já é o treinador que começa com pior desempenho no comando da Ponte. Marcelo, é mais ou menos se você chegar num restaurante para o cozinheiro e pedir para ele um omelete e entregar para ele 2 ovos de codorna. O que vai sair? E eu vi claro, eu repito, eu não apurei essa informação, mas eu vi em alguns sites, principalmente que cobrem os clubes de Pernambuco, falando que o Christian de Souza, que é o treinador do Santa Cruz, foi sondado por alguém da Ponte Preta. Bom, na Ponte Preta tudo é possível, né? Agora não apareceu o Marco Chedi? Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, hein? E tem também a ficha técnica do jogo pra você. 7 da noite, mais 16 minutos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta aqui no Portal Futebol Interior, FI Play, som, imagem no melhor do futebol. E você que está na Rádio FI também no nosso canal de áudio. Vamos lá então, que o Felipe, esperto, mais esperto do que esse que vos fala, o nosso Felipe Marques, pegou, capturou a palavra do Márcio Zanardi, o treinador da Ponte. Será que hoje vem a primeira vitória dele? Fala, Zanardi. Você, sempre é um momento delicado, mas a gente tem que sempre pensar no próximo jogo.
A gente vem numa evolução, a gente sabe que o resultado é o que é o primeiro ponto, mas a equipe vem evoluindo, vem trabalhando, então a gente tem que aproveitar o momento, jogar contra uma grande equipe que está vivendo um cenário importante. Então a gente tem que ter tranquilidade, cabeça boa e merecer fazer um grande jogo. Merecer fazer um grande jogo. E chove, hein? Chove em Ponta Grossa, no Paraná. Chove o campo molhado, cara, de boa. E eu acho que isso é bom pra Ponte, viu? Porque o jogo vai ficar truncado, porque o time do Paraná tecnicamente é bom, tem bons jogadores. Hoje tem a volta de Pablo, tem a volta de Bosquilha. Enfim, a fase da Ponte realmente ela é complicada e a Ponte vai pegar um bom time. O Operário, eu tava vendo aqui, ó. O Operário, se ele ganhar, ele vai a 35 pontos, ele assume a segunda colocação do campeonato. Ele assume a segunda colocação do campeonato. Ele tem 32, é o quarto. Né? O Operário que não perde há 5 jogos. São 4 vitórias, um empate que foi no último jogo contra o Sport. Rapidinho, antes até da ficha técnica do jogo, falar dos bastidores da Ponte Preta. Eu tô vendo o pessoal falar de transferban aí. Gente, a Ponte tem 2 transferban, né? Se eu não tô enganado. Mas eu na maioria das vezes eu me engano, tá, gente? Mas a Ponte tem um transferban internacional e tem o CNRD, que também gerou um transferban. O internacional, se a Ponte paga no outro dia, ou até quase que na mesma hora, ele tá liberado. Esse CNRD aí é um BO, hein? Porque esse CNRD, ele é da Confederação Brasileira de Futebol. Nem sempre a CBF libera no mesmo dia ou na mesma semana para liberar jogador, para inscrever jogador. Então, pode acontecer, a Ponte não pagou ainda, da Ponte pagar os 2 transferbans, né? O Internacional e esse transferban do CNRD, e o do Internacional ficar liberado, mas o Nacional não. Então a Ponte pode não conseguir inscrever os jogadores também. Tem essa, os caras que já estão treinando aí. Na hora da macaca, o Carlos queria que o Zanardi treinasse e colocasse o time para jogar, porque ele falou que o presidente da Ponte garantiu que na primeira rodada, depois do dia 20, os jogadores estariam inscritos, né? E ele tenta me convencer depois do programa, a gente ficou conversando quase 1 hora, né? Tem hora que dá vontade de ir na casa do Carlos e dar uns peteleco nele. Mas tá bom, é o primeiro jogo aí com o transferban e nada até agora. Mas tem esse CNRD aí, tá, gente? Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Aí você fala, mas Marcelo, de onde você tirou isso? O Corinthians, há 2 meses atrás, o Corinthians tá com o transferban de novo. Mas há 2 meses atrás teve um problema no TNRD também, que o Corinthians devia a 3ª e a 4ª parcela, e o Corinthians não pagou a 3ª, veio o CNRD, o transferban. Aí venceu a 4ª parcela, estava para vencer, o Corinthians pagou a 3ª e pagou a 4ª antes de vencer a 4ª. Demorou quase 60 dias para a CBF liberar o Corinthians a inscrever jogador de novo. Tá certo que não tinha janela e tal. Então a gente tem que ficar atento com isso, tá? Então, se conseguir pagar, pode ser que a CBF ainda demore a autorizar a Ponte Preta a inscrever os jogadores. Então vamos lá, porque são 2 transferbans, o Internacional e o CNRD. Agora vamos falar dos bastidores. Bom, o negócio da SAF tá rolando aí, né? Ontem até teve reunião, a informação que a gente tem, do pessoal que apoia a atual diretoria, para alinhar esse papo aí da SAF, porque tem um grupo da oposição que está tentando pegar mais ou menos 140 assinaturas para entregar lá no Conselho Deliberativo para destituição do presidente e do primeiro vice-presidente, né? Ficaria, no caso, só o Tonholo, se isso acontecesse, só o segundo vice-presidente. Então, o pessoal da situação teve uma reunião aí, né, no Moisés Lucarelli, para alinhavar também esse negócio da SAF. Falei na hora da macaca, falei aqui na última transmissão, assim, a SAF vai ser votada. É claro que a última votação tem os 800 conselheiros, todos podem votar, né? Eu acho muito difícil não passar a história da SAF, porque a Ponte está sucateada, né? A Ponte está sucateada. Mas essa semana teve aí um movimento aí, o Marco Chedi liga para João Carlos de Freitas e para Carlos Batista, para falar que ele teria interesse de ajudar mais a Ponte Preta, de assumir a Ponte Preta, de estar junto da Ponte Preta. Isso não seria como presidente, tá? De qualquer jeito, ele estaria ajudando, que ele teria conversado com o Marco Antônio Eberlin. Essa a palavra do Marco Chedi. Eu tentei conversar com uma pessoa que é muito ligada com o Marco Chedi e não consegui falar com essa pessoa nem ontem nem hoje, mas, né,
A informação hoje, o Marco Chedi deu entrevista, eu não ouvi, mas eu vi nos grupos aí, que ele deu uma entrevista na Jovem Pan News, falando que a conversa não foi bem assim, enfim, mas que o Marco Chedi é um parceiro, sempre ele pode pensar no Marco Chedi mais para frente, enfim. O Marco Chedi está disposto porque entende que a situação da Ponte Preta é muito complicada, ele estaria disposto a ajudar a Ponte Preta. A informação que a gente tem é que o Marco Chedi teria até um aporte aí inicial, né? Tanto que o presidente da Ponte, no último Em Pauta, ele fala que 20 milhões não seria suficiente para resolver o problema da Ponte Preta, enfim. Então tem aí, o Luiz Torrano também já sabe desse movimento, já sabia desse movimento, mas por que não unir forças nesse momento? A Ponte está precisando. Eu vejo assim, eu acho que todo mundo que queira ajudar deveria ter a sua ideia ouvida e, sei lá, de um jeito ou de outro. Se ele pode ajudar, aceitem a ajuda. Já que vocês não conseguem resolver o problema, aceitem a ajuda, né? Mas tem a história da SAF aí, a proposta é de 1 bilhão, 300 milhões no futebol, 300 milhões para pagarem as dívidas e 400 milhões no estádio. Mas a situação da Ponte realmente é de chorar. É de chorar. Vamos ver hoje. Vamos pro jogo hoje e ver o que vai dar. Frank, rapidinho aí, o momento político não ajuda, né? Mas tem movimentação nos bastidores, apesar da situação péssima. Isso aí é um negócio que nos últimos dias tá me deixando com um pouco mais de esperança, viu, Frank? Marcelo, eu gostaria de deixar um recado muito claro aqui, né? O problema na Ponte Preta, desde que meu pai me criou no Majestoso, acompanhando os Jogos da Ponte desde pequenininho, é o que eu aprendi. O problema na Ponte Preta é situação e oposição. O dia que a Ponte entender, as pessoas que vivem em Ponte Preta entenderem que se unirem, a Ponte era gigantesca, vai ser maravilhoso. Mas enquanto tiver essa guerra de ego, esse orgulho na direção, de não querer sentar, porque olha o momento para a união e alavancar o clube. Melhor que esse não tem. O meu recado é esse, pelo amor de Deus, já que não conseguem, põe a mão na consciência. Façam o simples e o básico. É isso, então vamos lá, 7 da noite mais 27 minutos, Felipe, solta aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Estandarte desfraldado. O hino mais bonito do mundo. A Ponte está escalada, pronta, definida. Tem Vinícius pro gol número 30. Júlio, número 2. Palácios, 23. Lucas Cunha, 3. Márcio Silva de volta ao time, número 44. Diego Porfírio, número 13. Léo Gomes é o 16. Danilo Barcelos é o 14, capitão do time. Kevson vai com a 32. Elvis, o maestro, vai com a 10. Brandão é o número 21. Escalada definida, Macaca. Tem Vinícius, Júlio, Palácios, Lucas Cunha, Márcio Silva, Diego Porfírio, Léo Gomes, Danilo Barcelos e Kevson. E ainda a Macaca tem no ataque, podemos dizer assim, Elvis e também o Brandão. Esse é o time da Ponte que vai a campo para encarar a equipe do Operário, que tem no banco Guilherme Viana pro gol, mais Diego Leão, Juan, Nicolas Araújo, Gustavo Almeida, Miguel, David da Hora, Daniel Baianinho, Gustavo Teles e Rodriguinho. Futebol interior. Daqui a pouco passa a campanha da Ponte, tá? Vamos lá com o fantasma. Quer assustar a Ponte Preta esse fantasma? A gente não se assusta mais, viu, fantasma? Escalado, pronto, definido. Tem Wagner no gol. Vai com a número 33. Maguinho, número 26, na lateral direita, ex-Ponte. Klaus, número 44, é um dos zagueiros. O outro zagueiro é o Miranda, 16. Gabriel Feliciano vai pela ala esquerda, 27. Meio campo tem Matheus Trindade, 39. Vinícius Diniz, número 20. Bosquilha, de volta ao time. Veste a número 10, é o capitão. Berto vai com a número 14. Ailon, número 11. E Pablo
Qual é a música, Pablo? Veste a número 92. Repito, o Operário de Luizinho Lopes. Com o Wagner, Maguinho, Klaus, Miranda, Gabriel Feliciano, Matheus Trindade, Vinícius Diniz Bosquilha, Berto, Ailon e Pablo. No banco, Elias Curzel, mais Índio. Esponte, hein? Moraes Júnior, Mingote, André Dantas, João Gabriel, Pedro Vilhena. Esponte. Charles, Maxwell, que está de volta ao Fantasma, ex-Guarani. Neto Paraíba e Caio Dantas, também ex-Guarani. Arbitragem. Vai apitar o jogo o Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia, auxiliado pela Daniela Coutinho Pinto da Bahia na bandeira número 1, o Elias Carlos Franco na bandeira 2, o Murilo Klein é o quarto árbitro e o cara do BO, da confusão no VAR, o Daniel Victor Costa Silva é mineiro. Ficha técnica do jogo. Bom, eu saí do nosso padrão, né? Na ficha técnica passa a classificação, enfim, a campanha das equipes. A Ponte, 19ª colocada, com 8 pontos, 18 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 14 derrotas. 12 gols marcados, o pior ataque, 35 gols sofridos, a pior defesa. 23 de saldo negativo, 14% de aproveitamento, hein? Meu pai amado. A Ponte volta a campo na 20ª rodada. Vai encarar na terça-feira, dia 28, 7h30 da noite, aqui em Campinas, a equipe do Atlético. Bom, vai começar o jogo. Posse de bola do Operário, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Costa. No microfone do Portal Futebol Interior, toda vez que estou por aqui eu me emociono e, é claro, quero trazer para você as emoções de Ponte Preta e Operário. A Ponte ganhando, perdendo ou empatando. Vamos fazer o trabalho e mostrar o jogo para você do nosso jeito, do jeito Futebol Interior. Comigo, Frank Francisco e também o Felipe Marques. Daqui a pouco chega o Carlos Corsato. A Ponte Preta neste primeiro tempo, toda de preto, faixa branca no peito, no costado, defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. No estádio Moisés do Carelli, se o jogo estivesse acontecendo no Majestoso, a Ponte estaria defendendo o gol do portão de entrada, o Operário todo de branco, defendendo consequentemente o gol da linha do trem, jogando à direita do seu aparelho. O time do Operário, como eu falei, começa a rodada na 4ª posição, 32 pontos, são 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, marcou 24, sofreu 20, tem 4 positivos, 59% de aproveitamento. O Fantasma, quer encarar aí na próxima rodada, vai encarar na 20ª rodada, segunda-feira, dia 27, 7h30 da noite, o Atlético Goianiense de Roger. Esse jogo está marcado lá para o Antônio Ascioli. A Ponte está no ataque, posse de bola aqui pelo lado direito. Bola enfiada na frente ali para o lateral. Júlio vai para cima na marcação, bola para trás. A zaga se complica por ali. Chega, mete o pé na bola, tira o zagueiro, tira o Klaus. Mete o pé na bola, bola volta, sobra. Aqui na intermediária, no campo intermediário para Pablo. Pablo joga atrás, recupera, toca ali para o Gabriel Feliciano. Aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. Chove, campo pesado. Boa presença do torcedor do Fantasma. Bola enfiada na frente, vem o Beto. Campo de ataque número 14 aqui pelo lado esquerdo, vai para cima da marcação, chega, bate na bola, sai jogando por ali, o jogador da Ponte Preta, era o Lucas Cunha, deu a bola para Palácios, domina com a esquerda, com a perna direita, no bico direito da grande área, dá um bico na bola, ela cai para Feliciano, Feliciano trabalha essa bola, toca no meio, trabalhando com Matheus Trindade para Pablo. Qual é a música, Pablo? Para Bosquilha, capitão do time, habilidoso, ficou parado ali na poça d'água, vai para cima na marcação do Elvis, para lá, para cá, de 10 para 10, levantou dentro da grande área, Vinícius, vamos Vinícius, todo de azul, vai pra bola, faz a defesa, o goleiro da Ponte Preta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Campo muito pesado, repito, agora a Ponte veio para o campo de ataque com o Brandão, aí chegou o Klaus, meteu o pé na bola, tirou dali, manda a bola para a lateral. Bom para a Ponte Preta, pertinho da bandeira do Expresso Feminino e também do Trem Fantasma, as torcidas organizadas ali do Operário. Já já o Frank vai falar, mas eu acho que aí o jogo fica bom para a Ponte, daquela nivelada. E o técnico do Operário, Luizinho...
Ele não para. Olha a Ponte, cruzamento na boca do gol. Chega a zaga, mete o pé na bola, tira. Cruzamento lá do lado esquerdo, hein? Era o Danilo Barcelos, né? Na bola procurava por ali o Júlio. E aí chegou o zagueirão, o Feliciano meteu o pé na bola, tirou dali. Escanteio pra Ponte, primeiro do jogo, Frank. Esse campo molhado dá uma nivelada aí no nível técnico do jogo, bom pra Ponte, hein? Sim, Marcelo, a Ponte inclusive tá chegando. Essa bola, se o Feliciano não tira, o Júlio ia ficar de cara com o goleirão do Operário, hein? Lembrando que o Júlio no último jogo perdeu 2 gols, né? Quase que na pequena área, mas não é também o principal dele, né? Mas Júlio, menino da base, escanteio para Ponte Preta, Elvis, de luva, hein? Segunda pele, tá frio. Tá frio em Ponta Grossa, vai pra bola, número 10, autorizado, perna direita na boca do gol, subiu a zaga, ficou viva, pertinho da marca do pênalti, briga, a defensiva da Ponte Preta, chega ali o Bosquilha, mete o pé na bola, tira dali, a bola volta, sobra pra Macaca, é pro Júlio, tocou a bola pra Elvis, Elvis enfiou na frente, trabalhando a bola com o Kevson, vai pra cima na marcação, saiu com bola e tudo, a bola se perde, vai embora, lateral, posta de bola, campo de defesa, favorece o Fantasma. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Miranda, Klaus, toca pra Miranda. Maguinho tá lá do lado direito, ex-Ponte Preta. Discorra sobre Maguinho na Ponte Preta, FF. Ah, saudade dele, hein? Jogaria fácil hoje, hein? Muito bem. Foi bem. Pedro Vilhena. Ah, não, saudade nenhuma, hein? Pode ficar por lá. Índio. Marcelo, o Índio na Ponte não foi bem, né? Ele foi bem no Guarani, a verdade é essa. São jogadores aí que passaram pela Ponte Preta, se eu não estou enganado, são esses aí hoje na equipe do Operário. E agora a arbitragem pegou uma falta lá do lado direito do campo de defesa, Bosquilha vai para a cobrança. A Valentina, gol do Operário. Ainda não. Celso Fittipaldi, boa noite, ótima transmissão para vocês, Ponte 1-0. Tenho fé. Valeu, Celsão. Hoje você não está trabalhando, meu querido? Um abraço, viu? O Celso que é lá da Rádio Grigo. Leandro Vieira. Aliás, vem aí o torneio da Associação dos Cronistas Esportivos aqui de Campinas, né? Eu participei faz uns 4 anos, mas aposentei. Mas a Rádio Grigo tenho certeza que vai participar. O pessoal gosta da muvuca. Os coleguinhas, aí é onde os coleguinhas tiram a diferença. Olha a Ponte lá do direito, vem cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. É um pega pra capar, viu, Frank? Parece Copa Libertadores da América esse campeonato da SEC aí, viu? Olha só, hein? Ninguém alisa, não. Cara, mais um escanteio pra Ponte? Mais um escanteio pra Ponte. Quem tava na jogada era o Brandão, conseguiu escanteio pra Macaca. É isso mesmo, né, Frank? Eu não tô louco, não, né? Não, é isso mesmo, por incrível que pareça, Marcelo. A Macaca chegando. Vamos lá, quem sabe numa bola perdida, numa bola vadia. Nessa bola aí do Elvis, a Ponte vai pra rede. Elvis, perna direita autorizada no segundo pau, na boca do gol, vem o toque de cabeça. Brandão vai pintar o gol, bateu, já era! Gol! Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Bola na rede, bola na rede, bola na rede no cruzamento do escanteio. A bola ficou viva na entrada da pequena área. O Brandão virou o corpo, perna esquerda, estufou a rede do goleiro Wagner. Balança a rede do Germano Krieger. A Ponte sai na frente. Brandão pode comemorar. Nunca critiquei. Brandão, a festa é toda sua, da torcida da Ponte. Coloca o sorriso no rosto do torcedor sofrido da Ponte Preta. Brandão, aberto o placar em Ponta Grossa, agora a Macaca tem 1, Operário não tem nada. E aí, Frank Francisco, me dá o detalhe, me dá a selfie desse delicioso gol da Ponte Preta, conta aí, Frank. O Elvis colocou a bola no segundo pau, o Márcio Silva cabeceia, jogando mais pra dentro no primeiro, né? E o Brandão, hein? Que categoria nesse gol, Marcelo. Matou ali a bola, virou o corpo e de perna esquerda
sem chance pro goleiro do Operário. E a Macaca tá na frente. E vem de novo, Marcelo. No Paraná é onde o Brandão gosta de jogar. Quem sabe a Ponte manda os jogos lá no Paraná agora. Posse de bola pro time da Ponte, bola do Brandão. Deu pra Kevson, chega pra cima dele a marcação do Feliciano. Rouba, Kevson briga, mas o Feliciano fica com ela. O campo tá bem pesado. Solta a bola lá do outro lado, lado direito. Campo de defesa ainda pra aberto, encosta na marcação dele por ali. O jogador que é o Márcio Silva. A bola pra Bosquilha, capitão do time, soltou a bola no meio, trabalhando ali pro time do Operário, pro Fantasma. Bola pro Matheus Trindade, solta a bola pela direita para aberto, cruzamento na boca do gol, abaixa, mete a cabeça na bola, tira dali o Lucas Cunha, manda a bola para escanteio. Assim, não sei se eu tô exigindo muito, né? Eu dava dominar essa bola, hein, o Lucas Cunha. Tava sozinho, mas é escanteio ao lado direito pro Operário, Frank. Tô contigo nessa, hein? Tudo bem que tá dentro da área, mas podia ter parado ela e metido ela lá pra frente, né? Não pra linha de fundo. Mas tá valendo, Marcelo, vamos nessa. A Valentina, gol do Operário, foi gol da Ponte. Pode ser até que o Operário ainda faça gol, ou gols, mas por enquanto você errou. O primeiro prognóstico foi do adversário. E tem aquele momento, casa de swing agora, todo mundo ali na pequena área se pegando, né? Apalpando, um encostando no outro. Vai, Bosquilha pra bola, toque de cabeça, vai embora. Desviou no primeiro pau, desviou no jogador da Ponte ali, foi embora. Acho que foi o Léo Gomes que desviou essa bola. É mais um escanteio. Segundo seguido aí pro time do Operário. E o Bosquilha é o Elvis deles. Jogador que já jogou até no futebol francês, no Monaco. O Carlos quer que fala Monaco. Monaco da França. E agora o Danilo Barcelos vai conversar ali com o jogador da equipe do Operário e também com o árbitro da partida, o Léo Gomes. Escanteio. Escanteio, vai pra bola, na boca do gol, Vinícius dá um murro na bola, tira dali, cai na entrada da grande área, tira essa bola daí, meu filho, tira essa bola daí, meu filho, alongou o passe pro Elvis, o goleiro deles, o Wagner tá quase que no meio campo, solta a bola, vem pra Gabriel Feliciano, o lateral esquerdo vira o jogo, toca lá do outro lado, trabalhando com o Maguinho, dominou, tocou pro Bosquilha, bateu na bola, Lucas Cunha se joga nela, voltou pra Gabriel, vai queimar daí, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Ai, ai, vai embora. Tiro de meta para Macaca. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. JHNK Guirri. Pra cima, Ponte. Eu falei aqui do Celso Fittipaldi, falei já do torneio da SEC, onde o pessoal, os coleguinhas da imprensa tiram as diferenças. Deixa eu ver quem mais. Leandro Vieira Costa. Esse é o pior time da Ponte Preta de todos os tempos? Não, não é não. Já teve time ruim a Ponte. É a pior administração, pior presidente, aí eu tô contigo. A partir de hoje é só vitória dentro e fora do campo. Macaca rumo à Série A. Quem que é esse que tá aqui? RG. Ô RG, meu querido, que Deus te ouça. Deus ouve todo mundo, mas nem tudo dá pra ele prover, né? Precisa da ajuda do povo aqui também, né? Da terra. Akira Miyamoto. Like 17, o André Luiz, boa noite, Marcelo. André de Santos, boa noite, meu querido. Abraço pra você. Ciro Silva, vamos que vamos. Hoje vai dar Macaca boa transmissão. Amigo Marcelo, cadê seu irmão? Já, já, surpresa, hein? Já, já, surpresa. Acho que tá assistindo você com aquela água santa. Não, ele atrasou um pouquinho, pegou muito trânsito, né? Porque ele tem outros compromissos, é um cara muito compromissado. Mas já tá na tela, Felipe? Daqui a pouco aparece, hein? Daqui a pouco ele aparece. Daqui a pouco a gente vai colocar ele em tela cheia. Essa cara bonita. Pode ver que a gente tá com 52 ao vivo. Quando ele aparecer na tela, vai para 5.200. Pronto, Felipe falou que tá ok. Aí, ó. Ó que lata bonita. Ciro, um abraço, meu querido. Boa noite, Carlos. Alô. E o bom é que a sua lata é parecida com a minha, né? Então tudo que você falar, eu digo idem. Tamo por aqui, vamos que vamos. Já chego com a Macaca vencendo e vem Ponte, Corsato. Vem Ponte Preta dividida por ali do Elvis. Aí o juizão atrapalhou ali o jogador da Ponte. Era o Léo Gomes que tava na bola. Chega a Bosquilha, vai pra cima na marcação. É pro Pablo, dominou, tocou pro Bosquilha, perna direita, bateu pro gol. Nuberto deu de defesa. Deu de zagueiro pro time do Operário. A zaga da Ponte também atabalhoada, hein? Tirou de qualquer jeito ali o Diego Porfírio. Poderia ter calma também, mas deu sorte na sequência, recuperou o time da Ponte. Bola alongada na frente para Brandão. Aí eu gosto do Brandão, para brigar lá na frente. E esse jogo é propício para ele. Vai para cima do Klaus. O Klaus bobeou, recuou essa bola. Tocou pro Wagner. Vai para cima dele, Brandão. Vai para cima dele. Mas já fez o gol também, né?
Tô querendo muito, viu? E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tô aqui com o Genivaldo Pereira no chat, Operário representa Campinas. Vamos, Burger, diz ele. Passados 13 minutos do primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, fechamento do primeiro turno em Ponta Grossa. Vou me beliscar, cara. A Ponte tá ganhando, hein? Gol de Brandão, 1 pra Ponte, 0 pro Operário. Tem condições aí, meu plantão? Sempre. Solta a voz. 14 minutos do primeiro tempo, Série B, Campeonato Brasileiro, Ceará e CRB vão empatando 0-0. 8h30 da noite, a bola rola para Goiás e Esporte. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, para você ligado também na Rivalo. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. A maior patrocinadora do futebol paulista, patrocina agora a Copa Paulista. Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Sou eu e você e eu e todo o timaço do portal Futebol Interior. E a Ponte é mais um escanteio, cara. A Ponte tá gostando de jogar no campo pesado, É o campo terceiro, molhado. viu, Corsato? Foram 2 aqui pelo lado direito, né? E agora 1 pelo lado esquerdo. E o gol sai numa jogada de escanteio aqui pelo lado direito, numa cobrança do Elvis. Vai ele de novo pra bola, o artilheiro da Ponte, junto com o Potker na competição com 2 gols. Jogando com o segundo a pele, de luva preta, vai Elvis pra bola, perna direita, a meia altura do primeiro pau, desviou, a bola vai embora. Foi o Pablo que mandou essa bola para escanteio, mais um no jogo, favorece a Ponte de novo, vamos tentar, Elvis. É isso, cobrança fechada do Elvis no primeiro pau, hein, a meia altura, o Pablo meteu a testa nela, jogou bola na linha de fundo, anote aí, é o 4º escanteio para a Ponte no jogo, vem Elvis na bola. Elvis vai para a bola em frente ao trem fantasma, a torcida organizada do Operário, para a boca do gol no primeiro pau, desvio de novo. Mais um. Vai cansar a perna, hein? E todas elas jogada no primeiro pau, ele não tá querendo colocar a bola no segundo pau por enquanto não, né? Parece que é a jogada ensaiada do Zanardi, 5º escanteio no jogo. Vai Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, quase olímpico. O goleirão tirou na sequência, a bola ficou com o time da Ponte. E ele marcou perigo de gol. E teve jogador da Ponte empurrado ali, hein? Foi o Brandão, né, Carlos? Sim, foi o Brandão. Na verdade ele desistiu da bola, né? Desistiu da bola, aí fica aquele agarra-agarra, aquele empurra-empurra dentro da grande área. Mas o Elvis mandou direto dessa vez, hein, velho? Ele não quis saber, não é que o Wagner, goleiro experiente, né? Foi pra bola e fez a defesa, mas se o Wagner não tá ligeiro ali, seria o segundo gol da Ponte. E viu, mesmo Corsato? assim ela bateu no travessão, né? Não. Explodiu no travessão. Não, acho que foi só o Wagner mesmo. Quem explodiu no travessão foi o zagueiro. Pode ser que eu tenha visto errado, tá? Mas pra mim o zagueiro bate no travessão depois que o Wagner faz a defesa. O Marco João Carvalho em Campinas tem muito ponte pretano com dinheiro que podia ajudar a Ponte, mas acho que ninguém confia nessa diretoria. Bom, vamos que vamos. Vem o time do Operário trabalhando, posse de bola com o Maguinho, tocou pro Beto. Boa bola pro Bosquilha. Aí a Poça ajudou, mas na sequência chegou fazendo a falta o Danilo Barcelos. E agora a Poça d'Água ajudou a Ponte porque parou a bola, né? O Bosquilha não conseguiu jogar a bola na frente, só que agora campo molhado, bola molhada, para quem pega bem na bola, Carlos. Aí o goleirão da Ponte, o Vinícius, que tá fazendo a estreia como titular hoje, vai ter que ficar bem atento, né? Vai ter que ficar esperto o menino Vinícius, porque tem o Bosquilha, né? Ele bate bem, ele pega bem na bola. Camisa número 10 tá voltando hoje ao time do Fantasma. E tá lá, o Vinícius armando a barreira. Já que a promessa do Dr. Torrano não foi cumprida, né? Porque ele categoricamente disse que os jogadores estariam inscritos para essa rodada. O Vinícius tá no gol, boa sorte para ele. Vai pra bola o Bosquilha, quase 17, 16 e 55. Todo mundo ali na linha, na risca da grande área. Pra bola, na boca do gol, toque de cabeça, ela vai embora. E pra mim quem bate na bola é o zagueirão deles, viu? É o Miranda. Então a bola se perde, vai embora, é tiro de meta pra Ponte, né, Carlos? É isso, camisa número 44, o Miranda, zagueiro, apareceu ali entre os jogadores da Ponte, meteu a testa na bola, jogou bola, linha de fundo, o capitão Bosquilha bateu, foi cruzamento, ele não bateu direto não, aí tava na marcação pra cima dele lá, o Lucas Lima, o Lucas Cunha. Eu ouvi você falando com o Frank na abertura de jornada, né, e o Frank falava do Diego Leão. Eu entendo que nesse momento talvez os Zanardi queiram os caras mais experientes, mas eu não consigo entender por que o Diego Leão não joga
e o Lucas Cunha titular nessa zaga da Ponte. Deixa eu ver se eu não estou fazendo confusão aqui. O 44 é o Klaus. O 16 é o Miranda, né? Foi o Klaus que cabeceou. Foi o 44. Beleza, então é isso. Foi o Klaus que cabeceou essa bola. E os caras vêm. O Fantasma vem com o Berto. Lá pelo lado direito vai pra cima da marcação por baixo. Chega a zaga da Ponte, tira. Aí caiu no pé do Elvis. Ele ganhou do Berto. De trivela, solta a bola pelo lado direito. Passa a metade do gramado pelo lado direito. Vem Júlio pro ataque pro time da Ponte Preta pelo lado direito. Para, pensa, pede a bola ali. O Kevson foi falta, hein? Kevson curtindo uma de ponta direita. Sofreu a falta. Falta pra Macaca, falta pra Ponte, Carlos. Falta em cima do Kevson aqui do lado direito do campo, né? O Kevson virou atacante agora, né? Agora o Kevson é atacante. E ele vai bem. Melhor. E ele vai bem. É uma das gratas surpresas aí desse time da Ponte Preta. Falta cometida ali pelo jogador do Operário. Pela ponta direita vem Elvis de novo, viu, Corsato? Para fazer a cobrança da falta. Canto baixo da sua tela, canto baixo de qualquer que seja o seu aparelho. Elvis. Para fazer a cobrança, vem bola na área do Fantasma. Vai pra bola, Elvis, na boca do gol, toque de cabeça, ficou viva por ali. A Ponte pede um toque de mão, aí chega a zaga, tira. A bola voltou, sobrou um chute pro gol. Ela passa, vai embora. Com desvio, hein? Com desvio. Léo Gomes bateu nessa bola, escanteio pra Ponte, mais um no jogo, Carlos. O Léo Gomes bateu pra bola, ele não pegou legal, né? Mas teve desvio ali, por isso acabou indo pra linha de fundo. Escanteio para a Ponte no chute do Léo Gomes, que é uma das novidades aí, uma das 4 novidades do técnico Márcio Zanardi para esse jogo em relação ao último jogo da Macaca, viu, Corsato? Neucilo Cato, Ponte Preta já está ganhando. José Henrique Aguirre, vamos, Macaquinha querida. O Beto Beleza tá aqui, escanteio para a Ponte no primeiro pau. Essa nem chegou no primeiro pau, mas aí o árbitro já pegou aquela muvuca, aquele empurrão, aquele momento casa, e aí não tá valendo mais nada. Você não vai parar de falar esse negócio? Não, só quando o Arthur Eugênio mandar eu parar. Mas ele não ouve mais a nossa transmissão. Não, o Arthur Eugênio não vai mandar você parar nunca, porque pensa num cara que gosta do confronto. Então ele não vai mandar você parar nunca, pelo contrário, ele vai mandar você aumentar. Paiola. Também não vai, esquece. É só eu, como eu não mando porcaria nenhuma, então você vai continuar falando. Então agora eu vou falar só casa, aí você já entende. É posse de bola pro time do Operário. Opa! Fizeram um sanduíche de jogador de Operário ali. O jogo tá parado e é mais uma falta pro Fantasma. Mais uma falta pro Fantasma. Quem foi pego ali foi o Matheus Trindade. Jogo tá parado, falta pro time do Operário. FI Play, som e imagem do melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Mike. Oi, abraços pro Carlos, do seu filho Mike e seu genro Lucas. Um beijo pro meu filhão e pro meu genro favorito. O genro que torce pro Grêmio. Não sabe nem que é futebol. Esquece. Posse de bola pro Fantasma, chega na batida por ali, a Ponte recupera a posse de bola, vem pro campo de ataque, Léo Gomes, abre o passe, toca na direita pro Kevson, muito forte. Mas aí deu a chegada do zagueirão ali, o Miranda meteu o pé na bola, tirou dali, na verdade era o número 27, o Gabriel Feliciano, manda a bola para lateral pra Ponte, olha o Kevson navelou ali, Carlos. Verdade, o passe do Léo Gomes, você falou que foi muito forte, eu achei que foi muito fraco o passe, e aí o jogador, o Gabriel Feliciano, conseguiu tirar, mas seria uma boa jogada pra Ponte, bola aqui pelo setor de ponta direita, era lateral para a Ponte, mas a Ponte já perdeu a bola. Lateral para o Operário, a Macaca segue vencendo o jogo 1-0. Ricardo Monteiro, boa transmissão, Corsato, mas esse Barcelos sempre atrapalhando a Ponte. Não acho, discordo, mas tudo bem. Respeito. Beija Lima, 2-1, Operário de virada. Beto Beleza, like. Vamos lá, rapaziada. Joinha na transmissão, né? Se tocar no coração, compartilha a transmissão também. Chega mais na live do Portal Futebol Interior. Vem pro campo de ataque, o time do Operário chega. O Palácios mete a cabeça na bola, tira dali, ela cai com Bosquilha. Bosquilha no meio, esse time do Operário não é bobo não. Vinícius Diniz fez a finta, tocou pra Maguinho. Saudades do que a gente não viveu. Cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte. Gira Márcio Silva e aí na sequência ficou sentindo ali o Palácios. O árbitro não ia marcar a falta, mas depois marcou. Depois marcou a falta e o Palácios está caído sentindo o pé direito, Carlos. O jogador da equipe do Operário veio pra... Nossa, pegou por baixo, hein, cara. Ele pisa no pé do jogador da equipe da equipe da Ponte e não dá pra dizer que foi sem querer, tá? Não dá pra dizer que foi sem querer. Ele Algum lance pisou. pro VAR, você acha?
Não, eu acho que é lance para cartão amarelo. Para expulsão, não. No mínimo. Mas seria lance para cartão amarelo. Mas lance para VAR não seria, não. Mas, cara, foi maldoso o jogador do Operário agora, viu, Corsato? E se ele for atendido, ele vai ter que ficar 1 minuto fora do campo, né? Por enquanto não foi atendido ainda, não chamou o departamento médico. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Beto Beleza fala assim, lembra da novela Porto dos Milagres? Aqui a novela chama Ponte dos Milagres. Ô Frank, metade do primeiro tempo já se foi, 1-0 para Macaquinha. E a Ponte faz uma boa partida, aguerrida, procurando espaço e achando espaço em campo. Marcelo, tá muito interessante. E olha que essa equipe do Operário é perigosa, hein? Não pode vacilar com eles, não. E agora o Palácios devolveu no Ailon. Só que assim, devolveu no jogo de corpo, mas quase que jogou o cara pra fora do campo. Bola pro Brandão, tentou de cabeça escorar, bola pro Elvis. Aí chega no meio do caminho, o Maguinho tira. Bola enfiada no campo ofensivo pro time do Operário, vai pra cima na marcação. Márcio Silva na boa, ganha do Berto. Já invadia a grande área e agora não teve poça d'água não. A bola rolou. A Ponte recupera a posse de bola, vem com o Elvis. Trabalhou, soltou na frente pro Porfírio. Linha de fundo, lado esquerdo, tocou. É pro Kevson, vai bater pro gol. Trava a zaga. Aí chegou o Danilo Barcelos. Ganhou a segunda bola, mas o toque foi errado. Toque foi errado, mas chegou a Ponte no ataque na base da velocidade. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marcando 24 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada. Germano Krieger, Ponta Grossa, te contei não. Confere comigo. No placar FI, Operário 0, Ponte Preta 1. Qual é a boa, Carlos? Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada. Ontem o América Mineiro perdeu mais uma, cara. Avaí 2, América 1. Ontem também o Vila Nova de Guto Ferreira venceu Fortaleza pelo placar de 2-1. 25 minutos do primeiro tempo, bola rolando para Ceará e CRB. Vão empatando pelo placar de 0-0. Nada ganha da emoção. Rivalo, acesse o QR Code que está na tela e faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu, tô com a macaca com o fantasma na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Danilo Barcelos, naquela bola que ele dá um chute para evitar o contragolpe ou para tentar dar o passe pro lado direito, ele acaba sentindo alguma coisa ali, vai ser retirado de maca. Jogadores do Operário entendendo que ele tá fazendo cera, né? E lembrando que o Danilo Barcelos ficou muito tempo afastado da Ponte Preta ano passado devido a problemas no joelho, né? E agora o Márcio Silva vai ali conversar com alguém na comissão técnica da Ponte. E agora ele conversa com o Feliciano, o departamento médico da Ponte Preta foi chamado para ir ao gramado. Então agora o Danilo vai ter que ficar um tempinho aí fora, porque ele foi atendido dentro do gramado. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O recado aqui, Malu Silva, vai que é sua, Operário. O Operário tá no campo de ataque, vem com o Gabriel Feliciano no manual, se movimenta por ali o Arlon, no peito dele, recebeu, dá por baixo dele ali o Júlio, mas não consegue tirar, a bola volta, sobra, é pro time do Operário, quem domina é o Matheus Trindade, vira o jogo, toca pra Maguinho, vai pra cima da marcação do Porfírio, deu tapa na bola, melhor pra Ponte, Lucas Cunha, jogou na frente pro Brandão, aí a zaga tirou, a bola voltou pra Danilo Léo Gomes. Tinha o Elvis, tinha o Brandão. Ele tentou o Elvis, mas a bola foi em direção do Brandão. Passou por ele, não parou na poça d'água. E fica pro goleiro Wagner, que vai sair jogando aqui no campo de defesa. Nessa bola perigosa. Tá aí jogando pro time do Operário. Toca para Matheus Trindade, deu a bola para Bosquilha. Voltando ao time, o número 10, armador, artilheiro do time na competição. Ele que é um dos destaques do Operário. O Operário que é campeão paranaense, na final venceu o Londrina, tricampeão paranaense, o fantasma que tem Luizinho Lopes no comando, solta a bola pela direita, trabalhando com ele com o Bosquilha, dominou, vai pra cima da marcação, Danilo Barcelos chegou, ganhou, tocou pra Ponte, bola pra Brandão, vai pra cima da marcação, ganhou, tocou pro Elvis, aí não tem ninguém na frente, o Elvis vai ter que dominar, segurar, pediu a falta e ela veio, pediu e recebeu falta, campo de defesa lado esquerdo, favorece a macaca, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano.
Ricardo Monteiro, valeu. Rony César, Operário perder para ruim Ponte Preta é muito feio. O jogo tá na metade só, não tem muito jogo ainda. Mas realmente a fase da Ponte não é boa. Dos últimos 12 jogos, aliás, o ano da Ponte é péssimo, né? 11 derrotas e um empate. E agora o Léo Gomes acertou ali o jogador Pablo da equipe do Operário. Tá parado o jogo. Falta, posse de bola para o Operário. O Pablo, que não jogou contra o Sport, estava suspenso. O Sport, que aliás foi o último time do Pablo, né? E o Bosquilha foi poupado nesse jogo contra o Sport. Está voltando ao time do Operário. O Operário que já contratou um jogador nessa janela e já está no banco de reservas, que é o Maxwell, jogador que já passou pelo Operário, aliás, passou pelo Guarani Futebol de Campinas. Trabalhando, vem Bosquilha para cima da marcação. A arbitragem vai marcar a falta. Eu achei que não foi nada, hein? Ele gosta de uma falta, hein, velho? Ele até chora por uma falta, o árbitro da partida, hein? E foi, né? Empurrou, né? Depois o jogador continua, mas... o jogador da Ponte empurra ele, o Léo Gomes. O Léo Gomes. O Léo Gomes empurra ele, foi falta, sim. O jogo tá parado, o Léo fala que não foi, mas foi falta, sim. O jogo tá parado, falta pro Operário, lado esquerdo, canto baixo da sua tela. Vem bola na área da Macaca. É isso. O Léo Gomes fala que não foi, mas foi depois na sequência, na repetição. Vinícius, o goleiro da Macaca no jogo de hoje, 29 minutos passados do primeiro tempo. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. A Ponte joga a semana que vem na terça-feira, tá? Então, Hora da Macaca confirmadíssima, 9 da noite. Bola pra dentro da grande área, vai pintar o gol de empate, a batida sobrou, ficou viva por ali, vai pintar o gol! Ela passa, vai embora! Ela passa, vai embora no chute do Vinícius. Passou muito perto, ficou viva, pererecando, ninguém tira. Quase o gol de empate do Fantasma. Hein, Carlos? Esse fantasma seu aí também, ele tá assustando ninguém, vamos combinar, né, cara? Cara, não aparece um pezinho nosso ali pra tirar essa bola, né, velho? O pé que apareceu foi do camisa número 20. O Vinícius Diniz, ele bateu pro gol, ela pegou na rede, mas pegou na rede pelo lado de fora. Linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Vinícius da Ponte Preta fazer a cobrança. Eu que falei na Hora da Macaca que o goleiro teria que ser trocado, né? E o Márcio Zanardi entendeu que realmente a fase não era boa pro Guilherme Viana. A Ponte vai na briga, vai na luta, mas a bola fica pro time do Operário, que é um time bom, habilidoso. Vinícius toca a bola pra Bosquilha dominou. Bosquilha que é base do Guarani, né? Depois foi pro São Paulo, fez carreira no exterior. Lucas Cunha falhou, vai pintar o gol, a batida já era! Gol do Operário! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Com aquela colaboração do nosso zagueirão Lucas Cunha. E ele é artilheiro, é o Pablo. Bobeou, o zagueiro da Ponte não conseguiu afastar o perigo. O Pablo da entrada da grande área aqui pelo lado esquerdo. Dominou, ajeitou e mandou pro fundo da rede sem chances. Pro goleiro Vinícius que pulou, mas não pegou. Tá empatado o jogo em Ponta Grossa. Pablo! Agora tá tudo igual. Agora um pro Operário, um também pra Ponte Preta. Me dá o detalhe. Me dá selfie do gol da equipe do Operário, Carlos. Eu não me sinto confortável em ficar criticando os jogadores da Ponte. Os caras jogam sem receber, né? Mas o Lucas Cunha, eu havia falado há 10 minutos atrás que não entendia por que o Lucas Cunha joga e o Diego Leão é reserva nesse time. Com todo respeito, o Lucas Cunha é muito ruim, né? Mais uma falha dele, assistência dele, né? Pro gol do Pablo. Aí, amigo, aparece... O Pablo é artilheiro, né? Todo mundo sabe que ele é artilheiro. Mete a bola na rede mesmo. Fez um golaço, mas o Lucas Cunha, pelo amor de Deus, né? É isso, tá tudo igual. Frank, a Ponte Preta, como nos outros jogos também, tem muitas falhas, né? É esse tipo de problema que joga contra o time também, né? Até aqui nós estamos falando de 32 minutos. Marcelo, até os 30 a Ponte é uma partida tranquila. Primeira bola que chega num campo molhado, a maneira que o Lucas Cunha foi para cortar a bola, eu não gosto, estou com o Carlos, é ruim criticar. Mas, meu amigo, não é assim que se joga futebol, né? Um jogador experiente, que já passou pelo esporte. Faça-me o favor, né? Doou o gol para o Operário. FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Olha o Maguinho imitando o Lucas Cunha, entregou pro Elvis, pau nele, falta. Maguinho é nossa, hein? Falta pra Ponte Preta, que tava um pouco longe do gol, mas é falta pra Ponte e pode levar perigo, Carlos. Pode sim, tem o Danilo Barcelos que chuta forte, né? E o Elvis um pouco mais colocado. Foi falta, o Maguinho não teve o domínio da bola. E aí o Elvis acabou ganhando essa falta aí pra equipe da Ponte. Meia esquerda, canto alto. Falta para Ponte, Barcelos 14 e Elvis 10. O Barcelos mais forte com a esquerda, o Elvis mais colocado com a direita. A chuva chega lá no Paraná, lembrando que temos previsão para chuva amanhã aqui na nossa região, na região de Campinas. Elvis, vamos meu 10. Vamos Elvis, 30-3, a barreira tá um pouquinho à frente da linha ali da grande área. Meia esquerda, Elvis autorizado, perna direita, bateu pro gol por baixo, pegou o goleiro. Wagner faz a defesa, Carlos. O Elvis bateu por baixo da barreira, né? Pegando o campo molhado, né? Esperava ali um toque por baixo, mas o Wagner foi bem, fez a defesa, colocou o corpo na frente. Em dois tempos, segurou, boa defesa do goleiro do Operário. E agora o Maguinho deu a bola pro Bosquilha, passou por ele, sobrou de novo pro Maguinho, falta! E cartão amarelo, hein? Pro Márcio Silva. É isso, Márcio Silva que tá voltando de suspensão, né, Corsato? Só pra variar, hein? tá? Ele gosta. Ele gosta, hein? Ele gosta de um amarelo. Camisa número 44, Márcio Silva. É o primeiro cartão do jogo, né? Isso. E é pra Ponte, Márcio Silva. O Márcio Silva não fez nada, vamos combinar, né? Era pro Léo Gomes, né? A falta quem fez foi o Léo Gomes e não o Márcio Silva. Mas o árbitro deu o cartão pro Márcio Silva. Tá amarelado o jogador da equipe da Ponte Preta. E o Márcio Silva tá perguntando, é pra mim esse cartão? Você tem certeza que é pra mim o cartão? O juiz tá dando o cartão pra ele, camisa número 44. Márcio Silva, você tá parecendo eu lá em casa, calado eu tô errado. Você não fez a falta, mas tomou cartão amarelo. Você tava na jogada, mas a falta quem faz é o Léo Gomes. Não sei se o VAR pode intervir nessa situação aí, né? Não, de amarelo não, só se for vermelho. Falta pro time do Operário. Vai empatando o jogo. A Ponte saiu na frente com o Brandão a 6. O Pablo, qual é a música, Pablo? Empatou a 30. Tá tudo igual, 1-1. E agora ali tem uma muvuca para saber onde vai ser a cobrança da falta, né? O Matheus Trindade conversa ali com o Danilo Barcelos. E o Pablo, que já fez um gol, quer fazer o segundo. Quer ser feliz em dose dupla. São 4 na barreira do Vinícius. O goleiro da Ponte Preta. Lembrando que tem enquete lá no YouTube também pra você votar. O goleiro do Operário tá ali, cara, perto. Será que ele vai bater essa falta, velho? Ele tá organizando alguma coisa ali. Acho que ele tá falando pro cara, ó, você bate ali que o goleiro deles não vai pegar. Aliás, o uniforme muito parecido dos dois goleiros. O árbitro, o baiano, vai conversar com alguém na comissão técnica da Ponte. Com relação, ele mostra ali a camisa. Alguma coisa com a camisa. Ele quer ver o número, acho que para dar cartão pro cara, né? É para um jogador da Ponte, viu? Ele vai dar cartão. Continua falando. Sei não se ele não vai dar vermelho. Ele escuta o jogador da Ponte. Amarelo. No banco de reservas, tá? Agora quem é? É o Rodriguinho. Rodriguinho. Ô, David da hora, hein? Agora pronto. Um deles. Eu acho que é o David da hora. David da hora. Atacante. Então, sem jogar, tomou cartão amarelo. Eu vou colocar aqui embaixo, né, que ele tem amarelo, sabe? Para não causar alvoroço. Bosquilha pega bem na bola, hein, gente? É o David da hora mesmo, número 18, que tomou cartão amarelo. Bosquilha pega bem na bola, é falta frontal. Deixa eu ver quantos jogadores na barreira da Macaca. 1, 2, 3, 4. E que demora pra bater essa falta também. Ele foi lá dar o cartão pro cara. O Diego Porfírio é o homem base, é o que conversa ali com o Vinícius. O Pablo dá toda a pinta que vai bater essa bola, mas ela tem ângulo pra quem bate com a perna direita ou pra quem bate com a perna esquerda. Carlos, qual é a sua preferida, esquerda ou a direita? Pra bater. Bosquilha, pra bola na barreira. Em época de política, eu prefiro me abster desse negócio aí, tá? Entendi. Posse de bola pro time do Operário, bola pelo lado direito, vai pro Maguinho, sai da ponta, vem pro meio, ganhou da marcação, ali pro campo ofensivo, opa, chegou, bateu na bola, a equipe do Operário pediu a falta, o árbitro deu vantagem, o Operário fica com ela, a bola vem aqui pelo lado esquerdo pra Gabriel, Feliciano, dominou com a perna direita, puxou pra perna esquerda, pra perna direita, cruzamento, a meia altura, na boca do gol, afasta a zaga da Ponte Preta, mete o pé na bola, tira dali, o jogador da Ponte que é o Júlio, bola enfiada na frente pro Brandão, carreira solo,
Carreira solo do Brandão, fica fácil pro goleiro o Wagner. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. E agora o árbitro para o jogo ali, marcação de falta pro time da Ponte Preta, o jogo tá parado. Ele gosta de parar o jogo, o árbitro, hein? E gosta de uma resenha, gosta de conversar, velho. Tá conversando com o Lucas Cunha, que deu assistência pro gol do Pablo, o zagueiro da Ponte. Vale assistência pro Lucas Cunha? Ele pode computar uma assistência pra ele. Tem palpite, a enquete lá no nosso YouTube, tá? Você que tá no canal de áudio, vai lá pro YouTube também, dá uma moral pra gente. 64% da nossa audiência, entendendo que o Fantasma vai vencer o jogo, 7% no empate, 29% pra Ponte Preta, bola enfiada na frente, lado direito, passa por todo mundo fácil pro time do Operário, tava na jogada o Júlio, a bola se perde e vai embora. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Operário saiu jogando errado, a Ponte recupera Palácios, jogou na entrada da grande área, era pro Elvis, sobe Maguinho, mete a cabeça na bola, vai sobrar lá do lado esquerdo, corre Elvis, continua chovendo em Ponta Grossa, no Paraná, a bola com Danilo Barcelos, dominou, meia esquerda, ponta esquerda pra Elvis, perna direita, jogou dentro da grande área, na boca do gol, toque de cabeça! Kevson, no cantinho, goleiro foi buscar, hein, Carlos? Bela jogada do time da Ponte Preta, eu só quero confirmar aqui, porque eu acho que quem cabeceou foi o Léo Gomes, mas... também posso confiar aqui no meu narrador, né? Mas, cara, tinha endereço, hein? Tinha endereço, o Wagner, 40 anos tem o Wagner, experiente, goleiro da equipe do Operário, foi pra ela e fez mais uma boa defesa. Cara, eu sei que é a praia do Francisco, né? Mas olha que o jogador da equipe da Macaca, olha que a Ponte tá jogando bem, cara. Macaca tá jogando bem. Tô gostando do jogo da Ponte. Só tomou o gol porque ganhou de presente o Operário, né? Maguinho, já o Frank vê se concorda então com o Carlos. Posse de bola para Maguinho, soltou essa bola, trabalha por ali com o Klaus, deu para Miranda. Miranda domina, toca a bola para Matheus Trindade aqui no círculo central do gramado, vai para cima da marcação dele o Brandão. A Ponte toda atrás na linha da bola. Só que essa bola tá aqui no campo de defesa para Klaus, zaga central. Toca a bola para Miranda. Miranda domina na quarta zaga, toca para Bosquilha. Aqui do lado esquerdo ainda no campo de defesa. Sobe a marcação, o time da Ponte, o Júlio bate na bola, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola para a equipe do Operário. O Berto ganhou, tocou a bola pelo lado esquerdo para Feliciano, toca a bola para Bosquilha. Bosquilha domina, na verdade é o Vinícius Diniz. Solta a bola para Maguinho, Maguinho trabalhou essa bola, tocou para Ailon, número 11. Ele é rápido, ninguém marca, ele vai para o campo de ataque, linha de fundo, cruzamento na boca do gol. Júlio de cabeça dentro da grande área, tira. Aí cai com o Kevson, domina, o Pablo marca ele, aí ele tem que sair do árbitro também, tentou o passe lá pro Elvis, errado. Melhor pro time do Operário, mas o árbitro marcou uma falta em cima do Kevson. Não levou a vantagem na jogada, né? Aí ele para marcar a falta. O detalhe do goleiro Wagner, Marcelo, ele tem base no Atlético Paranaense, né? Mas tem uma curiosidade. Ele jogou durante 15 anos consecutivos em Portugal, de 2009 a 2024. Voltou em 2025, ano passado, para a equipe do Operário. Não foi titular na temporada passada. Esse ano é titular do Operário. Posse de bola para Ponte, ponta esquerda, Elvis, de calcanhar para Porfírio, cruzou na boca do gol, segundo pau, sobe a zaga, deu rebote, Danilo Barcelos queima pro gol, bateu, desviou, voltou para ele, queimou pro gol, bateu na zaga. Duas tentativas, aí o Berto recuperou, o Palácio está na marcação dele, ele joga atrás para Feliciano, Feliciano vai puxar o contragolpe, solta essa bola aqui no campo ofensivo, aí chega derrubando tudo. Lucas Cunha, derruba o Pablo, faz a falta, campo de defesa lá do esquerdo, pertinho da divisória do gramado. Canais Futebol Interior, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca e YouTube, Hora da Macaca. Simbora com a gente. Trabalha a posse de bola, Vinícius Diniz, trabalhou essa bola, tocou para Miranda. Na quarta zaga, devolveu, tocou a bola pelo lado esquerdo para Feliciano. Alongou o passe, tocou na frente para o Berto. Posição legal. Júlio vai para cima dele, linha de fundo, cortou. Fez a finta, ganhou a perna esquerda, cruzou dentro da grande área. Chega, a zaga da Ponte tira. Mas não valia mais nada esse carnaval do narrador, porque o jogo tava parado, que demora, hein? Auxiliar não, o número 2, o Eli Carlos Franco da Bahia, pelo amor de Deus, pelo amor, hein? É que tem o VAR, né, Marcelo? Ele na dúvida, né? Na dúvida deixou o jogo seguir, aí depois ele levanta a bandeira, porque se acontece alguma coisa,
o VAR podia consertar a história para ele. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 42 minutos e meio, 42 e meio passados, primeiro tempo de jogo. Rapaz, o Palácio está com a bola aqui, pelo amor de Deus, mas a arbitragem marcou impedimento. 42 e meio passados do primeiro tempo. Série B, Campeonato Brasileiro, 19ª rodada nesta quarta-feira em Ponta Grossa, no Paraná. Germano Krieger, o placar FI aponta. Operário tem gol de Pablo, pra Ponte, gol de Brandão. Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro, o Ceará vai empatando com o CRB 0-0, finalzinho do primeiro tempo lá, 44 do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, a bola rola para Goiás e Sport Recife, 9h30 da noite, tem Náutico e Londrina. Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, site para maiores de 18 anos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. O Elvis tentou uma bola da meia distância, né? A bola tá molhada, o Wagner em 2 tempos fez a defesa, depois ligou o Maguinho que saiu carregando, saiu levando todo mundo e conseguiu o escanteio lá pelo lado direito, Carlos. É o segundo escanteio pro Operário no jogo, né? O 8º no total, 6 pra Ponte, 2 pro Operário. Vem pra bola lá, acredito que seja o Bosquilha. Vamos conferir aqui, é o próprio, capitão do time, lado direito, perna esquerda. Mais quantos de acréscimo, Carlos? Não tô esperto, né? Mais 5. Vamos até 50, vai Bosquilha pra bola, escanteio lado direito, perna esquerda, se segura aí Ponte, jogou aberto, entrada da grande área pelo lado esquerdo, Feliciano tocou pro Pablo, já fez quer fazer o outro, cruzamento, toca de cabeça, ela vai embora. Mano do céu, o cara agora deu de zagueiro pra nós, hein? O número 44, o Klaus, ele subiu e lá no segundo pau tinha um cara livre. Se ele deixa a bola passar, era caixa, hein, Carlos? Ultimamente a gente tá tendo sorte com o Klaus, cara. Quem sabe, né? Vai saber, né? Mas é isso. Cruzamento veio aqui da esquerda do Pablo. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça ali do 44. O Klaus meteu a testa na bola. Ela foi embora, linha de fundo. Tiro de meta pra Ponte, chegando a 45. Vamos até 50, viu, Corsato? O Abimael deixando o like 40, Corsatos e Frank. Por falar em Frank, ele tá aqui na transmissão de carona com o Frank Francisco. Fala do jogo, Frank. 45 em cima da pinta, 1-1. Marcelo, a Ponte era para estar na frente, né? Vencendo a partida. Fazendo uma boa partida, guerreira, chegando muito mais. Mas doou o gol, mas a Ponte tá em cima, hein? Pode sair já, hein? Olha o Júlio pela direita, tocou pro Porfírio, lado esquerdo, invadiu a grande área, pra lá, pra cá, fecha, trava, a marcação, são 2, Maguinho pra cima dele, empurrou, falta. O Maguinho não foi inteligente agora, hein? Cara, tinha 2 da marcação do Diego Porfírio, ele fez a falta e a Ponte tem a chance de levantar essa bola ali no fedor, viu, Carlos? O Porfírio, né? Diego Porfírio que tava na jogada ali, ele não quis ir pra cima do Maguinho e aí o Maguinho fez a falta. O juizão, o Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia, ele gosta de uma resenha e ele ama. Você gosta muito de usar essa frase? Quando você gosta de alguma coisa, você não fala que você gosta, você fala que você ama, né? E ele ama uma falta. Falta para Ponte, lado esquerdo, canto alto, de qualquer que seja o seu aparelho, 10. Elvis, tá na bola, Danilo Barcelos, perto dele também, Corsato. Eu sou o Danilo Barcelos, eu fico aqui na entrada da grande área para pegar rebote, não vai lá não, pô. Quem vai bater essa bola é o Elvis. Só se for em dois lances, mas me parece que é uma falta direta. Pode jogar direto pro gol, hein? O Palácio está lá. O Palácio, sai daí, porque se de repente sair o gol, você tá impedido, meu filho. Sai daí, sai da pequena área, tenta atrapalhar o goleiro. Vai ser autorizado. Me parece que vai pintar uma jogada ensaiada. Só tem o Berto na barreira. E o árbitro olha lá pra todo mundo. Na pequena área, a casa tá formada, né? A casa tá formada e ele vai chamar o Márcio Silva. Gosta. E vai chamar o Klaus. O Márcio Silva já tem cartão, hein? Gosta de uma resenha. É 44 contra 44, Corsato. É isso. Vai pra bola. Em 2 lances. Danilo Elvis bateu pro gol! Na trave!
O Matheus Trindade subiu de cabeça para tentar tirar, ela resvalou na cabeça dele, explodiu no travessão. A bola recuperada para o time da Ponte Preta, passe alongado, muito forte. Cara, o Elvis joga muito, né? Na jogada no 1-2, ele com Danilo Elvis jogou pro gol, Matheus Trindade subiu, quase o gol da Ponte, Carlos. Joga demais o Elvis, né? Na bola parada de novo, levando perigo pro gol do goleirão Wagner. E, cara... Matheus Trindade não tá lá, a bola tinha entrado. Era caixa. A Ponte foi melhor no primeiro tempo, viu, Corsato? Pode até tomar o segundo gol aí, mas os meninos estão honrando a nossa camisa e a Ponte foi melhor no jogo no primeiro tempo do que a equipe do Operário. E agora o Danilo Barcelos deu uma chegada legal no Ailon, lá ficou sentindo, mas o árbitro deu vantagem. Melhor pro time do Operário, Gabriel tocou na boca do gol, Lucas Cunha. De peixinho se jogou na bola, a bola veio para Kevson. Kevson devolveu para Márcio Silva, toca a bola para capitão. Danilo Barcelos, aqui no campo de defesa, longo passe, toca na frente, não vai chegar, né? Não vai chegar, era pro Júlio, muito forte, ela se perde e vai embora. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. E naquele lance lá, nada de Matheus Trindade. Ele tava na jogada, mas ela explode na travessão, na junção com a trave ali. Né? O Matheus Trindade não desviou, não. Quase o gol da Ponte. Tem gol. Vai. Série B, Campeonato Brasileiro, 48 do primeiro tempo. Mikael, jogador que está sendo pretendido pelo São Paulo. Faz o gol do CRB. Que fase do Ceará, hein, velho? Zona do rebaixamento. E tá se enterrando lá, porque o Avaí ganhou. CRB fora de casa faz 1-0, Ceará 0, CRB 1. Brian Borges foi pra lá. Falta pra Ponte, campo de ataque, vamos ver no finalzinho do primeiro tempo, 48, linda finta do Júlio, ganhou da marcação, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga. O Júlio é muito melhor do que os laterais, todos que a Ponte tinha aí. Kevson ganhou da marcação, vai pra cima da marcação, aí o Júlio ganhou por baixo, não fez a falta, diz a arbitragem, a bola sobrou com o Elvis, solta pra Kevson, cruzamento na boca do gol, sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou a entrada da grande área, chega na dividida, é o Márcio Silva que tá por lá, ele vai marcar a falta. No Matheus Trindade, tá parado o jogo. A Ponte vai brigando, vai derrubando todo mundo ali. Eu não sei se na sequência, o Matheus Trindade sobe ali com a mão aberta e a bola acaba batendo na mão dele. É claro que é lance pra VAR, né? Mas pode ser que o árbitro tenha marcado primeiro a falta, né? Mas no começo do lance tem uma jogada do Júlio também ali por baixo. E agora tem um jogador da Ponte caído, é 16, o Léo Gomes, né, Carlos? Isso. Finalzinho do primeiro tempo, 49-40, o árbitro vai pedir a bola, provavelmente para terminar o primeiro tempo. Pega nas mãos do goleiro, coloca o apito na boca. O Léo Gomes vai lá conversar com ele, fala que levou um tapa na cara, ele fala que não. Apita o árbitro! Fim de primeiro tempo no Germano Krieger. Ponte Preta, gol de Brandão, nunca critiquei. Um para Macaca, um para o time do Operário. Pablo, assistência do Lucas Cunha. Um para Ponte, um para o Operário. Intervalo FI, tá no ar. Saída dos jogadores no gramado do Germano Krieger. Carlos Corsato. É isso, saída dos jogadores no gramado. O Operário saiu atrás, a Ponte Preta saiu na frente com o Brandão. Mas aí o Pablo foi para a rede, empatou o jogo. Um para a Ponte, um para o Operário. 19ª rodada, Série EB do Campeonato Brasileiro. Corsato, bom, por enquanto... Ninguém para falar aí, vamos ver se o pessoal da transmissão vai colocar alguém. Não, por enquanto não. Então se tiver alguém aí para falar, a gente coloca na volta depois do intervalo. É isso, Corsato, um pro Operário, um pra Ponte, intervalo de jogo. Muito bem, o Frank Francisco vai dar o teaser do comentário daqui a pouquinho no comando do Carlos, no intervalo FI, mas já quero pedir para você aí que tá no intervalo com a gente aqui no YouTube, compartilhar nossa transmissão, se não deu o like, deixa o joinha, é legal você fortalecer o canal. Lembro que segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca lá no YouTube, Hora da Macaca. Frank, 1-1, primeiro tempo de jogo já foi. E a Ponte não foi água de salsicha hoje, hein? Merecia estar vencendo. O Neuri tá pé da vida aqui, até quando esse técnico vai escalar essa P de Lucas Cunha? Jogador M, horrível, fraco. Tá brabão o Neuri Menezes, a assistência dele, né, cara, infelizmente. A fase não é boa, mas todo jogo a Ponte tem erro. Quando não é de goleiro, é de zagueiro, é de jogador na frente, enfim. É o momento, né? Vamos lá, então. 8 da noite, mais 23 minutos. Se liga com a gente, os nossos apoiadores. E daqui a pouco estamos de volta, hein? Com mais pra você
de Até Aqui, Ponte Preta 1. Operário também 1. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, intervalo de jogo, 19ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Os meninos na Ponte estão lá, estão se esforçando, né? O Frank Francisco falou há pouco aí, mas a Ponte já há 3 jogos, que a Ponte, ela perde, mas ela luta, ela joga e normalmente perde com falha, nos 2 últimos falha de goleiro e agora falha do zagueiro. Jornada esportiva para Rivalo. Nada ganha da emoção. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Acesse o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza é no Dadá. Hiper X Cap. Compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior. O mais completo. Ô Frank, antes de falar do jogo, na hora da macaca, eu falei que o presidente Dr. Luiz Torrano disse que os jogadores da Ponte Preta, os contratados, são 12 jogadores que a Ponte tem contratados. 12. Tá? Eu falei 12. Estariam à disposição no dia 20. Tive uma resenha com o Marcelo fala que não, que ele falou que poderia. Vamos ouvir então o que disse o Dr. Torrano, é 30 segundos. Boa. E aí eu quero que você e você do chat também, o Frank e você do chat, e o Marcelo, se ele vai continuar com a mesma opinião ou não, depois de ouvir a fala do presidente da Ponte Preta, o Dr. Luiz Torrano. Solta aí, Felipe. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo
tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Tá aí. Precisa soltar de novo, vocês entenderam? Primeiro eu quero saber do Frank, que não estava na resenha na hora da macaca com a gente. O presidente, ou eu tô louco, ele não disse que os caras estariam à disposição já para a janela do dia 20? Assim que abrisse a janela? Os 8 que ele falou, ele deixa Ele claro. garantiu. Na abertura da janela já estão inscritos. Estarão inscritos. Se eu não tô mal de português, é isso. Tá. Não, ele não fala que estarão inscritos. Ele fala que Como podem não? ser Peraí. inscritos. Escuta, peraí. Vai lá. Eu vou sair daqui e vou lá pôr de novo. Escuta. Cara, vamos repetir, ó. Ele fala, podem estar à disposição a partir do dia 20. Mas ele em momento nenhum fala, eles estarão à disposição. Vai, solta. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Cara, Ele fala poderão. Ele fala poderão. Eu falei pode, mas ele fala poderão. Dá a dupla interpretação. Eu entendo que dá uma dupla interpretação. Mas ele não crava. Eles já vão estar vestindo a camisa da Ponte Preta. É isso que eu falo. Mas assim, a gente, cara... Então, mas se não for para agora, o time tá caindo na tabela. O torcedor não acredita mais Você em ninguém lá, contrata cara. 8 jogadores... Então, mas aí, vamos lá. Por que eu chamei isso aqui? Porque quando o Marcelo falou aqui na transmissão do Futebol Interior... Sim, falei. Você lembra que você perguntou, você acredita? Eu perguntei. Você perguntou. E o que eu falei? Eu disse que essa é a primeira vez que o presidente vem a público, porque no Campeonato Paulista não tinham em pauta, né? Vem a público e fala, essa é a palavra oficial do clube, é a palavra oficial do presidente da Associação Atlética Ponte Preta. E agora, pela primeira vez, né, eu digo que estou decepcionado com o presidente da Associação Atlética Ponte Preta. Bobinho Porque ele. diferente... cara, eu não posso julgar as pessoas antes do acontecido, né? Mas eu estou decepcionado. Eu não acredito em nada que esses caras falam. Porque Não confio em nada que esses caras falam. o doutor Torrano, ele prometeu que os 8 jogadores, não estou nem cobrando os outros 4 que vieram depois. Só estou falando desses 8. E não foi eu que falei. É a voz dele. Isso aí não é montagem, não é IA. Tá lá no programa do dia 8 de julho, ele falou isso. Programa de quase 4 minutos de duração. Eu peguei isso aí do programa lá do dia 8 de julho. Tá? Então não é eu que estou dizendo. Foi a palavra do presidente. E eu, cara, tô decepcionado. O descrédito e a falta de respaldo que a instituição tem faz jus aos que estão comandando. Vou resumir assim. Eu decepcionado não tô, porque eu já esperava por isso. E eu falei aqui no começo da transmissão, é o seguinte, tem a história do Transferban Internacional e a história do CNRD. Mas 60 dias também você judiou, né? O Corinthians foi quase 60 dias o Corinthians liberar. era outro problema. O Corinthians não, era outro problema. não era outro problema, não, Carlos. Sim. Não, você está duvidando da minha informação. Não, eu não estou duvidando. Você está duvidando da minha informação. Não era tô. o problema do Transferban do CNRD. Não era. Não era só isso. Carlos, você está duvidando da minha informação. O Corinthians pagou... Começa assim, Marcelo. Você está duvidando da minha informação. O Corinthians tinha o Transferban do CNRD nacional. Aí o Corinthians ficou devendo a 3ª parcela e estava por vencer a 4ª. O Corinthians vai, paga a 3ª e paga a 4ª antecipada. A CBF demora quase 60 dias para liberar o Corinthians. Então acabou. Jogador. Então para que contratou os caras, velho? Então acabou, pra que contratou os caras? O CNRD tem que sair rápido. No Campeonato Paulista, a Ponte pagou de manhã, à tarde tava liberado. Mas era CNRD? Também tinha, que é a história do Hakim.
Não, do Raquinha é internacional. CNRD é nacional. Raquinha é internacional. Não, a Ponte tinha internacional, duas. ok. A Você Ponte pagou tinha uma as da duas. tarde, 2 da tarde você inscreve. O CNRD são aqueles 12 jogadores e técnico que a Ponte Preta deve. Inclusive, vou falar o nome de 2 que eu sei que estão lá. O Eduardo Batista e o Fábio Ferreira. Essa é a dívida do CNRD. Já é parcelada, já, negociada, essa é a dívida do CNRD. todo mês. A Ponte paga na hora do almoço, às 17h20, os jogadores estavam inscritos. Então tá bom, vamos lá, porque com o Corinthians não foi contrata. assim. Se for assim, não contrata então. Com o Corinthians não foi assim. Você pode se informar, você que tá ouvindo a gente pode procurar saber. Com o Corinthians não foi assim. Tá bom, vamos lá então. Eu não tô louco, né? O doutor Torrano, ele fala... Né? E aí eu não vou ficar interpretando o que o cara falou, pô. Não vou ficar interpretando, né? Agora aqui o Marcelo falou que eu tô duvidando da informação dele. Não era isso, mas eu não vou ficar aqui questionando o que ele tá falando, né? Não vou questionar a frase dele, porque o português foi bem colocado e foi bem dito ali. E o jogo, Frank? Macaca empatou com o Operário pelo placar de 1-1 e fez um bom jogo no primeiro tempo, hein, Frank? Sim, Carlos. A partida de hoje da Ponte dá para fazer, inclusive, análise tática. O time teve posse de bola, o time fez uma marcação bacana, a Ponte teve domínio de bola, o Elvis conseguiu achar espaço para jogar, O Márcio Zanardi deixou o Elvis numa faixa de terreno de campo onde ele está pegando a bola atrás da meia cancha do Operário. E aí ele consegue lançar o Brandão, o Kevson fazendo um falso ponta-direita ali, flutuando. O Kevson vai acabar virando o Brian Borges. A Ponte está se especializando nisso. Gostei da atuação dele, viu? Muito boa, por sinal. A meia cancha, Carlos, da Ponte também, mesmo ali com o Barcelos, o Léo Gomes está indo bem. O único problema que teve no time da Ponte é como todos os outros jogos. Foi essa falha infantil, bizonha, do Lucas Cunha. E não dá para aceitar, porque assim, ó, você coloca o menino para jogar, e aqui, gente, vamos me chamar de chato, eu vou sempre falar isso. Você coloca o Diego Leão para jogar, e a sensação que a gente tem é quando o menino erra alguma jogada, acontece alguma coisa, no jogo seguinte ele tá no banco. Horas, faça-me o favor, gente. Eu não tenho mais paciência com o Lucas Cunha, jogador experiente, jogador que já jogou no esporte, e jogando essa bolinha aí, meu... Pelo amor de Deus, deixa o menino jogar que é bem melhor. Carlão, na minha opinião, era para estar 2-1 para Macaca, tirando tudo que a Ponte criou. Só vou usar a bola do Elvis em travessão. Bom, continua chovendo lá. Rapidamente aqui, foram 6 chutes da Ponte em direção ao gol, 3 no gol. Do Operário, 7, 2 bolas no gol. 45% de posse de bola para a Ponte, 55% de posse de bola para o Operário. 9 escanteios no total, 6 para a Ponte, 3 para a equipe do Fantasma. Tô vendo a movimentação aqui, Corsato, parece que não tem movimentação de alteração no time da Ponte. No Operário, você sabe, né? Eu vou ter que dar mais uma olhada mais afinco, mas na Ponte Preta me parece que os mesmos 11 do primeiro tempo. Eu vou dizer que eu não me sinto confortável em criticar o jogador que está jogando na Ponte, mas vamos ter que aguentar mais um pouquinho o Lucas Cunha no jogo. Vai começar o segundo tempo, e para narrar todo o segundo tempo, vem aí o melhor narrador da Rua das Camélias. É ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Coça. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Temperatura nesse momento 14 graus em Ponta Grossa. Não chove, mas choveu muito. Os jogadores da Ponte, a maioria, jogando com segunda pele. O Elvis, por exemplo, com luva no primeiro tempo, né? E tá ventando aquela sensação de frio que corta tudo. Isso é um fake que ele fala, né? É Rua do quê? Das Camélias? O estúdio aqui, o complexo Futebol Interior. É mentira, porque tem 2 narradores na Rua das Camélias nesse momento. E você é melhor do que eu. Não, eu não discordo. Você é melhor que eu. Ó, eu não sei onde você viu essa estatística aí, tá? Mas a minha, 39% de posse de bola para Ponte, 61% para o time do Operário. Agora subiu um pouquinho. No intervalo subiu aqui. Você não acredita, na minha informação? Tô vendo estatística aqui, ó. Estatística de um outro site. Não vou falar qual, né? Mas de um outro site aqui. Eu até dei uma
uma atualizada aqui, peraí. Vamos lá. 40% para Ponte Preta, 40% Atualiza para mais um pouco aí que vai dar vai certo. chegar lá, né? A Ponte deu 9 chutes no gol, o Operário também. Foram 1 da Ponte em direção ao gol e 4 do Operário em direção ao gol. O Operário acho que mexeu, hein? Camisa número 26, daqui a pouco eu vou confirmar, viu, Corsato? Não, tá tudo tranquilo. Agora a Ponte vai começar com a bola no segundo tempo. Brandão, nunca critiquei, hein? Brandão foi pra rede no primeiro tempo, a 6 minutos, tá tudo igual, 1-1. Vai começar o segundo tempo. O árbitro da partida conta os jogadores do Operário, conta os jogadores da Ponte Preta, coloca o apito na boca, daquela babada no apito, Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Jogadores da Ponte fazendo trabalho de aquecimento. Eu não sei se não chegamos ainda a 15 minutos, porque eu não cronometrei o intervalo. 26 é o Maguinho. Maguinho, Tava né? no jogo, já estava no jogo, então não temos alteração. Vai começar o segundo tempo, apita o árbitro. Bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior comigo. Esse mal acabado do Carlos Corsato, Frank Francisco, Felipe Marques, todo o timaço do Portal Futebol Interior. Vamos que vamos para todo o segundo tempo. Quero você aqui no YouTube, YouTube Futebol Interior. Vamos chegar a 100 simultâneos. Vai ser legal ter você junto com a gente. Kevson pro Elvis, tocou pro Brandão, invadiu a grande área, vai pintar o gol, bateu no cantinho, pegou o goleiro. Tava impedido, ainda bem que tava impedido porque ele conseguiu perder o gol, tá? Tava impedido mesmo, você acha? Tava impedido. Demorou para levantar, mas tá certo, tá seguindo o protocolo, o Eli Carlos Franco, porque vai que não tá impedido, ele levanta antes, Mas né? o Brandão tá de sacanagem, essa bola tinha que ter na rede. Carlos, mas ele centroavante que quer fazer carreira, o Brandão tá perdendo os gols na Ponte, que pelo amor de Deus. Mas já centroavante que quer fazer, não, eu sei, mas centroavante que quer fazer carreira não pode perder um gol desse, pô. Sobrou na cara do gol, o Wagner pegou, mas não estava valendo mais nada. Mesmo time da Ponte, Vinícius, Júlio, Palácios, Lucas Cunha, Márcio Silva e Porfírio. Lembrando que o Márcio Silva tomou cartão amarelo, o Léo Gomes, o Danilo Barcelos e o Kevson, Elvis e Brandão. O jogador da Ponte caído lá no gramado. É o Palácios, né? Não, é o Júlio. Rapaz, o cara foi pra cima dele, hein? É o Ailon, né? É o Ailon. O Ailon, camisa número... Aliás, esse Ailon jogou na equipe do Novo Horizontino, né? O Ailon jogou no Novo Horizontino, jogou no Criciúma também. Foi pra cima. Rapaz, ele amassou o Júlio, hein? O Júlio é pequenininho perto dele, que dó. Time do Operário, Wagner, Maguinho, Klaus, Miranda, Gabriel Feliciano, Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Bosquilha, Berto, Ailon e Pablo. Luizinho Lopes é o treinador do Operário. Carlos, daqui a pouco você prepara pra gente os bancários aí da Ponte Preta, tá? Pra gente passar aqui pro nosso ouvinte. Posse de bola pro time deles, pro Operário, Gabriel, cruzamento na boca do gol, passa por toda a extensão da grande área, cai aqui do lado esquerdo, Porfírio. Porfírio jogou na frente, perdeu. Na velocidade ganhou o Ailon. E aí o árbitro vai marcar falta. Não, sequência no lance. Quem sofreu a falta foi o Porfírio. A bola caiu pro Elvis. Alongou o passe, tocou pro Kevson. Wagner sai do gol pertinho da meia-lua da grande área. Fica com ela o goleirão da equipe do Operário. Banco. Vai. Guilherme Viana pro gol. Diego Leão pra zaga. O Juan é meia. Nicolas Araújo, meia atacante. Gustavo Almeida é zagueiro. Miguel, meia atacante. David da Hora, meia atacante. Daniel Baianinho, atacante. Gustavo Teles, volante. E Rodriguinho, atacante. Olha os caras. Vem o time do Operário lado esquerdo. Falta, empurrou o Ailon. Empurrou o jogador da Ponte, tá parado o jogo, era o Palácios que estava por lá. Posse de bola para o time da Ponte Preta. O Rosenkrabbe. Vai Operário, cacete. O Tonisson. Não, pô, peraí. O cara escrever, ele tá no direito dele. O cara... Vamos botar ordem nessa casa aqui. O rapaz aí escrever... Vou falar o nome dele de novo. Yannis Rosenkrabbe. O rapaz aí ser mal educado, tudo bem. Agora você dar voz na palavra dele, aí é ruim. Deixa eu ver esse lance. Brandão invadiu a grande área, vai pintar o gol da Ponte. Bateu, já era! Ponte Preta! É da Ponte de novo dele! Brandão pode comemorar, é gol da Ponte! É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! Eu não acredito! I not believe! Brandão invadiu a grande área! Saída do goleiro, tava marcado! Foi levando, perna direita de bico! Brandão, nunca, never!
Nunca critiquei. Brandão pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida da Ponte. Brandão, número 21, comemora. Faz o torcedor da Ponte feliz nesse momento. Brandão, agora a Ponte de novo na frente. 2 para a Ponte Preta, 1 para o Operário. Me conta, me dá o detalhe do gol. O gol do Brandão, enquanto eu vou me beliscar aqui, Carlos. Elvis participando mais uma vez de uma jogada de gol da Ponte Preta. Por cima da zaga, ele encontrou o Brandão. E aí o Brandão, agora sim, centroavante que faz carreira, não pode perder um gol desse. E ele foi muito bem. O Wagner abriu, fez o X, se abriu todo para tentar defender. Fez tudo o que podia para tentar pegar a bola. Mas o Brandão, entre os zagueiros, ganhou do Miranda, ganhou do Klaus. E de bico, mandou a bola para o fundo da rede na marca de 3 minutos do segundo tempo. Brandão já é artilheiro da Ponte, junto com o Potker e com o Elvis. Ponte na frente, 2-1, Corsato. E pode pintar o terceiro, bola pro Kevson, na linha de fundo, descolou cruzamento na marca do gol, passa pelo Brandão. Cara, e antes de começar o jogo, eu vou tomar prejuízo se ele fizer o terceiro gol, porque eu falei, se o Brandão fizer 3 gols hoje, eu ia pagar chopp, rodada de chopp pra todo mundo aqui na transmissão. Eu falei isso antes de começar o jogo. Bora lá, ele já fez 2. Bora lá, então, ele já fez 2 e pintou cartão, hein? Pintou cartão, acho que por Matheus, né? Matheus Trindade, daqui a pouco a gente confirma. Cara, o Brandão faz 2 gols com a camisa da Ponte, 1 no primeiro tempo a 6, no segundo tempo a 3 minutos. Francisco, me ajuda aí, Frank, 2-1 pra Ponte. E eu te falei, hein, que ia ser 3 do Brandão. Você já pensou? Eu vou querer meu chopp. Eu vou pagar, pô, promessa é dívida. Aqui a gente promete e cumpre. Mas eles vêm pro campo de ataque, Berto. Canetinha pra cima na marcação, tocou pro Ailon. Chega no meio do caminho. O Léo Gomes ganha. A bola vem alongada do Porfírio lá pro Brandão. Hoje tá inspirado. Ó, a Ponte tem que começar a mandar jogos no Paraná. Descola um estádio lá no Paraná, né? E aí o Brandão vai virar jogador. O cartão amarelo foi pra Ponte, viu? Foi pro Brandão. Eu achei estranho, porque a foto foi da Ponte. E olha o Bosquilha, bateu pro gol! Vinícius! Encaixa, não dá rebote, não solta. É dele, ninguém pega, viu, Corsato? Boa defesa no chute do Bosquilha. O Bosquilha foi pra ela, bateu pro gol, perna esquerda. E o goleirão Vinícius da Macaca foi pra ela, fez a defesa. A Ponte segue vencendo o jogo pelo placar de 2-1, viu, Corsato? Ponte Preta 2-1, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. De novo vem o time do Operário, o campo de ataque perde o jogo. O Operário, se vencer, vai para a segunda colocação do campeonato. Cruzamento para dentro da grande área, o chute pro gol, já era. Berto, gol do Operário. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Meus amigos, a alegria de Ponte Pretano não dura muito tempo não, hein? Cruzamento para dentro da grande área, o Porfírio vacilou. E aí, o Feliciano no cruzamento pro Berto. Ele, da pequena área, perna esquerda, fuzilou o Vinícius, que foi pra bola, mas não pegou, até tentou no cantinho. Tá empatado o jogo, tudo igual. 2 pra Ponte, 2 pro Operário, Carlos. Cara, a jogada começa com, eu acho que com uma falta em cima do Léo Gomes. Ficou caído no gramado, pedindo falta. A arbitragem não deu nada. Mandou seguir a arbitragem. Tem VAR, né? Acho que o VAR serve pra isso aí, né? Serve pra isso aí o VAR, né? Mas aí depois, mais uma falha, bola aérea na zaga da Ponte. O Berto, perna esquerda, tocou a bola pro fundo da rede. Tá empatado o jogo. A Ponte não pode cair de novo nesse negócio, nessa pilha da arbitragem, né? Tomou o gol, já era, vai pro jogo e pronto. O gol tá confirmado, né? O gol tá confirmado, portanto não viram nada de falta. Tá tudo igual, Frank. Não tem nem tempo de saborear o resultado parcial, né, Frank? Rapaz, que fase, meu Deus do céu. É isso.
Silvio Seico, valeu Silvio, tá falando que estamos presenciando o surgimento do novo Gé. Renata Dalgalo, Ponte, Tony Som, dei sorte, entrei na transmissão e já saiu o gol da Ponte, mas também saiu deles, né? O José Henrique, Elvis, valeu José Henrique, um abraço pra você, meu parceiro. O Giovanni tá aqui, o Giovanni Souza Salles. Carlos, é tudo mentira, tudo cortina de fumaça, esses tipos de histórias são para ficar empurrando com a barriga e ir adiantando a saída. É posse de bola pro time do Operário, empata o jogo, perdia, foi pro empate 2 vezes, bola com o Roberto, recebeu do Bosquilha, dominou, perna direita, solta a bola no meio pro Vinícius, perna direita, vai bater pro gol, ela subiu, foi embora. Tiro de meta para Macaca, FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ricardo Monteiro fala, qualquer bola no gol é gol. Não, o Vinícius já fez pelo menos 2 defesas. Dessa aí ele não teve culpa nenhuma. Eu acho que ele tá mais seguro do que o outro goleiro, tá? Que é o Guilherme Viana. Deixa eu ver quem mais. O Carlos Marques, Brandão, achamos o atacante matador. É, quem sabe, né? Nessa fase ruim aí, o Brandão desanda a fazer gol aí. Vai ser bom pra Ponte, que vai ajudar. Provavelmente não vamos escapar do rebaixamento, né? Porque tá muito longe. Forçado. Mas é bom que ele comece a fazer gols e aí tira esse ranço da torcida, tava pegando com ele, Carlos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Ciro, lá de Paulínia. Tá ligado com a gente, mandou mensagem aqui falando que tá na nossa transmissão. Ô Cirão, aquele abraço, viu? Lá na Autoescola Fórmula, ligado com a gente, Corsato. FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Passamos de 100 simultâneos aqui, vamos que vamos, futebol interior no YouTube, YouTube Futebol Interior Oficial, YouTube Futebol Interior Oficial, YouTube Futebol Interior Oficial, Ponte Preta no campo de ataque, bola com Elvis, dominou, soltou a bola um pouco mais atrás para Palácios, que domina para o time da Ponte. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais, @Futebol Interior. Kevson dominou pela direita, tocou a bola para Júlio, sai da ponta, vem pro meio, fez o corte para cima na marcação, toca a bola para Elvis, domina com a perna esquerda, com a perna direita, alongou, o passe tocou aqui no campo de ataque, pertinho da bandeirinha de escanteio pelo lado direito, é para Kevson, descolou, cruzamento, escorregou para dentro da grande área, chega a Bosquilha, mete o pé na bola, tira dali, joga a bola pro Pablo, de peito, a bola bateu nele, foi embora, é lateral pra Ponte, viu? O Pablo tá de brincadeira, hein? Tá de brincanagem, hein, Pablo? É lateral pra Ponte, FI Play Som, imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Começou. Vai. Em Goiás, na Serrinha, o Goiás vai empatando com o Sport Recife. 18 minutos do primeiro tempo, esse jogo começou 8h30 da noite. Tá 0-0 esse jogo, daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem Náutico e Londrina, jogos em andamento na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ceará vai perdendo em casa pro CRB pelo placar de 1-0, viu, Corsato? E agora o Elvis reclama ali, entendendo que a bola não teria batido na mão do Brandão, o árbitro marcou o toque de mão do Brandão, e o Brandão que tomou cartão amarelo, então é o terceiro cartão amarelo para a Ponte. 2 para jogadores que estão em campo, 1 pro David da Hora que tá fora do jogo. Bola aqui pelo lado esquerdo, Márcio Silva, tira dali, tira essa bola daí, Márcio. A bola veio para Brandão, foi empurrado. Foi empurrado, mas a bola saiu, né? A bola saiu, desvio do jogador da Ponte, lateral pro Operário, pro Fantasma. Maguinho, Pablo, pro Maguinho. A bola saiu, foi embora, lateral de graça pra Ponte. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior marcando 12 minutos e 50, 12:50 passados, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, fechamento do primeiro turno. É a 19ª rodada em Ponta Grossa, no Paraná, Germano Krieger. Operário tem 2, Ponte 2, Carlos. 16 do segundo tempo, o Ceará segue perdendo para o CRB pelo placar de 1-0. 19 do primeiro tempo, Goiás e Sport empatam em 0-0. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e todo o timaço do Portal Futebol Interior. E agora, enquanto o Carlos girava o placar ao vivo Futebol Interior, o Feliciano pegou essa bola, tocou ali pro Bosquilha.
meia lua da grande área. A sorte da Ponte é que ele não dominou, cara. Porque se ele domina, ele ia fazer o terceiro gol e ia virar o jogo. E volta a chover em Ponta Grossa, no Paraná. Na verdade, não parou de chover nem um pouco. Agora tá chovendo um pouco mais forte, né? Não, deu uma parada assim, no intervalo não tava chovendo, né? No final do primeiro tempo também não tava, mas agora a chuva volta e com um pouco mais de intensidade. José Henrique Aguirre, valeu, rapaz, pela audiência. O Neuri Menezes falando da arbitragem também, que a Ponte está sendo prejudicada. Ele entende também que teve problema aí no gol dos caras. O Jean Rodrigues, vamos, Operário. Enfim, agora lateral, posse de bola para o time da Ponte. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Lateral para a Ponte, lado esquerdo, vai Porfírio para a bola, demora um cadinho a Ponte para bater o lateral, se movimenta por ali o Kevson, ele vai receber essa bola aqui na linha de fundo, lateral muito forte, descolou, cruzamento, conseguiu, rasteirinho na boca do gol, chega Miranda, mete o pé na bola, tira dali o zagueirão da equipe do Operário, é lateral para a Ponte chega aqui no campo de ataque, olha, no comando do Márcio Zanardi, para mim o melhor jogo da Ponte no comando do Zanardi, daqui a pouco quero a opinião do Frank Francisco, nosso comentarista, que vai falar já, limpa ali o nariz, tira a caca do nariz, o Diego Porfírio, lateral para Ponte, vai para dentro da grande área pro Brandão, a bola voltou, sobrou para ele, divide por ali com o Maguinho, para lá, para cá, ganhou da marcação, enganou, tá ventando, hein? A bandeirinha caiu ali, a bola pro Elvis, bate na bola, é escanteio. Ele vai mudar porque tá todo mundo ali falando que não foi escanteio, olha lá. Mudou. Ele voltou. É só fazer pressão, né? Da Ponte não adiantou fazer pressão, né? Mas aí os jogadores do Operário fizeram a pressão e ele mudou de ideia. Mas acertou, né? Porque era tiro de meta mesmo. Você já mudou de ideia alguma vez? Já, várias vezes. Várias vezes. Você não é poste, né? Não sou poste e a gente pode e às vezes até deve mudar de ideia. E até poste muda de lugar, né? Às vezes o pessoal derruba, o pessoal tira. Verdade. Coloca um poste de um bairro pro outro. Tem gol. Gol do Sport em Goiás. Perotti. Vai para Redes, fazendo o gol da equipe do Sport. Goiás 0, Sport 1. Olha a Ponte, Brandão tocou para Elvis, lado esquerdo, Porfírio, cruzamento na boca do gol, bate no Maguinho. Bateu no Maguinho, não foi caprichoso no cruzamento. Aí o Berto dominou, tocou a bola pro Vinícius, chega por baixo, a zaga da Ponte Preta, tira dali, é o Márcio Silva, ficou sentindo, caiu no gramado, o árbitro não deu a falta, melhor pra Ponte, recupera o Júlio. Ih, Júlio tropeçou na bola, hein? Tropeçou na bola, Matheus Trindade ganhou para a equipe do Operário, do Fantasma, toca a bola para Aylan, pedalou para cima do Palácios, solta essa bola para o Vinícius trabalhou, soltou, bola para o time do Operário, faz o giro para cima da marcação, ganhou do Elvis, ameaça chutar para o gol, passa pela direita Maguinho, no apoio ele é bom, já jogou pela Ponte Preta, dominou, tocou a bola para o Vinícius, para cima da marcação, cruzamento no segundo pau, passa pelo Bosquilha, na verdade era o Gabriel Feliciano que estava lá. A sorte é que ele não pegou, viu, Carlos? É o campo molhado, né? Normalmente, essa bola quando vem, ela quica, né? E aí o jogador consegue dominar com o kick da bola. Ela quicou, mas não quicou na altura que ele queria. E aí ele abriu o pernão e a bola passou por debaixo das pernas dele. Ainda bem para a Ponte, azar da equipe do Operário, segue 2-2 o jogo, Corsato. Ô Frank, 17 minutos passados do segundo tempo, tá tudo igual, 2-2. A Ponte 2 vezes na frente, mas o Operário empatou. E a Ponte faz uma partida muito boa, Marcelo. E olha, o Operário também tá jogando. Jogo legal, a partida gostosa. E tem esperança que a Ponte pode ganhar esse jogo mesmo. Mas é o Operário no campo de ataque, Bosquilha, bateu pro gol, ela passa. Vai embora. O Bosquilha é um cara que pega bem na bola, tava livre na entrada da grande área. Você viu, né, Carlos? E sim, o Bosquilha é o famoso chuta-chuta, né? Apareceu na frente da grande área, ele não tem medo de ser feliz. Como diria Zezé de Camargo e Luciano naquela música de 1988, sem medo de ser feliz. Tiro de meta para Ponte, segue 2-2. O Marquinhos de Indaiatuba fala, o Márcio Zanardi é um ótimo treinador. Cara, não dá pra gente criticar o trabalho do Márcio Zanardi. Não, mas ele não tá criticando, ele tá falando que é bom, ótimo. Eu tô dizendo até de você, né? Que você mete o pau no Márcio Zanardi, mas, cara, que culpa tem o treinador aí? E eu insisto, hein? A Ponte nos últimos 3 jogos vem fazendo bons jogos, sim. Perde porque o time tem as suas falhas, né? Os jogadores falham. Hoje, por exemplo, num dos gols a Ponte falha. O segundo gol, tá? Jogada trabalhada, né?
para sair o gol praticamente tem que ser falha, mas não foi falha gritante, né? Mas o primeiro gol a Ponte deu, né? Nossa, o juizão também, hein? Pelo amor de Deus, 2 passos para frente, 2 passos para trás, ele encripa com o jogo. O Matheus Trindade vai embora. Vai entrar o camisa número meia dúzia e vai sair também o Ailon. Sai o 39 e sai o 11. Para a entrada do meia dúzia, o Daniel Baianinho vai entrar no time da Ponte também. E aí deixa eu pegar aqui só os jogadores da equipe do Operário, tá? Tá tranquilo. Vamos lá. Depois eu vejo o da Ponte, né? Da Ponte vai sair o Kevson. Da Ponte vai sair o Kevson. Rapaz... Eu não tiraria o Kevson não, tá? Vai saber se ele não tá machucado. Né? Vai saber, né? Na Ponte é só uma, né, Carlos? Só uma. Só o Kevson, 32, vai embora. Para a entrada do Daniel Baianinho, camisa número 26. Agora eu vou pegar aqui no time do Operário, tá bom, Corsato? Tranquilo. Bom, vamos lá então. No Operário saíram 39 Matheus Trindade e 11 Ailon. Para as entradas de camisa número meia dúzia. O meia dúzia é o Moraes Júnior e o 88 é o Neto Paraíba. Neto Paraíba 88 e Moraes Júnior. Camisa número meia dúzia nas vagas de Ailon e Matheus Trindade na equipe do Fantasma. Na Ponte Preta, só aquela mesmo. Sai o Kevson, entra Daniel Baianinho, 26, Kevson, 32, está fora. E agora o Brandão teve outra chance, num outro passe do Elvis, não estava impedido não. Ele bateu pro gol, a bola foi embora, tiro de meta. Que número que é o Neto Paraíba, que eu não peguei aqui? Neto Paraíba é 88. 88, 88, Neto Paraíba e o Moraes Júnior, camisa número meia dúzia. Para saídas do Ailon 11 e o Matheus Trindade 39. Esse Moraes aí é jogador experiente, né? Jogador que teve problemas aí recentemente no futebol brasileiro, mas é bom jogador. Vem pro campo, ataque, cruzamento dele, do Moraes na boca do gol! Bate na bola, Palácios manda a bola para escanteio. Vamos ver como é que ele vai fazer, né? Porque ele fez uma dobra de laterais aí, o Gabriel Feliciano e o Moraes. Então me parece que o Moraes vai jogar um pouco mais à frente. E o Neto Paraíba é aquele centroavante que a gente conhece, aquele futebol de São Paulo, jogou pelo Novo Horizontino. Escanteio para a equipe do Operário, 21 minutos, sobe o som, a torcida do Operário. O trem fantasma tá lá, apoiando o time, vai pra bola, cruzamento na boca do gol, fica na entrada da grande área, ficou viva por ali, bola pro Berto, dominou, jogador da ponta tá caído dentro da grande área, vem o toque de cabeça, passa por todo mundo, vai embora. Klaus, no segundo pau, o Klaus perdeu o gol, viu? Ele tava livre de marcação, cara. Tá chovendo pra caramba, e tinha jogador da Ponte caído ali, os jogadores da Ponte caem na bola, né? Ah, meu Deus, e os jogadores do Operário estão pedindo pênalti, viu, Corsato? Na jogada ali em cima do Klaus. Mas não, pênalti não foi, né? Mas estão pedindo. Mas perde o gol, o Klaus, hein? Aí o árbitro pede pra colocar a bola ali para a batida do tiro de meta, mas o goleiro da Ponte tá caído, Vinícius. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Neuri fala, mexeu muito errado. Tem que ver se ele não sai extenuado, né? Se ele não sai cansado, porque se foi uma troca simples e pura, eu também tô com o Neuri, mas precisamos ver depois, né, Frank? Verdade, Carlos, mas aqui de longe eu tive a sensação que o Kevson não gostou muito dessa substituição. O Márcio achou que ele não estava rendendo o que eles combinaram. Para mim foi isso. Mas estou com vocês também, eu não gostei da alteração, não. Ó o Lucas Cunha, não contente de dar o primeiro gol pro Operário, quase dá de novo o gol pro Pablo. Meu Deus do céu, posse de bola pro time do Operário, campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, Moraes dominou, soltou essa bola no meio, vem o chute pro gol, ela passa, vai embora, mas o Lucas Cunha, pelo amor de Deus, hein, o Lucas Cunha, cara, ele acha que a bola não vai vir nunca nele, parece que ele tá sempre desatento, o Lucas Cunha. Depois você confirma se é o Neto Paraíba mesmo, o número 88, viu, Carlos? Você só dá uma confirmada, é ele mesmo? Tá bem diferente, pelo menos o Neto Paraíba que eu esperava que era. Então acho que eu fiz confusão, não é aquele Neto Paraíba que eu tô pensando que não, é outro esse aí, hein? 23 minutos do segundo tempo, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. O GHAITH tá com a gente aqui, obrigado. O Alejandro Rincon.
Valeu, Alejandro Rincon. Neuri Menezes mais uma vez, o João Nobre. Obrigado a todo mundo que está mandando mensagem aqui no nosso chat. Valeu, gente. O Edson Costenaro também está aqui. O Carlos Zeni. Valeu, Carlos. Falta pro Operário. 24 minutos passados do segundo tempo. 2-2. A Ponte teve 2 vezes na frente. O Operário empatou o jogo 2 vezes. Pra bola Bosquilha. Todo mundo ali na entrada da grande área. 24. Se segura aí, Ponte. Se segura aí, Ponte. Se segura aí, Macaca. Apenas 1 na barreira do Vinícius. Vai pra bola na boca do gol. Ficou viva na entrada da grande área. Vem o toque. Ela bate no jogador do Operário e vai embora. Corsato. Ainda bem que ele não conseguiu o domínio. O número 20, o Vinícius Diniz, Carlos. Esse Neto Paraíba não é aquele mesmo que você pensava que era, não, então, viu? Errei. Esse aí tá no Operário desde 2024. O último clube dele antes do Operário, o Sampaio Correia. Jogou pelo São Bento, Pouso Alegre, 15 de Piracicaba, Atibaia e tem base no Botafogo da Paraíba. Esse é o Neto Paraíba, esse jogador que tá aí. Aquele que você falou é o Neto Paraíba que jogou no Mirassol, no Novo Horizontino. Então não é esse não, esse é o José Gervásio dos Santos Neto, tem 34 anos, natural de João Pessoa, na Paraíba. Ah, muito bem. O Alejandro tá falando que está na Colômbia, acompanhando a gente. Valeu, Alejandro. Posse de bola pro Operário, bola enfiada aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. Ninguém na bola, melhor pra Ponte, lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece a Macaca. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 25 minutos e meio. 25 minutos e meio passados deste segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada. Em Ponta Grossa, no Paraná, o placar é via ponta. Operário tem 2. Gols de Pablo e Berto. Ponte Preta também 2. 2 vezes Brandão, Carlos. Série B, Campeonato Brasileiro. Estamos com 29 minutos do segundo tempo. O Ceará segue perdendo para o CRB pelo placar de 1-0. Vai lá, Marcelo, depois eu completo. Berto tocou para Maguinho, chega por baixo, a zaga da Ponte tira dali. Vai, dá para seguir no giro. Vamos lá, então. O Goiás vai perdendo para o Sport pelo placar de 1-0, 32 do primeiro tempo. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Olha o Operário, bola pra dentro da grande área. Moraes afasta a zaga da Ponte. Na verdade, a bola ainda bateu no Moraes, foi embora, então é tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta pro goleiro Vinícius, que vai tomar cartão amarelo, hein? Cera. Por fazer cera. Já tomou cartão amarelo pro Vinícius. Camisa número 30. Anote aí na sua papeleta. O Vinícius é o 4º jogador da Ponte a tomar cartão, né? Brandão, Márcio Silva, Vinícius que estão jogando e o David da Hora que está no banco de reservas. É o 4º cartão do time da Ponte Preta, viu, Corsato? Futebol Interior Oficial, YouTube Futebol Interior Oficial, manda ver. Dá o joinha na transmissão, dá o like, compartilha a transmissão, à vontade. Se não está inscrito no canal, se inscreva. E agora deu uma chegada mais forte lá o Léo Gomes, para cima do Paraíba, né? E o jogo tá parado, o árbitro marcou a falta. Falta, posse de bola, campo de ataque favorece eles, Carlos. Esse Neto Paraíba aí, até para ficar melhor para você, ele não é atacante, né? Ele é meio campo. Esse aí que tá jogando no Operário, não é aquele. Aquele que você falou, ele é centroavante. Centroavantão. Esse é meio campo, tá? E o Moraes Júnior é aquele mesmo que você falou. O último clube dele foi o Goiás, viu, Corsato? Falta pro Operário, bola na boca do gol, Danilo Barcelos de cabeça para trás. Operário fustiga, hein? Quer o gol da virada, Carlos. Melhorou no segundo tempo. A Ponte parece que cansou, né? O Operário em cima da Ponte. É o 5º escanteio pro Operário no jogo. É o 11º no total. O 2º no segundo tempo. Se segura aí, Vinícius. Todo mundo se pegando ali na pequena área. A casa está formada. A Bosquilha, escanteio, lado direito, perna canhota, pé trocado, perigo dobrado. O Carlos gosta muito de falar essa frase. Pé trocado, perigo dobrado. Os grandes narradores, né? Falam então isso, não vou falar mais essa frase. Escanteio pro time do Operário, 28 minutos passados deste segundo tempo. E o árbitro tá resenhando lá, né? Ele gosta. Marca churrasco. Ele gosta de um papo. O Danilo tá empurrando ali o caboclo. É o Klaus. É o Klaus e o Danilo. Klaus e o Danilo. Momento love. Momento love. Casa formada. Pra bola, Bosquilha, primeiro pau na boca do gol. Sobe Palácios.
Palácios que é colombiano também, né? Colombiano. Então o nosso internauta tem um colombiano jogando na ponte, o internauta, o Alejandro. Alejandro, tem uma música com esse nome da Lady Gaga. Escanteio pro time do Operário. Pedro Lino sabe cantar do começo ao fim. Tem 2 bolas em campo, não pode, né, Carlos? Eu tenho que tirar uma. Depende onde. Você não me responde, cara. Escanteio pro Operário. Lado direito, perna esquerda. No primeiro pau, desvio de cabeça. Não tá valendo nada. Ainda bem que ele marcou ali alguma coisa. Ou ele marcou perigo de gol. Mas tem 2 jogadores da ponte caídos ali na pequena área. Ele marca com muita convicção, né? Mas, ou não tinha deixado, não tinha pitado, sei lá. Ele marca com muita convicção. Só que tem VAR, né? Não, mas se ele já tinha parado o jogo antes do apito, deixa eu ver como é que foi lá a parada. A parada lá, vamos ver, a muvuca. Ah, não, saiu empurrando todo mundo, foi falta. Foi falta, pô. Foi falta. E pelo jeitão ele já tinha parado o lance mesmo. Não, ele não E tinha ele parado. mandou Não, repetir, É, velho. porque ele não tinha apitado, não tinha autorizado ainda. Então, mas não tinha autorizado. Vai pra bola, Bosquilha, se segura aí, ponte fechado na boca do gol. Na rede por cima. A gente tem um 10 que pega bem na bola, mas eles têm um também, né, Carlos? O Bosquilha é bom jogador, né, Marcelo? É diferenciado aí pra divisão, é o craque do time aí. Se a gente tem o Elvis, craque do nosso time, o Operário tem o Bosquilha também, que é muito bom jogador. Bateu o escanteio, bateu direto essa daí, hein? Bola saiu, foi embora, linha de fundo, tiro de volta, segue Operário e Ponte 2-2. Gabriel Martins está aqui com a gente, o Alexandre Figueiredo tem que tirar um zagueiro e colocar mais um atacante para jogar o Operário para trás, senão vai tomar a virada. O Lucas Bandeira, bora Operário fazer o dever de casa. Obrigado aí todo mundo que está mandando mensagem para a gente, o Luiz Félix. Sim, a sua estrela não brilhar, deixa dos operários brilhar. Tá bom. Porque a nossa estrela não tá brilhando já há muito tempo, né, velho? Olha o Moraes, dentro da grande área, toque pra trás, aí chega a zaga da Ponte Preta pra fazer a pressão por ali, o Júlio, pra cima dele a marcação, o árbitro vai dar lateral pra eles, hein? O árbitro deu lateral pra eles. Mas o lateral foi deles, é que o Júlio queria falta, né? Mas o lateral é do Operário. O Gabriel chegou e ganhou a bola. Como ele não marcou a falta, lateral pros caras. Vai pra bola o Moraes Júnior. Moraes Júnior pra bola. O Operário quer o gol da virada. Pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira Elvis pra trás, jogou de cabeça, pediu a falta, Brandão. Aí o Elvis recuperou, alongou esse passo, tocou pro Baianinho. Navelou. Baianinho, briga que briga. Chega por ali o Maguinho. O Baianinho não foi inteligente, né? Podia ter parado no lance, que a Ponte ia ter falta lá no campo de defesa. Ou jogado pro lado, né? Posse de bola pro time do Operário, perdeu, recupera o time da Ponte Preta, trabalhando com o Léo Gomes, faz o giro pra cima da marcação, opa, falta. Mas não tem cartão pro Operário não, gente? Eu acho que agora vai ter um cartão pro Operário, hein? Camisa número 20. O Vinícius, né? Vinícius Diniz. Aleluia, hein? O Vinícius Diniz toma o cartão amarelo porque segurou aí o Léo Gomes. É o primeiro cartão do time do Operário no jogo. É o 5º no total, mas é o primeiro pro fantasma Vinícius Diniz, camisa número 20, tá amarelado. Suspenso, tá fora do próximo jogo. Ele tava pendurado. O Lucas Bandeira tá falando que vai ser 4-2 pro Operário. Tem muito jogo ainda. Não, Lucas. Muito jogo ainda. Não, Lucas. Falta pra Ponte. Vou chamar o teaser. Você não vai com a nossa cara, Lucas. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Vai, Brandão, joga essa bola na cabeça do Brandão para eu tomar um prejuízo e a Ponte ganhar o jogo. Bola para dentro da grande área, cruzamento na boca do gol. Ele tentou a jogada lá do lado direito e aí a bola voltou, sobrou, recua essa bola o Júlio aqui pro goleiro, o Vinícius. O Berto fez o segundo gol, vai para cima do Vinícius. Vinícius dá um bico na bola aí, querido. Dá um bico nessa bola, querido. Deu um bico na bola pro Brandão, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa favorece. O fantasma Maguinho vai para ela no manual. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Muito bem, o 14 foi embora deles, entrou o 9. O camisa número 14 é o Berto, que foi embora, viu, Corsato? O número 9, anote aí, por gentileza. Mais o um 9 Vinícius. é o camisa de número 9, é o Mingote. Vinícius Mingote. Vinícius Mingote aqui na papeleta, Mingote. Então vamos chamar assim. E vem o time do Operário, bola alongada na frente pro Mingote, falta! E vai ter que ser expulso o zagueiro da Ponte, hein? Era o Júlio.
Era o Júlio. E aí tem aquele bolinho em cima do árbitro. O árbitro tá lá, tem o bolinho em cima dele. Vai ter expulsão pro jogador da Ponte. Eu não sei se era o Júlio, se era o Danilo. Alguém tava ali na marcação, foi expulso. Danilo Podia reclama. ser o Lucas Cunha, né? Que já avisava, já ajudava, né? Mas... A bola pro Mingote. Pegou na bola 2 vezes, na segunda para sofrer a falta. Nessa... Não tava impedido não, hein? Não tava impedido não. E ó, vou falar pro você, o Júlio faz o certo, cara. Ele troca a expulsão pelo gol. Rapaz. Era o Moraes que tava na jogada. Moraes Júnior na jogada. E se eu não me engano, quem não, o passe é o Mingote. E aí, tá expulso o jogador da Ponte, Carlos. É isso, o Júlio, lateral direito, acabou. Ele já tinha cartão, né? Não. Não tinha cartão? No jogo, não. No jogo, era não? Márcio Silva, Danilo Barcelos, Brandão e o David da Hora. Ah, é, verdade. E ele tomou cartão vermelho direto, viu? Tá expulso com 34 minutos do segundo tempo. Cartão vermelho, foi bem expulso pela arbitragem. Ele segurou o Moraes ia sair na cara do goleirão da Ponte. Aí eles vão pro VAR, hein? Vai pro VAR. O Frank não tá com o microfone, mas pega o microfone e fala aí, Frank, o que você falou. Eu confesso que na hora do lance eu não vi impedimento. Eu posso ser muito ponte-pretano, mas pra mim tava impedido. Não, você não é muito ponte-pretano. Você não é. Cara, eu quero ver o que ele vai ver lá no VAR, porque eu acho que impedimento não é, cara. Ah, ele vai marcar uma falta na origem do lance. Me parece que vai dar uma falta, uma falta no jogador da Ponte do Pablo. Ele vai fazer o que ele não fez no lance do gol do Operário, né? E foi falta, o Pablo segura o cara, pô. Então, então é assim, o lance que origina, dá origem à expulsão, ele começa numa falta do Pablo. É isso. Então, por isso, o VAR chama para ele anular o lance e vai anular o cartão, vai anular tudo, né? Vai anular tudo. Vamos ver se ele vai anular mesmo. Eu acho, né? Vamos lá, né? Vamos ver, né? Vamos ver, ele fez o sinal de VAR, o cartão, tal, então ele vai colocar vai a mão tirar no o bolso. cartão. Ele vai mostrar o cartão, ele põe o cartão, acho que ele provavelmente vai mostrar o cartão, Carlos. Vai falando aí, ó. Ele tá falando ali com o Léo Gomes, ele tá procurando o Júlio. É porque o Júlio já deve ter descido, né? O Júlio já foi embora. Agora ele tá chamando o Júlio lá, ele vai ao número 2, olha lá, ele pede o número 2, tira o cartão vermelho, né? Não vale o cartão vermelho, porque foi falta em cima aqui do Daniel Baianinho. Portanto, não tá mais expulso o Júlio. Desta vez, o VAR fez o trabalho dele, viu, Marcelo? E todo mundo viu claramente que foi falta em cima do Baianinho. Teve a camisa puxada ali pelo jogador da equipe do Operário, o Pablo. Foi o Pablo que puxou o Baianinho na disputa de bola aqui, tanto que ele marca a falta na meia esquerda. Então, a Ponte continua com 11, viu, Corsato? É isso. Vai ficar com 1 a menos. O Gabriel Martins fala, vai virar com um jogador a menos. Não, só se tiver um jogador expulso, porque essa o VAR não deixou, viu, Gabriel? O Luiz de Frias fala, vamos, Operário. Já estamos com mais de 150 simultâneos. É o Danilo Barcelos que está caído no gramado. Ele deu falta para eles ou para nós, hein, gente? A falta é da Ponte, né? Fez a famosa cama de gato, sabe, Corsato? Aquela famosa cama de gato. Não sei. Jogador da equipe do... Olha lá, ó, o Mingote. Fez a cama de gato em cima do Danilo Barcelos. E ele cai com com as costas, né? Com o ombro no chão. Tá sentindo ali o jogador da equipe da Ponte, viu, Corsato? Muito bem. E só uma alteração no time da Ponte, hein? Só o Baianinho, hein? Por enquanto, só uma. Já estamos com mais de 30. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 37 minutos e meio. 37 minutos e meio passados do segundo tempo. Brasileirão Série B, 19ª rodada. Em Ponta Grossa do Paraná. O placar FI aponta para você. Agora vamos ter um jogador expulso. O Brandão já tinha cartão, hein? O Brandão já tinha cartão. Placar FI aponta, 2 pro Operário, 2 pra Ponte Preta. Eita, nós, hein, Carlos? Não tem sossego mesmo, não. Vamos lá. 41 minutos passados do segundo tempo. O Ceará segue perdendo para a equipe do CRB pelo placar de 1 a 0. O Goiás segue perdendo em casa para o Sport Recife, também pelo placar de 1 a 0. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Náutico e Londrina, jogo marcado para as 9h30 da noite. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato.
Eu e você, você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Bola pro Operário dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira. O jogador da Ponte ficou caído dentro do gramado. Ficou caído ali dentro da grande área, o árbitro vai parar o lance. O árbitro vai parar o lance, é o Júlio. Ele demorou para marcar a falta, mas marcou a falta. Ô, Frank, segundo cartão amarelo do Brandão, numa falta aqui no campo de ataque, numa cobrança de falta do Elvis. E de boa, cara, de boa. E agora o Pablo, o Pablo, né, cara? O Pablo pisou no pé do Júlio, cara. Pisão. Merecia um cartãozinho, né? Não tem cartão, não tem nada. É o que eu falo. O tal do critério no futebol brasileiro, meu amigo. Agora, vem aí Caio Dantas, camisa número 99. E também o 77. Vai sair o 27, é uma das alterações. Gabriel Feliciano, camisa número 27, vai embora. E vai entrar o Caio Dantas, 99 também. Boa. Caio Dantas, 99. O 27 já foi, daqui a pouco a gente tira aqui que eu tô colocando no time errado, né? Gabriel Feliciano vai embora para a entrada do número 7. E o Caio Dantas também. O cara tá demorando para levantar a plaquinha ali, hein, Corsá? Pelo amor de Deus. É 77, né? 77 que entrou e o Caio Dantas 99. Isso, Caio Dantas é 99. Vê pra mim quem vai sair aí. Tá. O que entrou é o Maxwell, tá? Saiu o Pablo 92 e o Gabriel Feliciano 27. Boa, então. Maxwell 77, tá no jogo. Estreando. E o Caio Dantas 99. Ih, agora é atacante, hein, velho? Agora é atacante. Ele tira um, coloca dois. Que o Gabriel era um lateral, agora o Moraes vai fazer a lateral. Cara, vai pra frente, olha o time do Operário, bola enfiada na boca do gol, Vinícius! Sai do gol! Maxwell já tava lá, hein, pra dar trabalho. Já tava lá, o Maxwell, na verdade, era o Mingote que tava lá no campo de ataque. Meu pai amado, a gente não tem sossego, cara. A gente não tem sossego. E a Ponte não mexe, né? O Zanardi podia dar uma mexida no time, colocar mais gás nesse time, né, cara? Bola pro time do Operário, aí chega por aqui, ganha a posse de bola o time da Ponte, bola com Danilo Barcelos, quem roubou a bola foi o Porfírio, a bola veio pra Elvis dominou, ameaçou tocar, agora ele tocou, aí o Maguinho chegou, explode essa bola, tira dali, bola voltou, Danilo Barcelos chegou empurrando todo mundo, o árbitro vai marcar a falta. Vai marcar a falta, não pode ter jogo agora, a Ponte tem que fazer isso. Falta marcada em cima do número 88 que tá caído no gramado da equipe do Operário, que é o Neto Paraíba. Ô Corsato, a expulsão do Brandão foi justa, né? Justa. Ele fez falta por trás em cima do Maguinho, já tinha cartão amarelo. Apesar dos 2 gols, salvou aí a nossa rodada, a sua rodada de chopp, né? Mas eu pagaria com o maior orgulho, com o maior prazer, com o maior... Olha, 3 gols do Brandão. Não consegue. Eu pagaria até 2 rodadas de desfalque, né? Não joga no próximo jogo da Ponte, na próxima terça-feira. Isso, a Ponte pega o Atlético 7h30 da noite no Majestoso, quem sabe também já com o transferban quitado, pago, com os reforços em campo também, um segundo turno. Gente, vamos acreditar, né? Vamos acreditar. Quem tá comigo? Quem crê? Eu creio. O tanto creio. que a gente teve de derrota no primeiro turno, vamos ter de vitória no segundo turno. Amém. Ih, rapaz. Olha o chute pro gol, ela passa! Só pra avisar que você tá aqui pra narrar, tá? Meu pai amado! Foi o Neto Paraíba, pegou de longe, bateu pro gol, ela foi embora. Quase o gol da virada do Operário. FI Play Som em imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Já passamos de 280 simultâneos e a Ponte vai mexer agora, o Elvis vai embora. Eu vou chamar mais um teaser. FI Play Som em imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Goleiro com cãibra, Elvis saindo, vai Carlos. É isso, vamos ver quem é que vai entrar aqui no time da Ponte, porque até agora não mostrou ainda, né? Não, o Elvis, não. camisa 10, Isso. tá indo embora. Me parece que é a única alteração, hein? Não, são 2 alterações. O Nicolas, camisa número 7. Nicolas Araújo, número 7, tá no jogo. O Léo Gomes também saiu, tá, Corsato? Léo Gomes, 16. Então, e entrou o Juan também, camisa número meia dúzia. Então, vamos lá. Juan, meia dúzia. Na vaga do Léo Gomes, 16. E o Elvis vai embora para a entrada do Nicolas Araújo, camisa número 7. 2 alterações do técnico Márcio Zanardi na Ponte Preta. Ele só fez 3 alterações até agora, viu, Corsato? E o Vinícius tem que ficar esperto, ele caiu ali, ficou simulando uma câmera. Eu não sei se aconteceu realmente ou não, mas ele já tem cartão amarelo, cara. Tem que ficar esperto o Vinícius. Mais de 240 simultâneos. Obrigado você que está junto com a gente. Segunda-feira, 8 da noite, 9 da noite.
Hora da Macaca, no YouTube, Hora da Macaca. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac, no portal Futebol Interior, acesse futebolinterior.com.br. Mas tem jogo ainda, hein? O Operário quer o gol da virada, tem um jogador a mais, porque o Brandão foi expulso. Agora há pouco, é bola pro time do Operário, Bosquilha. Ponte chega mordendo, era o Baianinho que estava na jogada. Bola recuada pro goleiro Wagner. Wagner levanta a cabeça, solta a bola pelo lado esquerdo, passa a metade do gramado ali o Moraes. Moraes trabalhou, soltou essa bola, tocou na frente ali pro jogador que é o Maxwell. Maxwell das costas para a marcação, solta a bola um pouco mais atrás para Miranda aqui na quarta zaga. Jogador mais adiantado da Ponte é o Baianinho. Aí o passe foi errado pro Moraes, ainda bem, hein? O Nicolas correu, mas não precisou ir na bola. É lateral, posse de bola lado direito. Favorece o time da Ponte no campo de defesa. Júlio vai pro manual. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. O Operário vem para o campo de ataque, vinha, recupera o time da Ponte, pediram falta, o árbitro não deu. Na sequência ele não deu para a Ponte também. Em cima do Nicolas, a bola veio, explodiu no peito aqui do jogador do Operário, domina é o Maguinho. Maguinho tocou para Bosquilha, vai para cima da marcação dele por ali, o jogador da Macaca que é o Juan, brigou. Bosquilha jogou na boca do gol, vai pintar o gol, a batida! Caio Dantas! Gol do Operário! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É, meus amigos, a Ponte Preta vai seguindo o seu martírio. O time do Operário insiste, persiste, não desiste. Apesar do bom jogo da Ponte Preta numa bola aqui pelo lado esquerdo. Cruzamento na boca do gol, teve desvio, subiu, enganou a marcação. E aí o Caio Dantas. O Caio Dantas ali na entrada da grande área. De primeira, fuzila o goleiro Vinícius, manda pro fundo da rede. Caio Dantas, o nome do gol. Vira que vira o Operário para chegar na segunda posição do campeonato. Caio Dantas pode comemorar, a festa toda sua da torcida do Operário. É, goleirão Vinícius, não deu pra você, amigão, já era, tá no fundo da rede. Agora Operário 3, Ponte Preta 2. Castiga a Ponte Preta, o time do Operário, Carlos. Que judiação, né? E o Márcio Silva tinha que enfiar essa porra desse pé nessa bola, né? Como diz um amigo meu, vá pra PQP, né, cara? A bola, ele deu uma assistência pro cara, né? Aí o Caio Dantas, goleador, estufou a rede, vira o jogo, o Operário... Cara, esse filme a gente tá vendo todos os jogos, né? Mais uma derrota da Ponte. Frank, que pecado, né? 44 minutos para 45, o Operário vai para a rede. 2, a Ponte tem, o Operário agora tem 3. Quando a fase é ruim, tudo tende a ser ruim, né? Você estava falando na transmissão, Marcelo, agora não é hora de ter mais jogo. E a Ponte, por incrível que pareça, por estar jogando bem, a Ponte não recuou com -1, não. A Ponte está tentando jogar, tentando ir para cima. Só que assim, né, meu? Saiu o Elvis, saiu o Cérebro, aí complica tudo. Mais 9. E infelizmente, né, ao tentar cortar, acabou deixando o Caio Dantas livre. O Sérgio Palácios estava mal colocado nessa jogada. E uma pena, porque o Palácios estava fazendo uma partidaça até aqui. Vamos até 54, estamos com 47, o gol foi a 44 do time do Operário. Vira que virou, Operário 3-2, a Ponte fazia um bom jogo, mas o Brandão foi expulso, e aí a Ponte com 1 a menos. É, a Ponte vai seguindo o martírio, então agora 15 derrotas, a Ponte vai ser o time de pior campanha em um primeiro turno na história da Série B do Campeonato Brasileiro, né, Carlos? Superando a campanha do Nova Iguaçu, em 2005, pela Série B. Muito bem. É isso, vai batendo um recorde em cima de recorde. Posse de bola pro time da Ponte aqui no campo de defesa. Dá pra empatar? Dá, né? O jogo da Ponte não era ruim, mas tem 1 a menos. Márcio Silva dominou, faz a finta pra cima do Bosquilha. Solta essa bola um pouco mais atrás pro Lucas Cunha. Ele que deu assistência pro primeiro gol do Operário do Pablo. Solta a bola pra Sérgio Palácios. E no terceiro gol, vamos lá, assistência do Márcio Silva também, o zagueiro da Ponte Preta. Só que essa mais sem querer, né? Bola com o Júlio, alonga o passe na frente pro Baianinho. Chega, Miranda, mete o pé na bola, tira. Explodiu no campo, ataque na correria pro Caio Dantas. Aí chega a zaga da Ponte. Palácios, Caio Dantas foi pra ela. Aí o Palácios mete o pé direito na bola, tira. A bola cai no peito do Baianinho. Toca a bola para Nicolas. Nicolas que estava jogando na 5ª divisão do futebol de São Paulo. No
Paulinense. Bola pro Baianinho, ganhou da marcação, tomou a frente, passa por ali o jogador da Ponte Preta, que é o Juan. A bola aqui pelo lado esquerdo, vamos ver se chega, se consegue chegar nessa bola, mas vai trotando. O Porfírio já não aguenta mais nada também, né? Aí o árbitro vai marcar a falta, tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time do Operário. Não deu falta não. Então é lateral pra Ponte, lateral pra gente. Danilo Barcelos, lado esquerdo, vai pra cima na marcação, pensa, trabalha essa bola, toca pro time da Ponte Preta, cai ali no gramado, o Juan pede falta, empurrado, o árbitro não dá, segue o jogo, agora ele deu a falta. Pra desespero dos jogadores da equipe do Operário, falta pra cima do Juan, tá parado o jogo, falta pra Ponte Preta, Carlos. Falta pra Macaca, quem sabe numa bola parada aí, né? Foi falta, né? O cara segurou 2 vezes, e pior que os caras têm a cara de pau de falar que não fez a falta, né? Foi o Maguinho que segurou ali o jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado, é falta pra Macaca. Juan, volante, jogando ali no campo de ataque. Maguinho conversa com Danilo Barcelos. Quem sabe numa bola parada, a Ponte consegue o gol de empate. A Ponte estava na frente 2 vezes. O Operário empatou e virou o jogo agora no final. A Ponte precisa estancar esse número de derrotas. São 15 por enquanto no total. É recorde na Série B em primeiro turno. A Ponte vai ficando com esse título. 3-2 pro Operário. Vai Barcelos pra bola na boca do gol. Palácios desviou. Ela sobrou aqui na entrada da grande área. Briga que briga o time da Ponte Preta com o jogador da Macaca que entrou por ali. Tem o número 18, é o David da Hora? É o camisa número 18, tá ali. Eu vi agora aqui também, viu, Marcelo? Acho que foi na hora do gol, né? Depois que a Ponte toma o gol. Camisa número 18, só confirmar aqui. Se for da Hora, tem cartão. É o já David também. da Hora, é ele mesmo. David da Hora, então entra no jogo. Só preciso ver quem foi que saiu. Né? Tava lá dentro da grande área já para cobrança desta falta, o David da Hora. Um abraço para você que tá junto com a gente. Deixa eu ver quem tá na live aqui. Ricardo Monteiro, Jefferson Fontinelli, Flávio Rocha. Ô Jefferson, para com isso, rapaz. Jean Lima, Alex Júnior, o José Charbel. Valeu! Todo mundo com a gente. Vamos até 54, estamos com 50. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. Futebol Interior, @Futebol Interior. Falta para o time do Operário aqui no campo de defesa. A Ponte não tinha pressa, agora quem não tem pressa nenhuma é o Operário. Joga essa bola para Mingote aqui, o Wagner. E aí é falta. E agora tem uma treta ali, hein? Lucas Cunha com o Mingote e o Márcio Silva. Os caras estão se jurando. Sua mãe não é homem, seu pai não é mulher. Todo mundo se pegando ali, aquele pega-pega. A casa já não tá mais na pequena área. A casa agora tá aqui, mais ou menos no campo ofensivo. Ali. O Corsatê, eu vi o número 18 lá, mas depois eu desvi, viu? Não tô vendo ele não, viu? Então eu tô vendo gnomos. Tô vendo gnomos. Mas ou ele tá aqui sim? Sei lá. Tô vendo gnomos. Tá aqui sim, ó, camisa número 18. Deixa eu ver. Tá aí o 18, sim. Então, boa pergunta. Será que agora cartão amarelo pro Daniel Baianinho. O Daniel Baianinho tava pendurado, tá? Ih, então não vai ter ninguém pra jogar contra o Atlético, hein? Não vai ter ninguém pra jogar contra o Atlético. E ele tá encarando lá o Bosquilha. Tá encarando o Bosquilha, um encarando o outro. Teve rosto com rosto ali, viu? Quase beijo na boca, hein? Numa falta do Baianinho por trás ali. O time da Ponte deu uma subida no tom, em cima do Maxwell. Do Baianinho em cima do Maxwell, tomou cartão amarelo, mais um pro time da Ponte. Rapaz, a treta continua, 52. Ô Baianinho, mas vamos jogar, meu filho. Vamos jogar, isso aí é bom pro Operário, cara. Isso aí é bom pro Operário, esses caras não pensam também, velho. Ô, meu pai amado, blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. Frank! Agora, pro torcedor do Operário, né? O Operário tá fazendo cera Esse contra a Ponte, hein? Pra quem ia ganhar fácil, né? Tava perdendo. Segundo colocado, fazendo cera contra a Ponte. Segundo colocado do campeonato, hein? Segundo colocado do campeonato. 15 derrotas em um primeiro turno. Mas, torcedor, eles têm um plano. Vão ser 15 vitórias no segundo turno. Eles têm um plano. Ciro Silva com a gente. O Miguel Pérez também. Obrigado, Luiz Carlos. Todo mundo acompanhando aqui a nossa transmissão. 1 minuto para terminar o jogo. Estamos com 53 do segundo tempo. A Ponte vai perdendo. Segue o martírio. A maltratada Ponte Preta. Vai perdendo mais uma no campeonato. Pro Operário. Vai chegando na segunda colocação. Domina o time do Operário. Domina o Fantasma. Quem saiu foi o Porfírio, viu? Camisa número bem adulta. Dantas.
Toca a bola aqui pelo lado esquerdo para Maxwell. Aí chega por baixo, bate na bola o Júlio. Aí tocou pro Nicolas na podre, hein? Nicolas no pé de ferro, ganhou, perdeu. Perdeu, ganhou. Bola sobrou para Moraes Júnior. O árbitro vai marcar a falta. O árbitro também não quer mais jogo, né? O árbitro, se o jogo ficar parado, para ele é negócio. O WS Nova Odessa tá pé da vida aqui. Eu não vou falar o que você falou aqui não, hein? O José Charbel tá falando, Marquinhos, a Bichedi tá chegando. Ciro Silva, acho que vou perder o chopp. E não há tempo para mais nada, apita o árbitro. Fim de jogo no Germano Krieger. Com dificuldades, o segundo colocado no campeonato venceu a Ponte Preta. De virada no finalzinho por 3-2. Com gols de Pablo, Berto e Caio Dantas. Brandão para a rede 2 vezes. A Ponte segue o diapasão do campeonato. Fecha o primeiro turno com 15 derrotas em 19 jogos. 2 vitórias, 2 empates. Mas pasmem, não é a lanterna do campeonato. Mas neste momento, a Ponte está a 12 pontos do primeiro time que está fora da zona do rebaixamento. Mas calma. Eles têm um plano. Agora, que transmissão horrorosa dessa TV também. Eu não vou falar aqui o nome da TV, mas, pô, teve alteração lá. Todo mundo fica vendido, né, cara? Depois os caras reclamam de quem antes tinha o dono. Por isso que eu falo, as coisas só pioram. Gente, que coisa horrorosa. A Ponte fez uma última substituição. O David da hora entrou e o Porfírio saiu. É isso, muito bem para Rivalo. Ministério da Saúde adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tem tudo pro seu poço artesiano. E placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Segunda-feira, YouTube Hora da Macaca, tem Hora da Macaca sempre às 9 da noite. Pra gente falar muito da Ponte Preta, prospectar também esse transfer ban, né? Esses 12 jogadores. Acredito que a diretoria vai conseguir pagar o transfer ban e na terça-feira o torcedor da Ponte Preta vai ver 12 novos jogadores vestindo essa camisa preta, né? Com a faixa branca, porque parece que tá com um probleminha lá no uniforme número branco, né? O número 1. Então provavelmente vamos jogar ainda com uniforme escuro, mas não tem problema, né? Com esses 12 jogadores aí no segundo turno, só alegria, viu, gente? Tivemos 15 derrotas no primeiro turno, mas no segundo turno vamos ter 15 vitórias. Eu creio, eu acredito. Fim de jogo no Germano Krieger em Ponta Grossa. Vitória do Operário de virada para cima da Macaca. 3-2. Saída dos jogadores no gramado molhado lá em Ponta Grossa. Carlos, o que você conta? Essa porcaria de gerador aí não coloca nem jogador para falar, né, cara? Que várzea. Vai, não tem jogador para falar não. A Ponte perdeu o jogo 3-2. Muito bem, então vamos fazer o seguinte, Frank Francisco, sua manchete para o comentário daqui a pouquinho. A Ponte quase conseguiu trazer pontos lá de Ponta Grossa do Paraná, mas ficou no quase. Mais uma vez, 15ª derrota na Série B em 19 jogos, Frank. Olha, jogadores com muita hombridade, o Márcio Zanardi também trabalhando, tô com o Carlos, as 3 últimas partidas. A gente na transmissão passada ficou até meio irritado quando ele falou que a Ponte, o Márcio Zanardi falou que a Ponte vinha tendo progressão. E hoje ele provou em campo, a Ponte fez uma boa partida. É uma pena que esse elenco, eu não gosto nem muito dessa frase, mas falta qualidade, né? Falta qualidade, falta jogadores. O presidente prometeu e não cumpriu, então os jogadores não estavam liberados para o jogo de hoje. E eu brinquei na transmissão passada e falei que se a Ponte tivesse os reforços em campo hoje, a Ponte tinha condição de conseguir um resultado melhor. E sem eles, o Zanardi conseguiu fazer a Ponte fazer uma boa partida. O Operário no fim do jogo estava fazendo cera, porque estava apavorado em campo. E a Ponte deu conta do recado para mim hoje. Uma pena, as falhas. Isso está matando o time da Ponte, né? A limitação, Lucas Cunha. Gente, é difícil falar, é terrível. Esse Lucas Cunha, de novo, eu não vou ficar aqui. Eu não me sinto confortável em criticar os caras. Mas o Lucas Cunha é muito ruim, né, cara? Mirão falou com a gente. Fala, Mirão. Um abraço para você, meu querido. Osmar Dantas Garcia também tá aqui. 64 Vana, que triste, Flávia Rocha. Deixa eu ver quem mais. Renata Dalgalo, perdemos de novo. Ciro Silva. Valeu, viu? Todo mundo que tá mandando mensagem.
todo mundo que está participando por aqui. Bom, de chat para mim hoje já deu. Valeu todo mundo que participou. Vem aí o fim de jogo. Se o Carlos quiser, ele registra a audiência no chat. Mas obrigado a todo mundo que ficou aqui na nossa transmissão. Fim de jogo, vem aí para falar muito desta Série B, 19ª rodada. A Ponte termina o primeiro turno com 19 jogos, 15 derrotas, 2 empates, 2 vitórias, 8 pontos conquistados. A pior campanha de um time em um primeiro turno de Série B. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Mais uma derrota da pobre, coitada macaquinha. Rapaz, tem que ser bom, hein? Tem que ser bom, hein? 19 jogos, você perder 15. E ó, por incrível que pareça, a Ponte fecha o primeiro turno na 19ª colocação. A Ponte não está na rabeira do campeonato. Tem um time pior que ela, não em número de derrotas, né? Mas em número de pontuação e no primeiro critério de desempate, o América tem uma vitória, a Ponte tem 2. Como a vitória é o primeiro critério de desempate, a Ponte está na frente do América. Mas em número de derrotas, imbatível. 15 derrotas em 19 jogos. Eu falei uma coisa, eu quis falar uma coisa, mas falei outra, né? Que eu falei que a Ponte termina como a pior campanha de uma Série B, né? Não é a pior campanha porque tem o América, que não consegue passar a Ponte de jeito nenhum, né? E agora o primeiro turno acabou, então vai ficar para
vai ficar para a história. O América conseguiu ficar atrás da Ponte. Mas a Ponte é o clube que tem mais derrotas em um primeiro turno. A Ponte conquistou o recorde. O recorde agora é nosso. É nosso. É nosso. Era do Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Eu só preciso pesquisar aqui. Era do time carioca, agora é da Ponte Carioca. Preta, que tinha 14, agora a Ponte tem 15. Gente, que horror. Que horror. E hoje, no comando, o Márcio Zanardi, que não ganhou nenhum jogo com a Ponte, não ganhou nenhum ponto com a Ponte Preta, mas hoje foi o melhor jogo da Ponte Preta no comando do Márcio Zanardi. É isso, a Ponte que perdeu 17 jogadores desde quando começou o Campeonato Brasileiro da Série B. Tem 12 jogadores contratados, mas não conseguiu inscrever. Prepara aí o presidente, que eu quero ouvir de novo o presidente para mim entender, né? Então, se ele disse outra coisa na fala. Bom, o nosso fim de jogo está no ar. Para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Presta atenção no texto, viu, Corsato? Que é assim que tem que falar, tá? Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano, placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E também Hora da Macaca, segunda-feira tem 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Felipe, solta o play aí que eu quero ouvir a palavra do Dr. Luiz Torrano, falando no podcast do dia 8 de julho, quando ele deu a palavra, né, em voz, né, do presidente, falando a respeito de contratações. Eu entendo, né, e quero ver a audiência, de que ele cravou que depois do dia 20 os jogadores estariam inscritos, mas pode ser que eu esteja... 8 jogadores. Pode ser que eu esteja ficando doidão, né, porque é muita derrota, às vezes o Tico e o Teco pifa. Solta aí. Ressalto, mais uma vez, que todos estes 8 atletas já poderão entrar em campo tão logo seja aberta a janela de transferência, o que vai ocorrer no próximo dia 20. E o número de reforços que chega neste período de reformulação do elenco deverá aumentar ainda mais com a chegada de mais alguns atletas que estão em fase de negociação por parte da nossa diretoria de futebol profissional. Bom, esse áudio é do dia 8 de julho, então uma coisa ele cravou, né? Que viriam mais atletas. São 12 no total. Até então eram 8 jogadores. E aí, tirem as suas conclusões, né? Porque eu estou, Frank Francisco, de novo, muito decepcionado com o presidente da Associação Atlética Ponte Preta, presidente que assumiu no dia 1º de dezembro e que depois de assumir... Olha só quanta coisa boa pro torcedor, né? 8 jogos no Campeonato Paulista, 7 derrotas. Eliminado na quarta fase da Copa do Brasil. Porque a Ponte estreia na terceira fase em virtude da campanha da Série C. Ganha do Guarani de Bagé e perde pro Atlético Goianiense a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro, trabalho magnífico, tão magnífico que foi coroado, estampado com recorde de 15 derrotas em 19 partidas. Nunca nenhum time na Série B do Campeonato Brasileiro havia feito um primeiro turno tão bom assim com 15 derrotas. Estou decepcionado com o presidente, porque me parece que além de não conseguir estar mostrando que tem a mesma competência que teve em toda a sua carreira como juiz, né, e isso é inegável, né? Isso é inegável. Tem uma carreira maravilhosa como juiz aqui em Campinas, mas como presidente de clube até agora, só derrota, mostra-se incapaz e me parece também que não consegue cumprir com a palavra. Ô Frank. Não consegue. É incrível. Eu vou tornar a repetir, Carlos, você não estava presente, mas você deve ter ouvido. A minha indignação é que a Ponte Preta, as pessoas que compõem a diretoria, conselho, situação, oposição,
precisavam entender. O dia que eles conseguirem pôr na cabeça que se houver uma união, uma unidade no clube, a Ponte é gigante, a Ponte dispara. Porque a Ponte consegue perder para ela mesma. Gente, é impossível. Doutor Torrano, por favor, eu tô com o Carlos, eu não vou nem dar nome de decepção. Eu vou deixar para que o senhor explique para a gente. Porque o senhor disse que pelo menos aquelas 8 primeiras contratações estariam liberadas já na abertura da janela no dia 20. Aconteceu alguma coisa que o senhor não esperava? O senhor foi iludido, enganado com alguma coisa? Gente, pelo amor de Deus, a Ponte não é brincadeira. Respeitem o nosso clube, respeitem a nossa paixão. Eu tô com o Elvis, eu vou repetir a fala do Elvis novamente. Não tem capacidade, não consegue? Sai. Dá chance para quem tem condições. Eu não estou decepcionado porque eu já esperava por isso, né? Eu já esperava por isso. E eu falei quando começaram a chegar os jogadores. Aquela frase, eu quero ver quando eles vão ser que a inscritos. gente detesta, né? Que o outro fala pro outro, né? Eu avisei. Né? Então, decepcionado eu não tô. Porque, de boa, Carlos, eu não acredito em nada que essa diretoria da Ponte Preta fala. Mas eu estou decepcionado porque no Campeonato Paulista não tinha o em pauta, né? E então a gente não tinha a palavra do presidente. E agora a gente tem a palavra do presidente, que está entregando esse trabalho horroroso aí, né? Trabalho horroroso. 29 jogos, são 23 derrotas. E aí a gente pode falar, e até em defesa deles, né? Da diretoria, tá? E de quem montou o time. Ah, mas a gente não joga, pô. Eu não tomo frango, não sou eu que tomo frango, não sou eu que furo, não sou eu que perco o gol, sou eu que dou assistência pro atacante adversário empatar o jogo quando a Ponte tá ganhando. Mas a situação chegou para colocar alguns jogadores aí devido a problemas que vocês deixaram chegar, né? Devido a problemas que vocês não conseguiram resolver. Então, tá certo que, por exemplo, hoje, no jogo de hoje, se a Ponte não falha como falhou, por exemplo, no primeiro gol, né, a Ponte poderia trazer um ponto. Eu acho que a Ponte não ia ganhar, mas a Ponte poderia trazer um ponto. Só que a Ponte falha, porque a Ponte tem jogadores também que são fracos. Vamos lá, o time é fraco também. Só que, cara, como é que vai cobrar os caras, velho? Então, realmente, é tudo culpa da direção, da diretoria incompetente. Agora, falei aqui no começo da transmissão com relação à movimentação nos bastidores, né? Da oposição, que por muito tempo ficou caladíssima, como o Conselho Deliberativo, né? Um Conselho Deliberativo que não ficou calado, mas é um Conselho Deliberativo omisso já há algumas décadas, né? Mas a gente vê uma movimentação para tentar mudar o cenário, porque por incrível que pareça, né? Eles agora, principalmente a oposição, demonstrou que não está contente com a situação do clube, porque a situação parece que está, mas a oposição mostrou que não está. A oposição mostrou, não estamos contentes com o que está acontecendo com o clube, né? E a gente vê movimentação também de alguns conselheiros. Isso, por um lado, é bom. Tem ex-presidente que está tentando chegar mais perto, já é um pouco mais próximo, né? Para tentar ajudar a atual administração, mas tem a parada da SAF. Teve reunião aí com o pessoal da oposição semana passada, essa semana. O pessoal que apoia a atual direção também fez uma reunião aí para dar andamento nesse processo da SAF, mas a Ponte precisa para ontem, né? E a gente vem falando aqui, né, Carlos? Na Série B não salva mais. Eu terminei o jogo aqui, a transmissão, falando tivemos 15 derrotas no primeiro turno, vamos ter 15 vitórias no segundo turno. É claro que eu falei brincando, né? Claro que eu falei brincando, mas então não dá para salvar mais. Tem que fazer uma vergonha menor. O time já tá demonstrando um pouco mais de futebol? Tá. Nos últimos jogos tá demonstrando um melhor futebol. Os 3 últimos jogos eu gostei do time. Sim. Vamos lá aqui. Pode ser, hoje contra o Operário eu acho que até não merecia ganhar, mas também não merecia perder, sabe? Agora, com esse elenco que tá aí, é isso que a Ponte vai conseguir. A Ponte vai ter mais 15 derrotas, com esse elenco aí? Cara, na verdade... Vai bater 30 derrotas. A verdade é assim, eu não vou ficar aqui sendo pitoniza, né, pra ficar falando quantas derrotas a Ponte vai ter. Mas o que dói... a tendência é que tenha mais 15. Sim, mas o que dói é você tá com pelo menos um ponto garantido, né? E os caras, poxa,
jogaram, se esforçaram, cara. A gente tem que... tem jogador ruim? Não pode cobrar isso Tem não, jogador né? ruim? Tem. Eu vou de novo aqui, ó. Antes de eu criticar, toda hora eu vou falar, eu não me sinto confortável em criticar nenhum jogador da Ponte Preta. Se o Lucas Cunha, se o Lucas Cunha fizesse 5 gols contra, eu mesmo assim eu não sentiria confortável em criticá-lo. Mas, poxa, dói no coração. Pô, o cara entregou um gol, né? E no terceiro gol, além de tudo, falta de sorte, né? Porque se o Márcio Silva não vai na bola, ele não teria dado assistência pro Caio Dantas, Dantas, Ponte né? provavelmente ia cortar, porque a bola ia ver a meia altura, né? Bola ia rasteira, né? Quer dizer, além de tudo, ainda tá faltando sorte, né? Mas agora eu comecei aqui o programa falando do presidente, o doutor Luiz Torrano, né? Eu estou decepcionado, presidente. Eu não. Porque agora, além de incompetente, né? Até agora, no comando do futebol da Ponte Preta, me parece também que o que o senhor fala não dá pra gente acreditar. E eu tomei paulada aqui porque eu, poxa, defendi o senhor, cara. Falei, não, o presidente tá falando, pô. Eu quase tirei a peruca aqui. Você não usa mais peruca, você esqueceu? Não, esqueci. Você tentou fazer o implante e não deu certo. Eu era bonitão com a peruca, Como eu cara. também. Tô pensando em pôr de novo. Mas, poxa... É prótese. Aí, pô, arranjei confusão com um monte de gente, cara. Batendo na mesa. Não, o presidente garantiu. Dia 20, 8 jogadores estarão inscritos. E aí? Mas, cara, se ele inscrever, se a Ponte conseguir colocar desses 12 aí, vou falar 6, na terça-feira, tem que dar os parabéns pra ele, então. Não, mas não cumpriu a palavra. A palavra era, a janela vai abrir no dia 20, os jogadores já estarão disponíveis. E o grande problema é a necessidade do time. A gente tem que pôr isso em conta. Já não vai ter 2 jogadores lá pro jogo contra o Atlético. Então, o Atlético, hein? já não Baianinho e Brandão. Brandão expulso, Baianinho suspenso. E é difícil, gente. E não tem como colocar os garotos. Eu tava conversando com o No Marcelo, banco hoje quase só tinha garoto de novo, hein? E a gente, vamos lá, já queimou o Guilherme. O Vinícius, pra mim, hoje, eu até comentei com Tem gente criticando o Vinícius na com o live. Marcelo. viu? Cara, Ele não teve culpa. Também acho que não. Eu não vi culpa em nenhum gol. As bolas indefensáveis. E as que ele defendeu, ele foi muito seguro. Ele teve uma conduta muito inteligente na partida. Aquela questão de comer tempo, de parar o jogo quando tem que parar, é de jogador maduro, jogador experiente. No meio dessa crise... no primeiro jogo também ele foi bem contra o Atlético Goianiense, você lembra, né? A Ponte perdeu, mas ele foi bem pra caramba. Mas vamos lembrar uma coisa, o Gleger, que é goleiro, eu vi o Gleger falando nesse jogo que ele notou falhas no Guilherme, né? Então, o cara é da posição. Mas assim, o o Gleger Vinícius... falhava pra caramba também, tá tudo certo, mas não é porque o cara é goleiro que tem, né? Tem juiz, aí eu vou dar um exemplo aqui de juiz. Tem um monte de comentarista aí que é ex-juiz, que errava pra caramba e agora fica falando o que o cara tem que fazer. Não, Carlos, mas é o cara que entende da... Sim, nesse sentido, claro. Eu achava o Gleger bom goleiro, hein? Bom Quem goleiro. gostava muito do Gleger era o Washington, mega massa. Sim. Gostava bastante. Gostava. Deixava sempre uns 2, 3 cada jogo. Mas assim, agora... E o Márcio Zanardi na entrevista coletiva, se tiver, ele não vou nem... Já sei o que ele vai falar. O time continua evoluindo, a gente tem que parar de errar... Né? Mas, cara, tem que continuar trabalhando. O trabalho do Márcio Zanardi com esses... Porque, cara, vamos lá. Se você é técnico Carlos, de um 7 time... derrotas. Não, Veja lá o que você vai falar. Cara, isso é um ponto. Se você defende isso, agora eu vou fazer um outro ponto. Se você critica o treinador, você está dando uma carta de alforria para quem dá essas condições para o cara fazer esse trabalho que ele está fazendo. Então, tudo bem. Então... Beleza. O trabalho do treinador é péssimo, são 7 derrotas. Então tá, manda o treinador embora. Mas e quem, não é condição, né? E quem não está dando condições pro cara conseguir fazer coisa melhor? O cara todo dia perde jogador. Todo dia tem jogador indo embora, saindo. Aí você tem 12 jogadores contratados, ele não pode usar um. A Ponte está usando hoje o 3º goleiro. O primeiro saiu, pegou o boné, foi embora, porque não recebe. E aí puseram o Guilherme. A Ponte está perdendo um ativo do clube, porque o Guilherme é bom goleiro, mas entrou numa fria, numa furada, teve que sair do time, entrou o Vinícius. A Ponte está jogando com o 3º goleiro no campeonato. E se o Vinícius não aguentar a bucha? Vamos pegar o Zé Luiz, que tomou 7 lá do Corinthians?
E hoje teve mais um jogador que saiu da ponte da base. Matheus, falamos aqui no futebol interior. Atacante. Cara, isso aí, cara, a ponte tá definhando. E do jeito que tá, não vai fechar o ano, cara. Não vai fechar o ano. E o pessoal da diretoria da entrevista, cara, e parece que tá tudo bem, velho. Hoje o Marco Antônio Eberlin falou em entrevista à Jovem Pan com o Alberto César e o João Carlos de Freitas. E por que ele falou na Jovem Pan? Ele só falou na Jovem Pan, tá? Por quê? Porque foi o João Carlos de Freitas que deu em primeira mão a notícia e virou uma confusão, né? Porque aí é a palavra de um contra a palavra do outro. Eu sei que tem um mentiroso na história aí. Alguém tá mentindo. Alguém tá mentindo. Só que os dois garantem de pé juntos que não. Você quer que eu falo? Não. Assim, eu confesso que, cara, tem um mentiroso nessa história, né? Porque o Marco Chedi, ele pega o telefone e ele faz questão de ligar. Ele ligou, que eu sei, para 3 pessoas. Batista, João Carlos de Freitas primeiro, Carlos Batista e ligou aqui pro Elcio Paiola no futebol interior. Opa! Então, com a mesma história. Falando que ligou para o Marco Antônio Eberlin dizendo que quer assumir a Ponte Preta. O que o Eberlin disse na entrevista para a Jovem Pan, e é uma pena, é um pecado, né? Porque o trabalho da Jovem Pan é muito bom, tá? Mas a Jovem Pan não transmite no YouTube, a Jovem Pan Campinas não tem transmissão do YouTube. Então, essa entrevista, ela não está disponível pela Jovem Pan. Mas eu vou conversar com o João Carlos amanhã, e se o João Carlos permitir, eu gravei a entrevista. Eu tenho a entrevista. Se o João Carlos de Freitas permitir, eu com os créditos vou subir no meu canal na Hora da Macaca a entrevista. Quase meia hora de entrevista para que vocês possam ouvir. E ali, inclusive até é uma coisa que eu acho muito, muito importante, né? Porque às vezes a pessoa acha que você vai entrevistar alguém e você tem que maltratar aquela pessoa. Cara, eu aprendi com a minha mãe, eu não vou trazer a pessoa dentro da minha casa para maltratar ela. Então a entrevista também é assim. Teve um acordo na entrevista que não era para falar de outro assunto. Era para falar só desse assunto. E aí o Marco Eberlin, ele desmente categoricamente. Fala que é amigo do Marco Antônio Chedi, eu sei disso, porque o Chedi várias vezes eu vi em reunião do conselho, reunião que eu participei, e o Chedi é conselheiro nato da Ponte Preta, né? Então, até achei estranho quando eu vi isso, mas há uma movimentação, e aí eu não vou falar nada escondido aqui, para que o Nenê Tonholo assuma. Já falei isso na Hora da Macaca. O papel que está rodando aí para os associados da Ponte Preta assinar, ele pede o afastamento do primeiro vice, que é o Marco Antônio Eberlin, e do presidente, que é o Luiz Torrano. Em nenhum momento se fala em Nenê Tonholo, né? E a gente sabe que por trás do Nenê Tonholo tem o Marco Antônio Abichedi. Isso é fato. Isso é fato. Nem o Nenê esconde isso, viu, gente? Nem o Nenê esconde isso. Inclusive o Torrano sabe disso, porque falou no último podcast aí que 20 milhões não dá para tapar nenhum buraco da Ponte Preta. Só que é estranho, porque eles estão esperando 5 da quadra capital. E esses 5 não veio e não conseguiu pagar nada. Nem o Transferban fala que 20 não vai aguentar, né? Não vai dar conta de pagar as contas da Ponte Preta. E o Marco Chedi, ele garante, questionado pelo João Carlos de Freitas, e as contas, o que a Ponte deve, eu vou resolver. Ele bateu no peito e disse que vai resolver. E o Marco Chedi não é tonto, ele sabe que ele não pode assumir como presidente. Por quê? Porque senão tem que ter outra eleição, né? Tem que ter outra eleição. E quando eu digo que o Marco Chedi está por trás do Nenê Tonholo, o Nenê Tonholo assumiu a Liga Campineira, que tava uma porcaria. Tava uma confusão aquilo ali, né? E o Nenê Tonholo arrumou com, né, o apoio do Marco Abichedi. Do Marco Antônio Chedi. Marco Antônio Abichedi, né? Então foi com o apoio do Chedi. E a gente sabe que o Chedi tem dinheiro, né? E que ele é pontepretano, que ele gosta da Ponte Preta. Mas tem alguém mentindo na história. O Chedi não ligou pro Eberlin falando que quer assumir? O Eberlin disse que não. O almoço tá marcado? O Eberlin disse que não. O Chedi jura de pé junto que o almoço tá marcado. E aí? Como é que vai ser? Agora, estatutariamente falando, o Chedi não tem como assumir como presidente.
Não há essa possibilidade nesse momento. Tá bom? Deixar isso bem claro aqui. Mas as cartas estão na mesa, né? As cartas estão na mesa. E eu não vejo possibilidade da oposição se unir. E enquanto a oposição não se une, quem está no poder está batendo palmas, né? Deita e rola. Batendo palmas. Houve uma reunião ontem com 30 conselheiros. A gente não sabe como é que eles estão sendo chamados, qual que é a regra, né? Mas aí eu não vou criticar, muito pelo contrário, eu não vejo a hora de chegar a minha vez. Não vejo a hora de chegar a minha vez. Nessa reunião foi passado o contrato, porque a Ponte já tem uma carta, né, que foi assinada na sexta-feira. A Ponte Preta ainda falou isso, né? A Ponte faz um press kit, antes do press kit aqui, a Ponte Preta, ela divulga, né, que na última sexta-feira foi feito um acordo. A Ponte celebra termo de compromisso e intenção, né? E esse contrato, pré-contrato, já está rodando com os associados. E ontem 30 associados, eles foram chamados lá no Salão Nobre para serem apresentados a esse contrato. Eu acho isso maravilhoso. Tem que ser às claras, sim, mas não pode esperar. Não pode esperar. A Série B já foi, Frank? Já foi. Eu concordo que já foi. A Série B já foi. Mas a Ponte tem que se preparar para o ano que vem. E não vai ser nada fácil, hein? E teve duas coisas também que o Marco Antônio Eberlin falou na entrevista hoje e que a gente tem que prospectar aqui, né? Fora essa história do Chedi, o João Carlos de Freitas pergunta o que ele faria para ajudar a Ponte Preta nesse momento, caso a coletividade quisesse. Obviamente que a pergunta é se ele se afastaria para que os investidores chegassem. E o Marco Antônio Eberlin é muito bom de microfone, cara. Ele é muito bom, né? Tá metendo pau nele aqui. Se ele vier aqui agora, ele vem aqui, ele consegue dar nó em todo mundo aqui. Ele é muito bom no microfone, ele é muito bom. E aí ele pega e muda a resposta, né? Ele vai na outra, ele fala assim: por que você não pergunta o que eu já fiz? A Ponte Preta não está dando WO porque eu estou trabalhando. A Ponte Preta não teve energia elétrica cortada porque eu intervi. Aí eu deixo para vocês. É uma pena que essa entrevista, por enquanto, ela não tá na internet. Se o João Carlos de Freitas Poxa, eles estão permitir... lá para isso, para resolver os problemas do clube. Não, mas é por isso que eu tô dizendo. A pergunta é: o que você faria se a coletividade, para a coletividade, você faria alguma coisa que a coletividade quisesse para ajudar a Ponte Preta? E aí você sabe qual era a pergunta. Sim, que vazar. A coletividade quer que vaza. Vaza, né? E aí ele muda e fala: eu já fiz, por que você não pergunta o que eu já fiz? Aí o João Carlos ficou... narrativa. Ficou quieto. Deixou ele responder, ele fez a pergunta, ele mesmo responde. Aí ele fala: o time não deu WO ainda? Ainda? Ah, vou levantar e vou aplaudir. Não, assim, tem que ter saco pra ouvir, cara, mas a gente precisa ouvir, né? Porque, cara, foram eleitos pra resolver o problema do clube. Agora, se for pra deixar do jeito que tá, pra acontecer, não tem dinheiro, vai ficar sem dinheiro mesmo, eu vou ser o presidente do clube, pô. Né? Eu vou me meter lá a ser presidente do clube também. Se for pra entrar no clube pra não poder resolver os problemas, pra não resolver os problemas, né? É melhor sair. Hoje eu tava numa dessa aí, numa função nova que eu peguei, e eu tô quase abandonando, porque eu não tô dando conta. Sabe, eu não tô dando conta. Então, assim, se eu percebo que eu não tô dando conta, é melhor eu deixar pra outro, cara, que tem condição de fazer, sabe? Então, assim, pô, brigaram, cara, estão aí no comando, sabe? E o negócio é desse jeito. Eles continuam brigando. E o negócio é desse jeito, sabe? Pô, como é que você paga um salário no ano? Como é que você tem um time no Campeonato Paulista que em 8 jogos perde 7? Aí você começa o Campeonato Brasileiro, em 19 jogos você perde 15... E vai tocando. Todo dia tem um jogador que sai do clube. Isso aí tá diminuindo o patrimônio do clube. Esses meninos são patrimônio do clube. O Sub-20 vai tomar um monte de paulada no Campeonato Paulista, porque tem jogador no Sub-20 que tem 18 anos, tá no primeiro ano de Sub-20, era pra ser reserva. E que não recebe também. Sabe? Sim, aí hoje saiu o Matheus. Você olha, tá tudo ruim, cara. Ó,
o gramado do estádio tá uma porcaria. Aí tem lá o carrinho maca que tá quebrado. Pô, você não tem dinheiro pra arrumar Eu fiz entrevista com o André Carelli, aliás, eu tenho que agradecer o André, porque o André, tirando o Eberlin agora, depois desse monte de confusão aí, o André foi o primeiro diretor que falou e falou comigo, então eu tenho que agradecer o André. E aí eu cheguei a perguntar do gramado e do carrinho maca. Eu fui criticado, cara. Ô, Corsato, pô, tanta coisa, você vai perguntar do gramado e do carrinho maca. O quê? Não faz parte? Faz parte. Não faz parte de tudo? Não, então, você vê por aí tem a história das camisas. A Ponte tá jogando de preto porque não tem uniforme branco. Esse negócio da camisa, eu já levei uma trauletada da outra vez, fui chamado de mentiroso quando passei esse negócio do uniforme, então eu não vou entrar nessa história de novo. Não, mas eu tô entrando. Você não tá entrando, eu tô entrando. Deixa eu só confirmar a sua informação. Essa história do uniforme aí não é de agora. A Ponte já tá tendo problema com o uniforme há 4 meses atrás. Eu tô falando. Então, que agora acabou o branco. E é uma vergonha em cima de outra vergonha. A história do Transferban, a gente sabe que não vai pagar, cara. O Campeonato Sub-20 você viu, né? Que usou um uniforme que tem um patrocinador que não tem nada a ver mais com a Ponte Preta. Não, e sem contar que é aquela camisa que ainda tem o símbolo atrás, com o número lá e tal. Sim. Sabe? Assim, cara, a Ponte Preta tá deteriorando. Sabe? E é um clube centenário. Outro dia eu tava vendo a convocação da Seleção Brasileira de 1978. Carlos, Ponte Preta. Oscar, Ponte Preta. Polozzi, Ponte Preta. Sabe? O Ordilei não foi porque não quis. Cara, é um negócio assim... É verdade, o Ordilei não foi porque não quis. Agora, que o clube tinha problemas, eu sabia, você sabia, minha mãe que faleceu em 2012 sabia, eles sabiam. Agora, se estão lá para não resolver o problema do clube, gente, estão fazendo o quê? Estão fazendo o que lá? Agora, vamos. Fizeram reunião ontem, o pessoal da. Acabei de falar. Tá aqui. apoiando eles aí, né? Não é o pessoal que tá apoiando. Tem que deixar isso bem claro. Não é o pessoal que tá apoiando. E aí, eu não sei se você tava fazendo uma outra coisa. Não sei se estava fazendo uma outra coisa. O que vai acontecer? A ideia da diretoria executiva, e aí, quando tem alguma coisa que é legal, a gente tem que, é legal, né? Eu não sei qual é o critério, tá? Os 30 primeiros iluminados que foram lá, eles foram lá e tá tudo certo, né? Mas a ideia é mostrar para os conselheiros, mostrar para os associados o contrato, porque vai ter que votar isso numa assembleia. Então a ideia é mostrar para todo mundo. Não, a reunião não vai ser só com esses 30 conselheiros. Hoje não teve porque o time está jogando, mas eu tenho uma informação que amanhã já vai ter mais um grupo de conselheiros que foi chamado para ficar por dentro do que vai acontecer com a SAF. A gente tá falando, eu estou falando aqui de um monte de coisa ruim, mas nesse caso aí para os conselheiros, é claro que é o mínimo, é a mesma coisa de você aplaudir o gestor público que acaba com a fila no sistema único de saúde, né? Você está aplaudindo o cara de fazer o óbvio, mas como eles não fazem, né? Então, quando faz a coisa certa, a gente tem que aplaudir. Então, não são apoiadores. Pelo contrário, o trabalho vai ser feito para que a SAF passa. Por quê? Porque hoje todo mundo sabe que a atual diretoria tem 120 votos. Só que 120 votos não aprova a SAF. Num grupo de 700, 750, precisa de mais. Então o trabalho que está sendo feito é para convencer e mostrar o que vai ser essa SAF. Então não é só para os apoiadores, tá? Mas os primeiros são os caras que apoiam. Gente, a política da Ponte Preta também é um nojo, viu? É um nojo a política da Ponte Preta. É um nojo também, sabe? Mas assim, cara, a vergonha tá escancarada aí, cara. Fala em Ponte Preta hoje é vergonha. É vergonha. Que situação. Que lamentável, sabe? E assim, e a gente... Você vai ouvir o presidente falar, você vai ouvir o diretor falar, cara, dá náusea. Dá náusea. Você não aguenta ouvir os caras falarem, sabe? O Carlos tá fazendo lá, fez algumas entrevistas lá. Toda entrevista que tiver com algum diretor, eu não vou participar, cara, porque vai correr o risco de eu ser mal educado e serem mal educados comigo, e o Carlos não merece isso, sabe? Então, eu não vou participar, porque, cara, isso que fizeram, que estão fazendo com a Ponte Preta, é um absurdo, é incompetência total. Só para confirmar aqui, tô falando com o Marcos, né, que tem bons números. Deixa eu só ver aqui. O último jogo do Edson Boara, ele perdeu, né? Cuiabá 2-1. Então não, tá certo.
Tá certo, tá, o Marcos tá certo. Então porque são 7 derrotas com o Zanardi. Eu falei no começo mas 6, agora 7. Mas tem uma derrota contra o Cuiabá, né? Então vamos lá. Deixa eu abraçar o Marcos aqui, ó. São 8 derrotas seguidas e tem um empate no meio contra o Botafogo, isso, né? Mas 8 derrotas consecutivas, estabelecendo a pior sequência de derrotas da Ponte no século XXI, desde 2001. Até então, o recorde era 7 derrotas seguidas, registrada em 2025 e em 2026. Agora tem um negócio aí que chama atenção. Em todos esses recordes, o diretor de futebol... Quem era? 9.8. Era o Marco Antônio Berlim. No Paulista ele é diretor de futebol. Isso, 2005 ele era diretor de futebol, vice-presidente e diretor de futebol também. Então, mas são épocas que a Ponte não tinha dinheiro, tá? Desaprendeu? A Ponte estava com problema financeiro. Será Aí depois, que quando a podemos Ponte falar tá isso? quando a Ponte vai bem, a Ponte está bem financeiramente, ele consegue fazer bons trabalhos. Né? Ele consegue fazer bons trabalhos. Mas quando a Ponte não vai bem financeiramente, aí realmente o trabalho não é bom. Cara, não tem como falar que o trabalho é bom, né? Não tem. E eles não estão falando porque eles estão com vergonha também. Eles estão com vergonha também. Só que, cara... não fala do time, né? Não fala. Não fala, o time esquece. E parece você vai pra que uma entrevista, ó, só vou falar disso. Poxa vida, cara, que absurdo, Então, mas né? peraí, aí você tem que escolher, né, Marcelo? Você, por exemplo, que absurdo, vamos lá. cara. Peraí. Eu tenho o direito de perguntar. Se ele não quer responder, tudo Não, bem. não, mas chegar, eu só vou pra entrevista Não, se Marcelo, você mas- for perguntar sobre isso. Não. Ah, vai plantar batata, Não, meu. não, Marcelo, mas aí, peraí. Vamos lá. Foi dado o direito de resposta para aquilo que foi colocado no microfone da Jovem Pan. Então E foi o aí, direito de para resposta, não uma entrevista. Para ele dar a entrevista, ele fez alguns pedidos, né? E aí, vamos lá. Agora, você vai concordar comigo. Nós vivemos de quê? Vivemos de audiência. Sim. A entrevista do Marcos... Vocês podem gostar ou não gostar do cara. Aí é problema de cada um. Não, Mas eu a contra o Marco Ebelinho eu não tenho, nada também. Eu Não. tenho contra o trabalho que ele tá Não, fazendo eu tô na Ponte falando Preta. vocês, a audiência, todo mundo. Tô falando todo mundo, né? Podem gostar ou não gostar. Mas ele falou só para um veículo. Obviamente, o veículo que deu a informação de que o Marco Antônio Chedi teria se oferecido para ser presidente, comandar a Ponte Preta. E aí foi a vez dele dar a resposta dele. Deu audiência, não deu? Do que nós vivemos? Vivemos de audiência. Nós temos os nossos patrocinadores. Se ninguém escuta, né, a Jovem Pan, a CBN, a Central, a Band, o futebol interior, nós ficamos sem patrocinador. Quem paga nossas contas? Vamos trabalhar de graça? Não vamos trabalhar de graça, né? Então vamos lá. Você tem a oportunidade de ter um entrevistado que vai te dar audiência. E aí você vai nessa sua aí, não, então eu não quero a sua entrevista. Pô, peraí, pô. Aí também não. É a minha opinião, você tem a sua, o Frank tem a dele, todo mundo tem a dele. E aqui eu não tô criticando ninguém, eu tô só dando a minha opinião. Agora, por que não quer falar do time? Porque é uma vergonha. Não, eles não falam do time, né? Pode ver que o Torrano em nenhum momento fala. Por exemplo, se tiver o... A pauta do dia era amanhã... pra ser todo dia. Não. É pauta do dia, Chama. Mas... Tá, mas a gente sabe que não é todo dia mais, né? E foi ele que prometeu também, já foi a primeira promessa que ele descumpriu, né? E eu cheguei a comentar lá dentro, falei, não fala isso. Fala que é semanal. Aí quando der pra fazer 2, faz 2, mas eles não me escutam, né? Ninguém me escuta. Né? Em casa não escuta, lá na Ponte Preta muito menos, né? Muito menos. Porque a intenção não é trabalhar contra, cara. Pelo contrário, né? Até os áudios lá, que eu acho que é com uma qualidade ruim, me coloquei à disposição para tentar editar, mas eu entendo, né? Talvez não queira mandar o áudio, porque se manda, eu sou da imprensa, né? Pode ser que eu passe à frente, né? Mas me coloquei à disposição, porque eu acho que isso tudo... E você está preocupado com a qualidade do áudio, eu acho que o clube tem que preocupar com tudo. Qualidade é tudo nessa vida. O áudio vem picado, vem com erro, sabe? Qualidade é tudo nessa vida. Tem coletiva hoje do Márcio? Até agora não. Até agora não mandou nada. Vamos ficar enrolando aqui ou podemos ir embora? Não, ainda não. Chegou uma coisinha aqui, que hora que é agora? 10h16? Às 10h14. 2 minutos atrás. Fique atento aí, então, porque é importante, né? Vou ficar atento. Mas tem bastante coisa para fazer. Você tem algum compromisso? Não. Lembrando que são 4 horas de cachê,
Então nós temos mais 34 minutos, 33, porque começou às 7. Ô, Carlos, eu só queria colocar um detalhe aqui pro torcedor da Ponte, que nós precisamos entender. Eu entendo muito bem quando você fala que você não fica à vontade para criticar jogador. E isso é um fato, nós temos que entender. A culpa não é do Lucas Cunha, a culpa é de quem contratou o Lucas Cunha. Começa por aí. Mas peraí, quem contratou o Lucas Cunha talvez tenha contratado ele pra jogar 1, 2, 3 jogos. Não é pra jogar todo jogo, pô. Não era pra ser titular. Não, O Guilherme Viana não tava preparado pra ser Cunha, titular, o Lucas pô. Cunha era pra ser titular, sim. É. O Lucas Cunha era pra ser titular, sim. Agora, Lucas Cunha era. eu queria só colocar o seguinte, Como ele é. o Lucas Cunha, jogando pelo esporte, ele sempre foi trauletado. Pergunta lá pro era torcedor reserva, do esporte. reserva. O cara era cabeção, mas trouxeram pra cá. Então, parabéns. Eu acho que o nosso amigo desaprendeu de fazer futebol. Eu não gosto de falar isso, mas é o que está aparecendo. A estatística que você deu está mostrando, é uma coincidência, a gente precisa pensar. Mas não é só ele também, A né? gente Você tem que precisa colocar um pensar. combo aí. Tem mais Precisa gente pensar. que faz o futebol da Ponte. Agora eu queria aí falar- você tem que ó. colocar João Brigatti, você tem que colocar outras pessoas também. Marcelo, o Brigatti... O pra Brigatti mim- é funcionário. eu ia falar isso remunerado, agora. ó. pô. O Brigatti, ele entra na mesma categoria do Zanardi. Eu vou explicar o porquê. Eu falei do omelete. Vamos reunir 20 pessoas. Eu chamo o Carlos é bom de cozinha, não é? Carlão, faz um omelete pra nós 20 aqui. Omelete eu faço. Né? Não faz? Eu sou bom, faço. Eu vou te dar 2 ovos de codorna. Tá de O sacanagem. Brigatti não tem culpa nenhuma na montagem do elenco. É o que ele tinha pra fazer, vamos lá, Marcelo. vamos lá. Quando tinha dinheiro, vamos lá para 2025? 2025 tinha grana. 2025, o elenco do Campeonato Paulista. Me fala. Com dinheiro. O elenco do Campeonato Brasileiro da Série C. O elenco que ele montou. E, cara, eu só tô colocando um fato aqui, colocando um elemento a mais para fazer comentário, tá? O elenco do Campeonato Brasileiro da Série C, ele contrata, e até o Eberlin fala que, porque ele foi questionado, ele falou algumas coisas, ele fala, né? Fala, mas a Ponte montou um time com salário, com folha salarial de 2 milhões, e isso ajudou a Ponte ir pro buraco também, então você também é culpado. Ele fala, não, mas peraí, a gente tinha o dinheiro da Liga. Então vamos lá, quando ele tinha um dinheiro, ele montou o time do Campeonato Paulista, que classificou a Ponte Preta para a Copa do Brasil e que passou para a segunda fase do Campeonato Paulista, no Campeonato Paulista de 2025. No Campeonato Brasileiro da Série C, ele monta o time do Campeonato Brasileiro da Série C, ele contrata os jogadores, aí a Ponte tem o transfer ban. A Ponte não pode contratar mais ninguém. Começou a sair jogador igual tá saindo agora. E a gente falava, vai sair esse, vai ter problema. Vai sair esse, vai ter problema. O time melhorou. Quem que montou o elenco? Tá, beleza, mas... Com dinheiro. Agora, como é que você vai no mercado? Agora... Então você tá tirando a culpa do Marco Antônio Eberlin também. Não. Eu tô tirando a culpa. Eu não tô colocando que o João Brigatti não tem culpa. Eu tô dizendo que o cara tá fazendo com as condições que ele tem. Chegaram pra ele falando assim, ô Brigatti, contrata jogador aí pra nós não dar WO, tá bom? Aí ele vai lá e liga pro terceiro reserva do time da Série B. Ele vai lá e liga pro titular do time que tá jogando a Série C, lateral esquerdo, o Roberto, que foi verdadeiro. Eu não tive, tem gente que ficou bravo com ele. Tem gente, mas se tivesse dinheiro eu via. Mas peraí, pô. Ele tá na dele. Peraí, ele tá na dele. O cara vai ser punido por falar a verdade. Deixa o cara quieto lá no Caxias. Tá recebendo. O cara era titular do Caxias na Série C. Mas alguém tá mentindo nessa história, porque a Ponte fala que não procurou ele. É a palavra oficial do clube. Eles puseram até nota. A palavra oficial do clube falou que dia 20 nós vamos ter 8 em campo. Alguém tá mentindo nessa história. Sim. O Roberto até nas redes sociais foi. E a gente sabe quem é que tá mentindo nessa história. Mas aí, esses caras não querem vir. O que o Brigatti tem que fazer? Tem que contratar os caras que querem vir, Marcelo. O Potker, que já não tá mais aí, deu a letra. É só cara que talvez não tenha mercado. Cara que vislumbra uma Série B de Campeonato Brasileiro, por exemplo. Hoje eu falei com um cara, e aqui eu tenho que ser justo, tá? Um cara que acompanhou o Douglas Borges no Rio Branco e no União Barbarense. Me falaram muito bem desse goleiro. Me falaram muito bem desse goleiro. Quer dizer, ele tá buscando, ele tá tentando, né? O Bahia, o lateral direito é o Williams Bahia, né? Você
né, passou a informação na hora da macaca de que o cara era um lateral ok. Pelo menos um cara que entende muito de Inter de Limeira falou que ele chega a ser um lateral nota 6, só que na Inter ele foi reserva. Ok. Então... Falei, pô, nota 6 tá bom. O Brasil não tem um lateral nota 8. O Jota e o Otávio fizeram um bom campeonato pela Portuguesa Santista. O Otávio foi um dos destaques da Santista e o Jota também. Pois é. Eu vi vários jogos agora, da Santista. Pô, você já imaginou? Você é diretor de... Mas esses caras não estão jogando, você gente. não tá jogando, mas aí a culpa não é do Brigatti. Concorda comigo? Que não é o Brigatti que tem que... Você quer que o Brigatti, além de contratar os caras sem ter dinheiro pra pagar, você quer que o Brigatti pague o transferban também? Então, mas aí você tá tirando a culpa do Marco Antônio Eu Eberlin. não tô tirando a culpa do Marco Antônio Eberlin. Eu acabei de falar que a culpa não é do Brigatti. A culpa é de quem não paga o transferban. Quem é que não paga o transferban? Sou eu, Ralho. É a Ponte Preta. Quem é a Ponte Preta? Dr. Luiz Torrano, Marco Antônio Eberlin, João Brigatti. O Brigatti não é diretor estatutário, Marcelo. Daqui a pouco você vai querer que o Zanardi pague salário de jogador. O Brigatti recebe salário. Aliás, não recebe. Há 9 meses. O Brigatti está há 9 meses. O Brigatti já vai completar o mesmo coisa de 2002. Que ele trabalhou 12 meses e recebeu só 1. Ah, cara, ó. A gente tá falando aqui, mas a gente sabe que o clube tá definhando, né? O clube tá definhando. O Brigatti não foi eleito para o cargo que ele tá. O Brigatti não brigou para ser eleito em nenhum cargo. Não, mas eu não tô falando que o Brigatti tem que pagar o salário. Eu tô falando que ele também tem culpa na montagem do elenco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Agora, a situação do clube realmente ela é vexatória, ela é vergonhosa. Ela é, mesmo que tivesse ganho hoje do Operário, uma vergonha. Aí agora, o cara vem numa entrevista, falar numa das maiores rádios de Campinas, uma das maiores marcas do Brasil, falar que por causa dele, bate no peito, não teve energia cortada e o time não deu WO. Eu tenho essa entrevista. Se o João Carlos de Freitas autorizar, amanhã eu vou chamar ele, eu vou subir lá no meu canal. Bom, 10h24, eu tenho, já tá pronto aí o técnico da Ponte? Então vamos lá, 2 minutinhos de áudio pro técnico da Ponte Preta, foi o que chegou aqui da assessoria de imprensa. Vamos colocar no ar e ver o que diz o treinador da Macaca. Boa noite, Márcio Zanardi. Fazer um resumo um pouco do jogo. Acredito que esse jogo foi o nosso melhor jogo. É sempre muito difícil jogar aqui em Ponta Grossa contra o Operário. Fizemos um primeiro tempo muito bom, competindo. Tivemos chances de mudar o placar. Saímos na frente. E logo em seguida, numa bola que parou na poça ali, o Pablo também teve uma felicidade grande de fazer o gol. Voltamos bem no segundo tempo, fizemos o gol. E numa bola lateral, numa infelicidade ali, também eles empataram o jogo. E aí quando você perde um jogador com uma equipe que fazendo as trocas que fez, com os jogadores que entram, então sempre com jogadores experientes, a gente colocando os meninos para jogar numa situação dessa, e aí numa infelicidade e numa felicidade do Caio Dantas de fazer esse terceiro gol. Enfim, primeiro é pedir desculpa por torcedor, porque acabou o turno, nós fizemos uma campanha pífia no primeiro turno, mas com certeza aqui eu não tenho que falar um A desses jogadores que se entregaram, competiram, guerrearam, conseguiram colocar a bola no chão dentro de um campo que também proporciona uma situação melhor. Dei moral para eles, ninguém está satisfeito, mas a gente tem que trabalhar bastante para poder conseguir pontuar e daqui a pouco vencer jogos. Então, saio daqui chateado, triste, mas é claro, é nítido que a equipe vem evoluindo, vem construindo, mas a nossa linha está muito tênue. Quando a gente acaba errando, a gente acaba sofrendo os gols. Então, é corrigir, é mostrar no vídeo, é trabalhar na semana para que a gente possa voltar a performar e evoluir. Tá, então, o Márcio Zanardi falou aquilo que o Marcelo colocou aqui, que na opinião do Zanardi, o melhor jogo da Ponte Preta sob o comando dele, o Frank. E a Ponte vem evoluindo, não nos resultados, né? Mas no futebol. Tecnicamente falando, é isso que aconteceu. Hoje eu falei claro nisso, Carlos. Hoje a Ponte a gente teve como comentar até taticamente. Ele conseguiu armar uma equipe muito interessante.
deu liga. O problema da Ponte Preta, Carlos, é aquilo que a gente vem falando. Na hora que você vai substituir o Kevson, quem que entra no lugar dele, com todo respeito ao Baianinho? Kevson, eu tô falando... Então, o Baianinho, não, mas aí é do... Que a geradora não mostrou, mas a gente sabe que foi feita a substituição. Pô, entrou o David da hora na vaga do Porfírio, pô. O cara tomou cartão amarelo no banco. É esse tipo de situação... O time tá evoluindo, mas já são 7 derrotas seguidas. Marcelo, mas ele tá evoluindo um time que é a história do ovo de codorna. Você 8, vai fazer tá. omelete para 20 pessoas com 2 ovos de codorna? Não dá. Fala do Zanardi. Tá. Fala do Zanardi. Certo? Sim, mas é isso. Eu acho que eu e o Frank, eu acho que nós estamos tentando colocar aqui uma coisa, é o que os números estão mostrando, né? Outra coisa é que o time está evoluindo. Porque o time está rendendo. Agora, em hoje, campo. vamos combinar, né? O Frank, hoje teve a entregada do Lucas e a falta de sorte no lance do Márcio, que não dá para dizer nem que o Márcio Silva foi errado na bola. Não, ele fez o que ele tinha que fazer. E tem um detalhe, gente, a gente não quer falar porque é chato, todo mundo fala que a gente fica reclamando e chorando, né? Usam os termos chorar. Claro, mas as arbitragens contra a Ponte Preta precisam ser revistas. Toda jogada do adversário não é nada, o da Ponte é falta e é cartão. E aí, para nossa infelicidade, o Brandão já tinha tomou vermelho. Então, assim, o Pablo passou o jogo inteiro discutindo com o juiz, resenhando com o juiz e não tomou nem cartão. E o Brandão acabou expulso. E aí, Corsato? Tá evoluindo, mas com ele são 7 derrotas seguidas. Então o torcedor da Ponte, no segundo turno, vai evoluir, a gente vai bater mais 15 derrotas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Stefan Campineiro, é um estudioso, torcedor ponte pretano, tem livro, inclusive o livro do Mestre de Cá, ele que fez, né? Cara, o Stefan, ele é sensacional. E tô conversando com ele aqui, e eu pedi uma informação, porque ele fala que essa é a pior sequência da Ponte Preta desde 1900... Cara, é recorde atrás de recorde. Desde 1960. Você já era nascido, Frank? O Frank não era nascido, eu também não. Felipe Marques... Cara, o Felipe Marques, se duvidar, nem o pai do Felipe Marques era nascido. Nem o pai do Felipe Marques. Então, vamos lá. Depois da série de 7 derrotas de 2005 e das 8 desse ano, a pior sequência do clube em sua história foi registrada no Campeonato Paulista de 1960. Quando o clube sofreu 10 derrotas. Agora começa a me preocupar aqui, cara. Não sei se ele coloca aqui. Quando o clube sofreu 10 derrotas consecutivas nas últimas 10 rodadas. Eu tô começando a ficar preocupado, porque do jeito que tá, nós vamos bater esse recorde. Tô começando a ficar preocupado. O time foi rebaixado. Aí ele coloca aqui, cara, que trabalho, ó. Série negativa. Ponte 1, Santos 4, Botafogo 2, Ponte 0, Portuguesa Santista 6, Ponte 3, Ponte 0, Palmeiras 1, Ponte 0, Taubaté 1, Portuguesa 2, Ponte 1, Ponte 1, Jabaquara 2, Noroeste 3, Ponte 2, Ponte 0, Corinthians 1, São Paulo 5, Ponte Preta 0. O que chama a minha atenção é que para conquistar essas 10 derrotas seguidas, as últimas 2, a Ponte enfrentou Corinthians e São Paulo. Tá, vamos lá, Corinthians e São Paulo. E agora? Eu tô começando a ficar preocupado, cara. Tô começando a achar que nós vamos entrar pra história de novo. Nós vamos ver a história ser escrita. Nesse Paulistão, a campanha da Ponte foi um desastre. Lanterna com apenas 17 pontos entre os 16 participantes. O campeonato foi disputado em turno e retorno. Em 34 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 21 derrotas, com 45 gols marcados e 81 gols sofridos. Nesse intervalo, entre 1960 e 2005, não houve nenhuma outra série de derrotas que chegassem a 8 jogos. Mais uma vez aqui um abraço pro Stefan, que mandou aqui os dados pra gente. Tô começando a achar, Marcelo, que a gente vai ver a história ser reescrita, viu?
novamente. Ah, cara, o time tá evoluindo. Com o Márcio Zanardi, 7 derrotas, já são 8 consecutivas. Então, assim, a gente vai continuar evoluindo, mas vai continuar perdendo, tá? É que, assim, eu já sei que o ano que vem vamos disputar a Série C. Eu tô preocupado com o ano que vem, Série A2, pra gente se manter na Série A2, do jeito que tá, não se mantém, e pra gente fazer um campeonato de Série C. Isso se não der WO esse ano, hein? Porque se der WO esse ano, ano que vem não é Série C não, tá? Ano que vem é direto pra Série D. Esse é o fato. O Marco Antônio Berlim, ele sabe disso. Não pode dar WO, porque se der WO é pra Série D. Não pode dar WO. Então, quer dizer, aí é mais uma marca aí horrorosa. E aqui, Carlos, assim, cara, não é que criticar por criticar. Pô, eu tô de saco cheio já, cara. O torcedor Ponte Pretano não aguenta mais, velho. Pô, que situação, cara. Você sabe que o time vai jogar e vai perder. E hoje a gente tá falando aqui, ó. Se duvidar, daqui a pouco o Franco vai dar 10 pro Brandão. O Carlos lá no Planeta dos Macacos vai dar 10 pro Vinícius. Vai dar 10 pro Lucas Cunha. E a Ponte perdeu de virada, 3-2. A Ponte perdeu de novo. A Ponte, 19 jogos, perdeu 15. O torcedor não aguenta mais. Outro dia o Israel Moreira falou na Rádio Brasil, no final do programa lá, no final da mensagem dele. Um abraço pro professor. Cara, deixem a Ponte Preta em paz, pelo amor de Deus. A gente não aguenta mais, cara. Intervalo, Felipe. Voltamos já já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Fim de jogo, a Ponte Preta perdeu mais uma. 3 para o Operário, 2 para a Ponte Preta. Derrota para a Ponte agora.
ficou bem normal, né? Porque de 19 você perde 15, pô. Pra Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo, viu, gente? Escaneie o QR Code que tá na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Pizza do Dadá em Campinas. Pizza não tem pra ninguém. É no Dadá. Hiper X Capri, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano, placar ao vivo, futebol interior o mais completo e Hora da Macaca, segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Ô Felipe Max, vamos correndo agora aqui, porque colocamos o técnico da Ponte, o Márcio Zanardi, falou 2 minutos, áudio divulgado aqui pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, agradecendo ao grande Paulo Santana. Bora lá então, são 10 da noite mais 37 minutos, o Franco Francisco vai dar as notas para os jogadores da Macaca. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E o Vinícius, goleiro, fez a sua estreia com a camisa da Ponte no início do campeonato, ele era o terceiro goleiro, o Diogo Silva foi embora. Saiu depois de 24 jogos consecutivos como titular na meta da Ponte esse ano. Entrou o Guilherme Viana. Infelizmente, o Guilherme Viana falhou nos últimos jogos e foi substituído pelo Vinícius, que entrou e tomou 3 gols. Mas eu reputo que esses 3 gols não foram culpa dele. Inclusive o último cara a cara. Né? Nem o Diogo Silva, que é um baita de um goleiraço, acho que não pegaria aquela. Então vamos lá, Carlão. Eu dei nota 6 para o Vinícius, porque inclusive o posicionamento em campo dele, eu digo como goleiro, experiência, maturidade, acho que achei o termo agora, a maturidade dele pela idade e a situação que entrou em campo hoje, eu vou dar até como incentivo, nota 6 para o Vinícius. Nota 6, então, para o Vinícius. E o Júlio, outro garoto da base, aliás, os 2 titulares da base que estiveram em campo hoje. Depois, claro, no banco de reservas, mais alguns, mas o Júlio, lateral direito. O Júlio, Carlos, há um bom tempo a gente vinha falando que era o melhor lateral direito do time. E tem confirmado. O Júlio precisa trabalhar um pouquinho a questão de finalização. Mas a gente entende, hoje está sendo tudo corrido. 5,5 para ele que ele cansou hoje. O Júlio, se fazer um trabalho legal, né? A gente Sim. sabe que a seleção brasileira não tem lateral, né? O Gabriel Menino, por exemplo, disse que agora ele é lateral direito. E por quê? Porque ele quer jogar a Copa do Mundo. E se focar, vai, hein? Não tem lateral? O Júlio que foi expulso, mas depois o juiz reviu a expulsão. Ele foi bem expulso, mas a jogada começa com uma falta do Pablo em cima do Daniel Baianinho. Por isso, o cartão vermelho foi retirado. 3 zagueiros. Palácios. Vou dar nota 5 pro Palácios, Carlos. Ele jogou um partidaço, mas ele falhou no gol. Então isso pra mim tira bastante ponto. Eu vou dar nota 5, porque ele jogou, ele não perdeu uma bola. Mas aquele errou, deu 0. Você tá falando do terceiro gol, né? Mas a bola Tava pega no mal Márcio... colocado E também. a bola pega no Márcio Silva daquele jeito também. Eu nem acho que foi falha dele, mas tudo bem. nota Márcio Silva, 5. vou deixar o Lucas Cunha por último. Márcio Silva, nota 5 também. Só por causa daquela tentativa lá, não foi intenção dele, mas... Não, na verdade ele fez, acho que porque ele podia fazer, né? Que era tentar possível. impedir o cruzamento. Mas aí a fase é tão boa que pega no pé dele e vira uma assistência pro Caio Dantas, né? Que é matador, a gente sabe disso. Lucas Cunha. Lucas Cunha. Carlão, é ruim isso, né? Eu tô contigo. Vamos fazer o seguinte, nota 4 pra ele. Eu ia dar 0, mas eu acho que é demais, cara, é demais. Eu não me sinto confortável em fazer isso também, em virtude de tudo que a Ponte Preta está acontecendo. Tá acontecendo com a Ponte Preta. Diego Porfírio, lateral esquerdo. O Diego Porfírio hoje nota 5,5, viu, Carlos? Vamos lá. Léo Gomes voltou ao time hoje, uma das caras novas do time. Gostei, enquanto teve em campo, teve fôlego, nota 6. Danilo Barcelos. 5, Carlos. Elvis. O Elvis joga muito, né, gente? Vamos falar a verdade, em 6,5 para ele. Kevson. 6, boa a partida dele, enquanto Precisa saber, tem fôlego. é que não tem repórter lá, né? Mas perguntar pra ele por que ele tira o Kevson, né? Se o Kevson sai contundido ou não. E o Brandão, hein? Meteu 2 bolas na rede e foi expulso a 38 do segundo tempo. Que gostoso que eu queimei a língua, né? Ele acabou prejudicando no final com essa expulsão, porque queira ou não, jogar com 10 ali, naquele momento era ruim. Mas eu vou dar nota 6 pelos 2 gols, Carlos. E quem sabe, teve um ouvinte que colocou
na live, né? Que vai ser o novo Jack. É, quem sabe, gente, no meio de tanta coisa ruim, a gente acha uma coisa boa. O Jack mudou de clube lá no exterior. E aí vem uma graninha pra Ponte, né? Porque até 23 anos a Ponte ficou com o Gé há algum tempinho, né? Bom, esses os jogadores titulares, né? Aí entraram no time da Ponte, vamos lá. Não por ordem, mas entraram. Juan. Carlos, se você não se opor, eu não dei nota. Muito pouco tempo o Juan em campo. O David da Hora também, né? Isso, a mesma coisa. Sem nota, então, pros dois. Baianinho. Ah, desculpa, o Nicolas Araújo também não dei nota. Tá. O Baianinho, pra mim, teve mais tempo, nota 4. Nota 4 pro Baianinho. O Nicolas também, então, sem nota. Só entrou. E o Márcio Zanardi, técnico que até agora não sabe o que é conquistar nenhum ponto com a Ponte Preta, 7 jogos, 7 derrotas. Carlos, e o pior é que eu vou repetir o que muita gente não quer ouvir. A equipe tem evoluído com todas as suas dificuldades. Nota 6 por Márcio Zanardi. É isso aí. Nota 6, então, pro treinador da Ponte Preta. Tá aí as notas dos jogadores da Macaca depois da derrota pro Operário pelo placar de 3-2. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Felipe, vamos fazer a ficha técnica e depois você prepara o comentário final. Pode ser ou você quer fazer o contrário? O que você prefere? Pode ser ficha técnica? Então vamos lá. Tá preparado aí, ô? Você quer que eu te deixe em paz também, não? Não. Não, Só que eles deixam não com a Ponte Preta mesma em paz. volúpia. Não com a mesma volúpia. Não. Mas, ó, não chora, não fica mais triste do que nós já estamos, mas não consegue deixar nós em paz. Não adianta. Terça-feira tem mais. Será que vamos igualar o recorde de 1960? Vai passar. Não Cê é que acha? vai igualar, vai passar. Você acha? Se tiver um. Eu se descobrirem. O Stefano Campineiro, se ele descobrir um outro. Stefan, tira o O. Se ele descobrir um outro recorde, eles passam. Não descobre, viu, Stefan? Não procura, não. Não, mas se eu você acho... procurar, eles não, vão passar. Mas eu acho que esse recorde não consegue também. É muito aí, pô. Não, aí é muito. Aí eu tenho que tirar o chapéu. Não, você não tirou o chapéu ainda? Não, se conseguir bater... Você não tirou o chapéu não, ainda? Se conseguir bater o recorde de 1960, eu tiro o chapéu. Não, ele não tirou o chapéu ainda, Frank? Não. Eu não quero ver bater o recorde de 1960, hein? Então, ó, chega! Pelo amor de Deus, para! Pelo menos um empate contra o time lá de Minas Gerais na terça-feira. Atletique. Pelo menos um empate contra o Atletique. Tá bom? Solta aí, Felipe. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. A Ponte jogou e perdeu mais uma, com Vinícius, Júlio, Palácios, Lucas Cunha, Márcio Silva, Diego Porfírio, Léo Gomes, Danilo Barcelos, Kevson, Elvis e Brandão. Entraram Nicolas, Baianinho, Juan e David da Hora. Márcio Zanardi, 7 jogos, 7 derrotas e o time está evoluindo. O Operário de Wagner, Maguinho, Klaus Miranda, Gabriel Feliciano, Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Bosquilha, Berto, Ailon e Pablo. Entraram Maxwell, Caio Dantas, Neto Paraíba, Mingote, Moraes Júnior. Luizinho Lopes ficou mais cansado que um monte de jogador da Ponte. Tô brincando, hoje os jogadores da Ponte, eles se esforçaram, mas o Luizinho Lopes, hein? Fumaça ali na linha de lado ali, na área técnica. O cara corre para um lado, corre para o outro. Meu Deus do céu. Ele tá correndo mais agora do que quando ele era jogador. Bom, o árbitro da partida, o Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. O assistente 1 foi a Daniela Coutinho. Assistente número 2, o Eli Carlos Franco. Quarto árbitro, o Murilo Klein. E o VAR, o Daniel Victor Costa Silva. Precisou trabalhar um cadinho no jogo. Cartões amarelos para o Operário, só para um jogador, o Vinícius Diniz. Para a Ponte Preta, estava no banco de reservas, mas entrou o David da Hora, tomou cartão, o Vinícius tomou cartão, Márcio Silva toma cartão, o Baianinho toma cartão e o Brandão, ele toma 2 amarelos, aí igual a um vermelho, é expulso no final do jogo, quando estava 2-2, a Ponte ainda toma a virada. Não peguei público e renda, mas os gols do jogo: Brandão, 6 minutos do primeiro tempo, 1-0 para a Ponte. Pablo empata o jogo com assistência do Lucas Cunha.
no primeiro tempo, terminou assim, 1-1. Aí no segundo tempo, o Brandão, no lançamento do Elvis, sai na cara do gol, manda a bola pro fundo da rede, 2-1 pra Ponte. O Berto, 7 minutos, empata o jogo pro o Fantasma. E aí o Caio Dantas, a 44 minutos, manda a bola pro fundo da rede. Fantasma é frouxo esse aí. Caio Dantas, gol do Operário, o Operário segundo colocado no campeonato. E a Ponte fecha o primeiro turno, mas não é a Lanterna. Calma, que o Lanterna é o América, que também não ganha de ninguém no campeonato. Tem 8 pontos, mas do jeito que tá, o América vai passar a Ponte em 1, 2 rodadas. O América passa a Ponte Preta. Portanto, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná, nesta quarta-feira, 22 de julho, o Campeonato Brasileiro Série B, 19ª rodada, a abertura do segundo turno na próxima terça-feira, mas a Ponte hoje fechou o primeiro turno no Paraná com 15 derrotas em 19 jogos. Eu tiro o chapéu pra você, Ponte Preta. Ficha técnica no ar. Ficha técnica do jogo. A ficha técnica era dele, né? Eu não poderia nem ter entrado, né? No negócio da ficha pouco, técnica. aí você quer... Mas baseado em que, Frank Francisco? O cidadão diz que o América vai passar a Ponte. Porque se ele tá... Eu fico imaginando. Imagina lá a imprensa que cobre o América, né? Ou a hora do coelho, né? Se ele tá metendo o pau aqui no Zanardi, com toda essa estrutura, porque olha, vou falar uma coisa pra você. A estrutura que o Zanardi tem não era pra ter 7 derrotas. Era pra ter 7 vitórias seguidas, né? Porque pelo menos é o que ele tá querendo aqui, né? Imagina o que o cara da hora do coelho tá falando lá do Humberto Loser. Rapaz, não dá nem pra imaginar, hein? E fala aí. Baseado em quê, Manuel, velho? zagueiro do Coelho, falou que o América tem medo de vencer. Gente, e tem um detalhe interessante para vocês dois analisar. Há quanto tempo o América está tentando alcançar a Ponte? Faz tempo. O Humberto Loser assumiu o América. Isso é verdade também, né? 19 rodadas. O Loser assumiu A o Ponte, América nenhuma rodada ela foi lanterna. O Loser assumiu o América com 3 pontos. Já fez 5. Isso aí o diretor de futebol, o vice-presidente, qualquer hora vai falar na entrevista, hein? Eu não sou lanterna do campeonato. Cara, mas é isso. Você tem que se apegar na... Eu terminei o primeiro turno, eu não sou na lanterna. 19ª colocação. E vai ter gente que vai gostar do que ele vai falar. Vai convencer muita gente. Nada contra a pessoa, tá? Eu tô falando do trabalho. De como está sendo gerida a Ponte Preta, é isso. Franco, como é que era o nome do treinador da Ponte em 1960 que você acha que é? Gentil Cardoso. Gentil Cardoso, beleza. O Felipe Carlos faz 8 coisas ao mesmo tempo. Mas eu consigo, né? Eu consigo. Não, a gente está buscando aqui. Estamos buscando. Já chamei aqui várias pessoas para tentar ajudar. Felipe, vamos fazer então o comentário final, por gentileza? Solta aí. Agora, o comentário final. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato na tela, você tá vendo o placar do jogo aí, a Ponte perdeu mais uma pro Operário pelo placar de 3-2, fez 1-0, tomou o gol de empate, fez 2-1, tomou o gol de empate e tomou o terceiro gol. Frank Francisco, aquela pergunta aqui, eu sempre pego você de surpresa, você nunca sabe que eu vou perguntar isso, justo o resultado? Não, por incrível que pareça, não. Terceiro jogo que a gente fala isso. E, gente, é cômico. O Marcelo fala. Como é que foi a expressão que você usou? Perdeu de novo? Perdemos mais uma. Perdemos mais uma. Mas nós vamos falar de novo. Terceiro jogo que a Ponte está em evolução. Por incrível que possa parecer, torcedor. Alguma coisa boa nesse jogo aí, Marcelo? Porque coisa ruim tá cheio, né? Mas coisa boa teve alguma? Brandão, né? Metendo 2 gols. Brandão. O Marcelo tinha, na transmissão, para você que tá nesse recorte aqui, o Marcelo tinha prometido se ele fizesse 3 gols antes do jogo. Mas fora do ar, tá? Ele tinha prometido que ia pagar uma rodada de chopp pros colegas. Pros coleguinhas aqui. O pessoal tava falando que era o pessoal do chat. Não, gente, era pros coleguinhas da transmissão. Mesmo porque Frank, também, Felipe e mesmo Carlos. porque não tem essa verba Só pra que todo o mundo. Carlos não bebe. Então o Carlos ele já ia sair fora dessa relação. Porque o Carlos não bebe. Não, mas só pra você largar a mão de ser bobo
Esse eu ia e queria beber. Esse é o comentário final, vai ficar Não tem recortado problema, lá. é isso aí, vai ficar Mas lá. ponto positivo, o Brandão que fez 2 gols, mas não joga o próximo jogo porque foi expulso. A Ponte está evoluindo todo jogo, mas com o Márcio Zanardi são 7 derrotas seguidas. É isso, a Ponte perdeu e volta a campo agora contra o Atlético. Atlético de Minas Gerais, jogo marcado para as 7h30 da noite, na próxima terça-feira. E a equipe é a mesma aqui, tá? Majestoso. Majestoso. Marcelo Corsato transmite, Frank Francisco, Carlos Corsato. Já vou escalar o Felipe Marques também. Estaremos nessa para Ponte Preta e Atlético. Comentário final. É isso. 10 da noite, mais 52 minutos. Daqui a pouco, prepara aquela tela da Série B pra gente, tá bom? Só pra gente colocar na tela e ir embora. Mas deixa eu fechar aqui com o Frank Francisco. Frank, seu destaque final, o Macaca perdeu mais uma. Perdeu mais uma e eu vou dizer... A Ponte está evoluindo, por incrível que pareça. E o Zanardi tá tirando leite de pedra sem ter material, tá? Porque eu continuo com a mesma exemplo. Faz um omelete para nós, Carlão, para 20 pessoas. Eu vou te dar 2 ovos de codorna para você fazer. Se você conseguir, é o caso do Zanardi hoje, tá? Galera, beijo do gordo. Fui. E de novo, Eberlin e Torrano. Com o saco desse tamanho, ó. 10h53. Deixem a gente em paz, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, então. Põe a tela aí, porque o Marcelo vai ficar tagarelando aqui. Pô. Então, vamos lá. Série B Ó, do o Náutico Campeonato ganhando, Brasileiro. cara. O Náutico tá vencendo Londrina, hein? Pelo Ó. placar de 1-0. Esse jogo começou às 9h30 da noite, né? Isso. Então ainda tem jogo. Tá no segundo tempo. 15 minutos do segundo tempo, o Náutico vence o jogo pelo placar de 1-0. Esse é o único jogo em andamento, tá? Amanhã, Atlético, próximo adversário da Ponte contra o São Bernardo. Esse jogo marcado para amanhã, 7h30 da noite. Também amanhã, 8h30 da noite, tem Cuiabá e Atlético Goianiense. Também amanhã, 9h30 da noite, Botafogo e Juventude. Esse jogo com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, no canal de áudio da Rádio FI com a W Esportes. A rodada começou ontem, né? Com Novo Horizontino 0, Criciúma 1. Novo Horizontino perdeu em casa. Que campanha do Criciúma, hein? Que campanha do Criciúma. E o Eduardo Batista ganhou do ex-time dele, né? O Novo Horizontino. O Avaí venceu o América Mineiro pelo placar de 2-1. O Vila Nova do Guto Ferreira venceu o Fortaleza do Carpini. Aí eu sou mais Vila Nova. Vila Nova 2, Fortaleza 1. E não pelo Fortaleza, obviamente, né? Não nada contra o Fortaleza. Mas pelos treinadores, o Guto Ferreira, eu como Ponte Pretano sou fã do Guto Ferreira e não tenho o mesmo nível de fã pro técnico do Fortaleza, que é o Carpini. O Operária venceu a Ponte por 3-2, jogo que o Marcelo Corsato transmitiu aqui. O Ceará perdeu em casa. Que fase do Ceará, meu Deus! Ceará perdeu por 1-0 pro CRB. Ceará que tem uma folha de 5 milhões de reais na Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás empatou com o Sport pelo placar de 1-1. O Goiás teve dificuldade para ganhar da Ponte e não ganhou do Sport. Da Ponte ganhou, né? Mas do Sport não ganhou, não consegue. Vamos lá, sobe lá porque vamos para a classificação do campeonato. Criciúma líder 39. E vai terminar na liderança, né? Ninguém pega o Criciúma, ele vira o turno como líder. Olha a campanha do Operário, segundo colocado, 35 pontos. O Vila Nova é o terceiro, 34. O Juventude tem 32 e pode tirar a posição do Vila Nova. E deixa eu ver, e também do Operário. Se vencer o Atlético, ele pode chegar na segunda colocação, o Juventude, tá? O Fortaleza, 31 pontos, é o quinto. O Novo Horizontino é o sexto com 30. Daqui a pouco eu explico as cores ali na tabela. O Goiás é o sétimo, 29. O Sport, oitavo, 28. Já computando esse ponto também. O São Bernardo, caiu o São Bernardo. O São Bernardo chegou a ser líder do campeonato. É o nono com 27, só que o São Bernardo tem um jogo a menos, né? Pode subir ainda, pode chegar inclusive até os 6 lá. Entre os 6 melhores, deixa eu ver. São Bernardo tem 7 vitórias, Novo Horizontino tem 8. Ele vai precisar golear, né? O seu jogo para chegar lá e passar o Novo Horizontino. O Atlético Goianiense é o 11º, tem 25, mas tem um jogo por fazer. O Náutico, nesse momento, computando um empate, a vitória,
está ainda a 12ª colocação, 24. Cuiabá, 13º, 24, mas não jogou. O Atlético, 14º, também não jogou, 24. Botafogo também não entrou em campo, é o 15º, 21. O Londrina é o primeiro fora da zona, ali com 20. E vai ficar fora, né? Porque o Avaí, mesmo com a vitória, é o primeiro colocado com 20. A Ponte está 12 pontos aí para sair da zona de rebaixamento. São 4 rodadas, o Avaí não pode fazer nenhum ponto e o Ceará só pode fazer um ponto para... Não é o Avaí, é o Londrina. É verdade. É o Londrina, o Avaí já tá lá. Londrina já tá lá. O Londrina não pode fazer mais nenhum ponto. O Avaí também não pode O Avaí fazer. também não e o Ceará só pode um. fazer um. Em 4 rodadas. Se você colocar isso, claro que não vai acontecer, né, de perder todos igual a Ponte tá perdendo, já são pelo menos mais 5, 6 jogos aí pra dar tudo errado pra eles e tudo certo pra Ponte Preta. Já foi, cara. A Ponte já tá rebaixado. Ponte e América, o América também, já tá rebaixado. Ponte e América. Então, os 4 últimos, Avaí 20, Ceará 19, vai virar o turno. O América ainda é pior, porque como ele tem menos vitórias, ele precisa de mais uma rodada. O Ceará, ele vai virar o turno na última colocação. Que campanha horrorosa do Ceará. Lembrando que o Ceará, ano passado, era a Série A. Foi rebaixado para a Série B, tá? Mas no caso do Ceará, eu quero esperar mais um bocadinho, porque é um time que tem dinheiro e tem estrutura. Eu acho que o Ceará pode, inclusive, brigar para ficar entre os 6, porque vamos lá. Mas vamos lá, a história da Ponte, a Ponte está a 12 pontos do 16º. O Ceará está a 11 pontos do 6º. Não, mas não dá mesmo. Tô falando. Eu quero esperar mais um pouco. Mas mesmo assim... O mesmo pensamento que eu tenho da Ponte, que não escapa do rebaixamento, eu tenho do Ceará. O Ceará tá lutando para não cair. Mas mesmo assim é uma campanha horrorosa do Ceará, né? A Ponte Preta tem 8, o América tem 8, tá aí então a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Bom, 10 da noite, mais 58 minutos. Manda para os bonitões aqui agora, porque o Marcelo vai dar o seu destaque final depois desta maiúscula jornada esportiva, onde transmitimos mais uma derrota da Ponte, a 8ª seguida. Em 1960, a gente não era nem projeto do pai e da mãe, né? Então a gente não acompanhou aquela maior sequência dada aqui pelo Stefan Campineiro de 10 derrotas seguidas naquele Campeonato Paulista. Será? A não ser que o Arthur Eugênio corte o projeto, né? Mas eu acho que não, porque como ele não é ponte pretano, né? E ele é dono da firma, e nesse momento ele não vai parar com o projeto. Então eu acho que o Arthur Eugênio deixa o projeto seguir, ele e o Elcio, até mais alguns jogos. Será, Marcelo, que nós vamos contar essa história? Com relação ao projeto a gente não sabe, né? Nós não somos dono da empresa. Nós somos só colaboradores. Por isso que eu disse será. Né? Agora, a Ponte Preta já encheu-os pra covar esse número de derrota, cara. Eu vim preparado para mais uma derrota hoje, até me surpreendi, ainda teve o Brandão que fez 2 gols. O time tá evoluindo, mas já são 7 derrotas seguidas com esse treinador que assumiu aí. Claro que ele não é o maior culpado. Manda embora o treinador que começa a ganhar. Não manda embora o treinador. Não era para ter mandado embora, não era para ter contratado. Deixava o Boaro mesmo. Para 7 derrotas seguidas, o Boaro tomava conta do serviço. Mas aí você ia vir aqui no microfone e falar que não contrataram técnico, já largaram, tal. Não. Porque, Carlos, aí não. É claro que eu posso mudar de opinião. Mas, para mim, né, com o Edson Boaro, o time tinha melhorado. Bata com o Botafogo perto do Cuiabá. Mas tinha melhorado com o Edson Boaro. E tinha mais opções, né, também. Tem que dizer isso. O Márcio Zanardi, todo dia sai um jogador. Todo dia um eita diferente, né? Agora, foi o que eu falei quando apresentaram o Márcio Zanardi. Falei, ele não vai ser mandado embora, ele vai pedir para sair, porque ele não vai aguentar. Mas eu confesso que eu esperava uma performance melhor do que 7 derrotas em 7 jogos. A gente tem 2 meses garantido com o Zanardi. Já não deu 2 meses? Mais uma tá dando agora, né? Aí mais um mês, né? Aqui. Aí mais uma o cara espera. Então acho que uns 3 meses... Tem o Bafafá aí que foram procurar o técnico do Santa Cruz. Não, mas eu acho que essa aí foi antes, viu? Acho que não é agora, não. Foi antes. Enfim, né? Mas não vai ser mandado embora, né? Não vai ser mandado embora, se ele quiser, ele vai pedir para sair, né? Mas é aquilo, cara, eu não aguento mais derrota, as informações que tem na Ponte Preta,
Eu não vejo a hora que esse raio dessa SAF aconteça, que esse raio desse investimento aconteça, e não é para salvar do Campeonato Brasileiro, porque não salva. É para ter, pelo menos em 19 jogos, 10 derrotas só. Não perde 15, perde só 10. Bate 25 derrotas na Série B. Sabe? Melhorar um pouco. Tentar terminar o campeonato dignamente. Porque do jeito que tá é perigoso. Daqui a pouco tem que dar WO. Tem que dar WO. Porque pra essa semana a informação que se tem, e ele fala na entrevista na Jovem Pan News, que não tem nada previsto para entrar. Tem um dinheiro lá que parece que a Ponte desbloqueou, né? Mas não sei o que eles vão querer fazer com aquele dinheiro lá também. Né? Que também não é muito. Se o presidente fala que 20 milhões não resolve o problema, pelo menos que a informação que se tem é de cerca de 4 milhões de reais que a Ponte teria conseguido desbloquear, não sei da onde aí, né? Que esse dinheiro poderia ser o dinheiro que está mais próximo de entrar no caixa da Ponte para ter fluxo de caixa. Então, fluxo de caixa, eles não vão pagar o Transferban. É fluxo de caixa. Então, esses jogadores que estão treinando foram contratados, também não devem estrear. Então, mas você não paga o Transferban, Marcelo? Os jogadores foram contratados, eles estão aí, eles estão recebendo. Tem que pagar o salário da mulherada que tá jogando, né? Sim, mas esses é o tal do fluxo de caixa. Eu sei, mas esses 12 jogadores também estão recebendo, só que não vão jogar. Não, vão receber ainda, não, né? Porque não faz... Não, mas você concorda comigo que eles estão trabalhando, eles vão ter que receber. Sim, então, são mais 12 jogadores na folha aí, mas pro mês que vem, né? Cara... Assim, eu acredito que se passar mais 20, 25 dias e a Ponte Preta não conseguir colocar esses caras em campo, eles vão começar a fazer igual fizeram no Campeonato Paulista. Um vai sair aqui, o outro vai sair ali, mesmo porque a janela tá aberta. Tá aberta pro Brasil e pro exterior. Então você tem outros mercados que você pode jogar. Qualquer proposta que chegar, o cara vai embora. O cara vai embora. Então, a possibilidade... Teve jogador que saiu aí que não foi em time nenhum até agora. O Potker, por exemplo, não foi anunciado por nenhum time. Mas vai ser. Vai ser. Diogo Silva também não. Desses 12 aí... Então, pode ser que desses 12 que contratou, se conseguir pagar o Transferban, nem 6 estejam aí mais, né? Mas a vergonha vai continuar sendo passada. Ou vocês acham que contra o Atlético a Ponte tem possibilidade de ganhar o jogo? Não tem, pô! Não tem! Não ganha! Não ganha! Então, é aquilo, cara. Deixem a gente em paz. Pelo amor de Deus. Esse é o meu destaque final. Na segunda-feira tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. E na terça-feira, se o projeto aqui do Futebol Interior continuar, estaremos por aqui para contar a história desse jogo. Valeu, tá aí o Marcelo Corsato que transmitiu o jogo. A Ponte perdeu para a equipe do Operário pelo placar de 3-2. Tá bom, né, gente? Vambora, torcedor da Ponte já tá de saco cheio, não aguenta mais perder. Mas é isso que temos pro momento. Marcelo narrou, Marcelo Corsato narrou, Frank Francisco comentou, o Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol no Interior. Com patrocínio de Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá, em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano, placar ao vivo. Futebol Interior, o mais completo. E Hora da Macaca, segunda-feira, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca! Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Agradecendo ao Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, a você que deu o carinho da audiência pra gente, tá? A direção comercial do Roberto Marcondes, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, um abraço do tamanho do Majestoso pra você. E que Nossa Senhora do Majestoso continue nos abençoando e dando força para todos nós, né? E futebolisticamente falando, dando forças para a Macaquinha para que ela consiga passar essa fase. É só uma fase, viu, Macaca, meu amor? Amorzinho da minha vida. Vem cá, vem. Vem cá. Deixa eu te dar um carinho. Ô, Macaca, você é o amor da minha vida. Eu sou louco por você, tá? Pode perder 10, 11, 12, 13, 14 jogos. Tá bom? Tirando os meus filhos, meu irmão, você é o grande amor da minha vida. Tá precisando de um cafuné? Vem cá, vem aqui que eu sei que estão te maltratando. Você não merece isso. Mas você vai sair dessa, tá bom? E conte comigo. Conte com a sua torcida.
porque a torcida da Ponte Preta, ninguém penhora. Essa é impenhorável. E a Ponte só vai sobreviver por causa da torcida. Macaca, meu amor, eu te amo, tá? Até a próxima. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.